50% do que era a dívida. Então é um grande absurdo. Eu acho que o CNRD ainda é o caminho mais rápido, que tem processos mais céleres e que tem a possibilidade de decisões mais fortes, como o Transferban. Mas ele gera uma insatisfação que é impressionante. Não, mas assim, eu concordo com aqueles clubes que têm uma dívida para receber, um valor para receber, e esse valor ele vai ser corrigido ou não vai ser corrigido, e vai ser pago em 36, em 72 meses, quando esse crédito já deveria ter entrado na mão dele. Claro que ele tem que reclamar, mas ele tem o poder, a possibilidade de recorrer dessa decisão, e pode buscar justamente o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Muito bem, sou Fernandinho Fernandes, um abraço pro senhor aí, desculpa de cortar, hein? Aqui é Bandeirantes Campinas, o papo tá bom aí, nosso amigo falando do Poder Judiciário, não é a CBF que manda, é o Poder Judiciário aqui na Câmara, tá bom. Manda o Poder Judiciário ler a revista Piauí. A Piauí falou boas o seu Edinaldo, que é o presidente, viu? Tá tudo certo na CBF, tá tudo certinho. Esse Edinaldo tá sendo excelente, tá tudo certo, né? O que ele nomeou, as viagens pro Catar na Copa, 49 pessoas no avião, do bom e do melhor, tá tudo certo na CBF, viu? Aliás, tá tudo certo aqui no Brasil, né? Tudo certinho. Ó, o negócio é o seguinte, aqui em Campinas, tá falando de dívida, aqui em Campinas não tem dívida não, meu amigo, tá tudo certo, aqui é outro, metal esfregando metal, porque hoje vai começar a concentração daqui a pouquinho, é dia de Guarani São Bernardo, começa às 17 horas, Roger Williams narra aqui na Bandeirantes, antes que eu me esqueça, na TV Bandeirantes, quando for 16h45, 15:05 da tarde, vai começar a transmissão na TV. Então hoje tem Rádio Bandeirantes, Guarani São Bernardo, tem TV Bandeirantes, o Batista, Tigrão, Gleger e grande equipe, tá bom? Antes que eu me esqueça, eu só vou dar uma engolidinha aqui, uma aguinha aqui, eu volto já no Concentração e de imediato vou chamar o Brinco de Ouro, Catarino lá está, Roger Williams lá está, o CH chega para comentar também. Agora, 15h38. Rede Bandeirantes de Rádio. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Agora em definitivo, meus amigos da Bandeirantes em Campinas, região e para esse mundão afora para a internet, um grande abraço, muito obrigado já pelo seu carinho, pela sua audiência. 17 horas, Guarani São Bernardo, Panicultor da Princesa, aqui na Rádio Bandeirantes de Roger Williams e na TV Bandeirantes Batista e grande equipe. Olha, é o seguinte, é Série C, estamos já na quinta rodada começando, Guarani São Bernardo, já um chamado do Brinco, Vladimir Catarino e um flash. Guarani e São Bernardo na história foram 7 confrontos, 4 vitórias, São Bernardo e 3 empates. Então Guarani não ganhou do São Bernardo, do Bernô. Antes, porém, dizendo que esse São Bernardo é o São Bernardo Futebol Clube. Esse São Bernardo, ele foi fundado em 2000, comecinho de 2000, acho que foi 2004. Eu anotei aqui, escrever só. Foi 2004, tá? O famoso Tigre, o Bernô. E o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, ele foi fundado em 1928. Ele disputa a Série A3. Então, São Bernardo do Campo, uma das maiores cidades em população, se não a maior, acho que São Bernardo do Campo está em primeiro, Campinas em segundo em termos de população. São Bernardo do Campo, 2 times, os dois chamam São Bernardo. É que nem aqui o amador daqui, o Flamenguinho, tem o Flamenguinho do Santa Mônica, o Flamenguinho do Dique 1, Dique 2, Dique 3, Flamenguinho do Cambuí, já parou o Flamenguinho do Cambuí, né? Então, Esporte Clube São Bernardo é Série A3, esse que o Guarani enfrenta hoje é o São Bernardo Futebol Clube.
O primeiro confronto, Guarani São Bernardo, aconteceu quando? 2010. Vivíamos a Série A2. Loucura total. 2009, o Guarani quase foi rebaixado no Paulista. E aí terminou, foi mal e tal, aí chegou o Vadão. Ficaram só 3 ou 4. Aí o Guarani montou um baita time, Walter Minhoca veio do Botafogo Ribeirão Preto, Fabinho, lembra de Fabinho? Veio também do Botafogo e tal. Começou a Série B, show de bola, de cara, um dos primeiros jogos. O Guarani foi pra Fortaleza, me deu 4 no Fortaleza. Nunca saiu do G4, ganhou os 2 derbys, turno e retorno, gol do Kaique no Majestoso e no Brinco foi 2-1. Enfim, foi vice-campeão, o Vasco em primeiro, Guarani subiu, beleza pura, 2009, maravilhoso. E o Vadão continuou 2010. Continuou e muitos ficaram pra Série A2. Olha que loucura. Quando começou a Série A2 2010, o Guarani não decolava. De mal a pior. Só pra vocês terem uma ideia, 8 se classificavam, era diferente a Série A2. O Guarani terminou em 14º, terminou o campeonato, o Vadão foi embora. Estavam Fabinho Romão, Fabinho, Walter Minhoca, Ricardo Xavier, Rodriguinho, Léo Mineiro, Mário Lúcio. Eles ficaram pra Série A2, mas o Bugre não decolou. E teve um jogo em São Bernardo, pra vocês terem uma ideia, o São Bernardo meteu 4-2 no Guarani. 4-2 no Guarani. Aqui, o São Bernardo fez 1-0 aos 13 minutos, depois o Ricardo Xavier, que veio do Ituano, grande sucesso, o Guarani empatou, aí o Nenê, que tinha jogado aqui na Ponte, fez 2-1 pro São Bernardo, aí o Nenê perdeu um pênalti, chutou no travessão, tudo isso no primeiro tempo, e aí o São Bernardo faz 3-1, 3-1 placar do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, Walter Minhoca diminui, era o segundo do Guarani, tava 3-2 São Bernardo até então, aí o Marcinho do Guarani foi expulso, o Bugre com 10, tava no final, 39. Aos 48, o goleiro Léo Salles faz pênalti, do Guarani, o goleiro Léo do Guarani faz pênalti, ele é expulso e já tinha as 3 alterações. E aí, então, o Ricardo Xavier vai pro gol e o Nenê cobra o pênalti e faz 4-2. O goleiro titular do Guarani era Douglas Leite. Você se lembra o Douglas Leite, que hoje é auxiliar do Alberto Valentim na Ponte. Inclusive, o Alberto Valentim, ele não vai estar amanhã, está suspenso, não vai estar no banco da Ponte. Parece que é o Douglas que vai estar na beira do gramado, justamente com essa Bobrão. Então, aqui a data foi essa, 10 de fevereiro de 2010, São Bernardo 4, Guarani 2. A coisa não tá pra brincadeira não, hein? Vamos ao Brinco de Ouro, um grande abraço. Boa tarde, Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Como é que tá chovendo aí, Catarino? Tá chovendo, Edu, tá chovendo sim, já chove há aproximadamente 30 minutos, pelo menos, né, aqui no Brinco, que foi o horário onde nós chegamos. Nesse momento não é uma chuva tão forte não, é aquela garoa, né, a chamada chuva molha bobo. Então, mas chove sim, tá chovendo de maneira constante, mas nada que possa atrapalhar o gramado, né, o gramado do Brinco é um gramado que tem uma boa drenagem. Então, se mantiver esse ritmo de chuva, nós não teremos problemas, não. Talvez atrapalhe a chegada do público, né, Edu? Guarani fez promoção de ingressos, torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada em qualquer setor. Mulheres hoje não pagam, né, até em homenagem ao Dia das Mães comemorado amanhã, mas essa chuva pode atrapalhar um pouco a chegada do público. Guarani, nesse momento, na expectativa para a partida contra o São Bernardo. As duas equipes estão no vestiário, as equipes de preparação física já estão deixando tudo pronto para o aquecimento. Daqui a pouco, Guarani e Bernô sobem aqui para o campo, Edu. Grande, ó, mais uma historinha aqui de Guarani e São Bernardo. Grande Catarina, já Roger Williams. Depois do segundo confronto foi em 2013, meu Deus do céu, 2012, você se lembra, outra loucura do Guarani. 2012, Guarani chegou na final do Paulista com o Santos, teve aquele derby no Brinco, o derby do Medina, 3-1 Guarani de virada, 2 do Medina, Fumagalli se machucou, entrou Medina, papapá. Aí, final, Guarani e Santos, os 2 jogos no Morumbi, Santos tinha Neymar e tal, e o Santos campeão, Guarani vice. Aí, quando terminou esse Paulista 2012, começou a Série B, e aí foi uma loucura, outra loucura, Guarani de mal a pior, as coisas dando errado, e o Bugre descendo para a Série C. E aí o que aconteceu? O Roberto Mingoni, que era o presidente, acabou renunciando. Renunciou em 10 de novembro de 2012. Dias depois, teve um jogo no Brinco, Guarani e São Caetano. São Caetano ganhou do Guarani por 2-1, Guarani rebaixado para a Série C. Isso foi final de novembro. Quando foi em dezembro de 2012, Álvaro Negrão assumia a presidência do Guarani. O que ele fez? Redução de salários.
Então, o goleiro Emerson, lateral direito Osiel, Bruno Recife, lateral esquerdo, o Hélito Monteiro, que era volante, e o grande meia Fumagalli tiveram salários reduzidos. E começava a temporada 2013. Bobagem pouca, é besteira, né? É besteira. Aí, Paulista 2013, teve um Guarani São Bernardo no Brinco, 0-0, janeiro. Notícia, o Alan Santos tecnicamente é o melhor zagueiro que o Guarani tem. Agora, em que condição ele se encontra, eu não consigo responder. Não sei. Se vem para o jogo como titular, acredito que ele esteja pronto para jogar os 90 minutos. Tecnicamente, nenhuma contestação. O restante eu gosto. Natan, Anderson Leite, Caio Melo, o meio campo da última partida. Funcionou, espero que funcione hoje. Pilu tem que jogar, Denis Júnior tem que jogar e o Isaac. Né? Tomara que ele tenha entrado em campo, ou vai entrar em campo às 5 da tarde, com um despertador dentro do calção, né? Porque às vezes ele dorme em campo. Ele é bom jogador, mas ele se desconecta da partida muito facilmente. O único senão é no gol. Eu perdi a confiança no Andrei. Em 2 partidas ele me trouxe bastante incerteza da condição emocional dele. E o Guarani está numa situação tão difícil que eu não arriscaria. Agora eu não sou o técnico, espero que ele pegue 5 pênaltis hoje. Torço pelo rapaz, dizem é um bom profissional e é para isso que eu vou torcer. Mas eu, Edu, não escalaria o Andrei para o jogo de hoje. Interessante. O Tigrão estava falando ontem, viu, Catarino? Oi. A respeito da numeração do Guarani. Não é numeração fixa, é um detalhe. Olha, quantos anos eu não vejo o time assim. Graças a Deus. Graças a Deus, para visualização. Que padrão gostoso, Roger. É de 1 a 11, cara. Não tem 99, 88, 67. Ai, que nossa, beleza. Facilita. O Tigrão falou que o Tigrão pensa que eu não fico ouvindo ele. Mas eu tava ouvindo, acabei de falar. Você vê que coisa impressionante que é intimidade. Eu tava ouvindo o Tigrão ontem, então não vi aqui à minha direita o que estava acontecendo. De repente, até repeti, porque ele adentrou o estúdio. E o senhor falou ontem uma coisa, seu Tigrão, da numeração, e realmente não tem. Como antigamente. É uma beleza. O Alan Santos, que aparece hoje, número 4, vai com a número 4. Que beleza. O rapaz que usava 4, que era o Lucas Rafael, hoje está no banco 3. 14, que ele é reserva. 14. Hoje ele está no banco. Porque está tudo preenchido de 1 a 11. Ah, ele não começa, perfeito. O senhor está indo muito bem, parabéns, um abraço. É legal. E obrigado por ter subido aqui, viu? Até que enfim você veio dar um abraço no velho amigo aqui no Velho do Rio. Velho do Rio. É o seguinte, primeiro quero dizer um abraço. Um abraço para todos os nossos queridos companheiros aqui da técnica. E para dizer para você que dali do estúdio da TV, onde a gente vai transmitir o jogo do Guarani. Tá bonitão, gostei, Tiago. Até aqui, 40 degraus. Contou? Contei. É por isso que eu fico assim, 40 degraus, não é pra qualquer um, não. E tem cara que chega bufando aqui em cima. Em segundo lugar, quero dizer pra você que eu tô muito chateado. Por causa da minha afilhada. E já ouvi ontem, eu já ouvi. Mas a audiência é rotativa. A minha afilhada nasceu e virou uma confusão lá do meu compadre com a minha comadre. Porque ela é fã da Cássia Kiss. E o compadre é fã da Jane Fonda. E um queria pôr Jane Fonda e outro queria botar o nome na menina de Cássia Kiss. Cara do velho do Rio. E aí, estavam indo já quase que para separação litigiosa. Sim. Uma briga. E aí, depois de muita discussão, chegaram a um consenso. Que nome que puseram na menina? Que se fonda. O Tigrão já modelo 2019, viu? Vou falar pra você. Vai sofrer bullying a vida inteira, né? Não adianta. Tô chateado. Não tem problema, tá chateado. A CH tá concentrado no negócio ali. Eu tô anotando escalação. Tá anotando escalação. Isso que é um comentarista. O outro chega aqui só falando bobagem. Que hora que você começa na TV? Lá nós vamos abrir hoje às 15:05. Vim aqui só para dar um abraço em vocês. Muito obrigado, Tigrão. Lamento, CH já vai falar com mais profundidade, vai comentar o jogo, a grande responsabilidade de comentar o jogo solo, hoje na Rádio Bandeirantes, e eu e o Gleger estaremos na TV Bandeirantes no mesmo jogo. Então a opção é do nosso querido ouvinte.
Mas estou chateado, falando sério agora, que o Baianinho vinha bem. Inclusive no jogo. Tá machucado. O problema no joelho, segundo o que disse o Catarino. Joelho. Entorce no joelho. Olha lá, o Catarino tá ligadíssimo. Gostei da Cássia Kiss aí, da Jenny Fonda, viu, Tigrão? Você tá numa fase incrível. O problema era também a Suzy Dorrego, que tava namorando o Paulo César Grande. E aí, o que virou? Ainda bem que não casaram, porque se ela fosse usar o nome do marido, seria Suzy do Rego Grande. Bom, o negócio é o seguinte, Tigrão. Você já vem pronto. O Baianinho é que meteu a bola para o gol do Emerson Barbosa, abrindo o caminho da vitória do Guarani contra o Botafogo. Vinha crescendo, é uma pena que fique fora. Vai o Isaac Siebert. E Pablo Baianinho, o senhor falou, fez o papel de meia e o Caio Melo foi para segundo volante. Isso. Tá vendo como ouço o senhor? Quando saiu o Isaac. O Natan é volante primeiro, volante mesmo. Volante. Tá. Volantaço. Mas em determinado momento o Caio Melo foi meia. Foi meia. Aí o Pablo não é meia, mas ele que fazia a meia. Aí o rapaz se machucou, Anderson Leite. Não E aí o treineiro aproveitou. Puxou um pouquinho para trás o Caio Melo e entrou com Pablo Baianinho, que estava no banco. Hoje seria uma opção excepcional, tanto para começar jogando, né? Como para uma possível mudança tática aí do time. Alguém que não estivesse bem, mas está fora de combate. Vai fazer falta. Eu tenho certeza que teremos um grande jogo. Tem uns caras, tudo cobra criada lá no São Bernardo. É perigoso, é nego experiente, mas também cansa antes. Tem isso também. É, o time mais velho, Já pensou Felipe Azevedo? Não? Quando que ele jogou na Ponte, Edu? Felipe Azevedo foi... uma coisa, 38 anos, Tiger. Tá com 38? 38 é o jogador mais velho em campo hoje. 38 anos. Aliás, o mais novo do São Bernardo, os mais novos, Pedro Felipe e Romilson, com 28 anos. Romilson, né? Os dois têm 28 anos. E o Guarani com um jogador com 19, que é o Natan, 24, o JP Galvão, 25, o Caio Melo. Realmente, Guarani com o tanque mais cheio do que o São Bernardo, pelo menos em média de idade. Repito, os mais jovens do São Bernardo, 28. E o Felipe, 38 anos. É o vovô do campo hoje. Jogou na Ponte, tá dizendo aqui o PP... 2016. 2016, vai vendo. Já são 9 anos. Ele fez uma proeza. Teve um jogo aqui no domingo de manhã? Brasileirão. Ponte e Goiás. Foi 0-0. Lá no gol da Fepasa, uma bola foi cruzada, mas ela saiu. Foi para ambulância. E ela passou pelo motorista, a bola. Passou pelo e saiu do outro lado. Entrou na cabine da ambulância. Na cabine da ambulância, a bola entrou e saiu. Eu tava lá. Você lembra disso aí? Eu tava comentando esse jogo em loco. Foi o Felipe Azevedo que fez esse chute. E acho que nessa época aí o Vart Gordo tava no Goiás. Vart Gordo que... Dava um trabalho, hein? Vou te contar. Meu Deus do céu, muito bom jogador. Beleza, um grande trabalho para vocês. Mas obrigado por ter subido. Isso. Já fica um abraço aqui, semana que vem é seu aniversário, né? 68? 68 no domingo, se Deus quiser, dia 18. No domingo dia que 18, vem. Domingo, Dia 18. Acho que não teremos jornada no domingo, Quem faz aniversário com você é Edu Dracena. Edu Dracena? Edu Dracena é 18 de maio. Tá comentando na banda que a Renata Fã, não tá? E tá bem. Tá bem, Eduzão. Vocês entram depois. E sabe quem que fazia em 18 de maio? A Conceição. É verdade. Conceição. 18 de maio também. E sabe quem que fazia também? 18 de maio? O Papa João Paulo II. Não brinca. Carol Wojtyla. Esse aí... Marcante demais. Foi o primeiro grande Papa simpático, né? Mudou tudo, né? Carol Wojtyla, polonês. Polonês. Ele no papado foi João Paulo II, né? E aí ontem um cara mandou um recado aí, mandou uma pergunta pro Batista no nosso Esporte em Debate da tarde, na rádio, aqui na rádio. Se o Tigrão... Era como é que é o Papa Novo aí que entrou agora? Leão 14, né? Leão 14. Se o Tigre era parente do Leão 14. Os caras inventam tudo. Um abraço. O Batista, se fosse anunciar o Papa, The Tiger. 24. Já pensou, velho? O Papa bruto, galopante, indomável. E partindo de quem parte, tudo é possível. CH, pelo jeito, dormiu até agora há pouco.
mas tá ligadíssimo. CH, quem ganha o jogo aí? Então eu vou pingar pra você e vou descer lá. Quem pingar ganha? pra você. Guarani. Tomara, Guarani. Um abraço aqui, ó, saúde, paz e felicidade, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Bom, Roger Williams, conclua, por favor, a sua opinião a respeito da numeração do Guarani. Interessante, até que enfim, Roger Williams. Não, perfeito, perfeito. Aproveitar para dizer que os dois times estão se aquecendo aqui no gramado. A chuva cessou nesse momento. Guarani treinando à esquerda da cabine da Bandeirantes, o São Bernardo treinando à direita. Todo mundo que já tá chegando, claro, a chuva parou, mas a galera tá buscando abrigo aqui debaixo do tobogã, onde fica as cabines de rádio e televisão, até porque o tobogã na parte de cima hoje não tá aberto. Mulheres hoje não pagam, quem vier com a camisa do Guarani paga metade, expectativa de bom público, e o campo já tá cheinho de gente treinando, e como é bom na rádio, 1-11, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, o público foi 3.006 e a renda 47 mil. O Guarani teve um prejuízo de 11.200. Interessante que na estreia, Guarani 2, Maringá 3, público 5.700, 104 mil de renda, lucro 37 mil. Quer dizer, 37, lucro, CH. 37 mil, não paga nada, nem a luz, nem a água. É para não ter mais prejuízo, certo, professor? Porque realmente a Série C é deficitária. E por falar em deficitário, o Guarani tentou contratar, como é que chama o zagueirão lá, o Braz? Como é David que é? Braz. David Braz, que está em reserva no Mirassol, não jogou ainda e não acertou, certo, gente? É isso? Ótima notícia. Ótima notícia. Ele tá com 37 anos. Faria o que no Guarani? É. Você viu a temporada dele do ano passado? Quer dizer, é um jogador em decadência, tem o maior respeito pelo profissional, mas o Guarani não precisa de um zagueiro do estilo dele, na minha modesta opinião. Tá cheio de zagueiro no mercado aí, melhor que o David Braz, que custa muito caro pelo que joga. A janela vai abrir dia 2 de julho, é isso, Catarina? Junho, 2 de junho, 2/6, abre a janela. Isso, é a janela, aquela janela de exceção aberta para o Mundial, né? Mas aí todo mundo vai poder contratar quando da abertura da janela, Edu. E hoje o ingresso varia, tem ingresso hoje com R$10 com a camisa do Guarani? Tem, né? Isso, no setor aqui da cabeceira, R$20 o ingresso inteiro, né? Então o torcedor, ele tem direito com a camisa a pagar uma entrada, então nesse setor ele paga R$10, lembrando sempre que o tobogã hoje não está aberto. Você sabe que o Elano, ele, grande revelação do Guarani, mas é o tal negócio, ele jogou no profissional só uma partida. Sabia disso, Catarina? Só uma. Foi no dia 23 de maio. Eu até me surpreendi, viu, Edu? Achei que tinha jogado mais. 23 de maio de 99. O jogo foi no Brinco. Guarani 0, Portuguesa Santista também 0. E o goleiro do Guarani era o Gleger, esse dia aqui. E o técnico era o Estevam Soares. Porque o Elano ainda era da base. Então jogou essa partida e tal. E da base do Guarani, ele foi para a base... Quanto foi esse jogo, Edu? 23 de maio de 99, aqui no Brinco. Placar. 0-0. 0-0. Ó, o Gleger não sofreu gol nesse jogo. Pô, o Gleger está sensacional, tá pensando o quê? E o Elano foi depois para a Inter de Limeira e chamou a atenção. Aí o Gersinho contou essa história aqui. O Gersinho levou ele para o Santos, aonde de fato ele foi revelado em 2001, juntamente com Robinho, Diego. No Santos, Elano conquistou 2 títulos do Brasileiro, 2002 e 2004. Ainda pelo Santos, Elano foi vice-campeão da Libertadores em 2003, perdeu a final para o Boca Juniors, e vice-campeão brasileiro em 2003, perdeu a final para o Cruzeiro. No Santos, entre 2000 e 2004, foram 212 jogos e 48 gols ele marcou. Em 2005 foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e lá conquistou o bicampeonato da Ucrânia e a Supercopa da Ucrânia. Em agosto de 2007, Elano muda de ares e é anunciado como jogador do Manchester City da Inglaterra. Julho de 2009, Elano é apresentado como novo reforço do Galatasaray da Turquia. O aeroporto da capital da Turquia recebeu mais de 1.300 torcedores para receber Elano. Em maio de 2010, ainda como jogador do Galatasaray, é convocado por Dunga para a Copa 2010 da África do Sul. Elano foi titular da Copa 2010, fez 2 gols. O segundo gol na vitória 2-1 sobre a Coreia do Norte e marcou o terceiro gol na vitória sobre Costa do Marfim. Entrando Elano, no entanto, Elano sofreu uma grave contusão e não participou da partida contra a Holanda, que culminou com a eliminação do Brasil da Copa, né? O Brasil perdeu 2-1 para a Holanda. Lembrando que Elano foi convocado para a seleção brasileira desde 2004,
Na seleção, Elano foi campeão da Copa América 2007 e da Copa das Confederações da FIFA 2009. Logo após a Copa 2010, Elano volta para o Santos e conquista o Campeonato Paulista 2010. E o melhor, vem em 2011, Santos campeão da Libertadores com Muricy Ramalho e Neymar. Aquela final contra o Peñarol, e lá estava Elano. Elano ainda jogaria no Grêmio, Flamengo, jogou na Índia, voltou para o Santos e conquista o Paulistão 2015. Volta para a Índia e depois volta para o Santos. Sua quarta passagem e encerra a carreira em 2016. Fez vários trabalhos também como técnico, agora está como coordenador no Guarani, certo? Vamos fazer o seguinte, nesse finalzinho de concentração aqui, vamos relembrar aqui, vocês disseram durante a semana, quem sabe me dizer, o Andrei defendeu um pênalti contra o Botafogo da Paraíba, certo, Catarino? Sim, Edu, contra o Botafogo no último jogo. Defendeu. E há muito tempo que um goleiro não defendia um pênalti. Há muito tempo que não foi no dia em novembro de 2021. Na partida Guarani e Vasco da Gama. O goleiro era Rafael Martins. Defendeu um pênalti de Germancano. O Cano estava no Vasco. Final de jogo, 4 de novembro de 2021. Vamos ver se vocês se lembram. O Guarani tinha... E depois, na sequência, que fato aconteceu na sequência da defesa do Rafael Martins? Portanto, desde novembro de 2021, não acontecia um goleiro do Guarani pegando pênalti. Vamos voltar ao tempo? Vamos rever como é que foi esse momento. 4 de novembro de 2021, no Brinco de Ouro, Guarani e Vasco da Gama. Com a palavra, oi, amigo Batista!
Coisa incrível aconteceu em 2021, né? Reta final da Série B. Olha, o Guarani por pouco não subiu. Boa época. Diogo Matheus, lateral direito, Bidu, que tá no Corinthians, Bruno Silva, tinha Rodrigo Andrade, Regis, tinha Andrico como opção, Bruno Sábio, você ouviu aí, Júlio César. Esse Pablo está com 32 anos, está na Inter de Limeira. É atacante e lateral direito. E Rafael Martins, 33 anos, está na Arábia Saudita, hein? Rafael Martins conseguiu o serviço na Arábia Saudita, no Al Sael, onde jogou, agora foi pro outro time lá da Arábia Saudita. Meus amigos, final do nosso Concentração, meu amigo Catarino, encerrando Concentração, Bugres calado. Pois não, Edu, vai a campo Guarani daqui a pouco com Andrei, JP Galvão, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Anderson Leite, Caio Melo e Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. Agora sim, encerrado Concentração, na sequência, Roger Williams vem aí com Guarani e São Bernardo. Lembrando que na TV Bandeirantes começa daqui a pouquinho, 15 para 5 da tarde, a transmissão com o Batista comandando. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca.
Abertos os microfones da Bandeirantes no Brinco de Ouro da Princesa. Em Campinas, a nossa Princesa do Oeste. Temperatura de 25 graus. Já choveu nesse momento para a chuva. O gramado seca, o público vem chegando. O público se reanimou. O público bugrino vem para o campo nesta véspera de Dia das Mães, em que as mulheres não pagam e quem vier com a camisa do Guarani paga meia entrada. A expectativa para o melhor público da Série C no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando o Guarani vai fazer o primeiro clássico paulista nesta terceira divisão nacional. O adversário é o São Bernardo Futebol Clube, de Ricardo Catalá, técnico que outrora já comandou o campeão brasileiro de 78. Guarani e São Bernardo é o jogão que vamos acompanhar pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, aqui no Brinco, com toda a equipe de Carlos Batista. Hoje numa grande cobertura, numa grande mobilização, a Bandeirantes no rádio e na televisão, na TV aberta de graça para você, com o Batista no comando, com o Tigrão, como o Gleger, e na Rádio Bandeirantes conosco, porque não há limites para o rádio. Você que vem com a rádio para sintonizar aqui no Brinco, uma boa tarde, em FM 85,7, nos aplicativos próprios da Bandeirantes, no Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, no Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, no YouTube principalmente, já com imagens da nossa cabine. Um grande e forte abraço para você, obrigado você que está comigo aí no YouTube, deixa o like para mim, vai interagindo no chat do YouTube que eu vou registrar para você aqui, com a bola rolando, também no portal carlosbatista.com.br. Enfim, não há limites para que você possa acompanhar a transmissão da Bandeirantes, multicanal, multiplataforma, e hoje com a nossa mãe, a Band Campinas, também na transmissão do jogo Guarani e São Bernardo, em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. ou Sicredi, cuida bem do seu dinheiro e também de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você, muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Tem futebol na Bandeirantes. 16 horas 41 minutos, hora esportiva do Brasil. Brinco de Ouro da Princesa. Venta nesse momento aqui no Brinco. Expectativa de um bom público já. Tem Guarani e São Bernardo. Bugre vem de vitória sobre o Botafogo da Paraíba, 2-1 no Brinco. O resultado interrompeu uma sequência de 3 derrotas do Guarani na competição. O São Bernardo vem de empate sem gols com Londrina em casa. São 2 jogos sem perder. Ricardo Catalá é o treinador. E esse é o jogo que vamos transmitir com toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Às 17 horas, o árbitro paulista do ABC, Fabiano dos Santos, vai trilar o apito e vai começar mais uma jornada esportiva. E a Bandeirantes movimenta o seu time aqui no Brinco. Bandeirantes. Manchete do Guarani Futebol Clube, repórter Bandeirantes no gramado. Alô, Vladimir Catarino, boa tarde, Vladimir. Oi, Roger, boa tarde pra você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Ufa, né? O Guarani tá mais aliviado depois da vitória para cima do Botafogo da Paraíba, quebrando uma sequência de 3 derrotas seguidas neste começo de Série C. Ainda tem muita coisa para ser alcançada. A meta é chegar o mais rápido possível ao G8 e seguir na briga pelo acesso. Para o jogo de daqui a pouco, segundo seguido do Guarani em casa, apenas uma mudança no time titular. Alan Santos, ele que foi contratado no começo da temporada, mas entrega ao departamento médico, ainda não tinha estreado. Vem para o jogo hoje, no lugar do Rafael. No mais, a começou o jogo contra o Botafogo, inclusive com Anderson Leite recuperado. Confiança é a palavra de ordem no Guarani para a partida de daqui a pouco. Roger.
Vladimir Catarino trazendo as primeiras informações do Guarani, 16h43. Os times já desceram para os vestiários. Quando eles voltarem, já serão com seus uniformes. O Guarani com seu uniforme alviverde. O São Bernardo com seu uniforme aurinegro. O time do Tigre de São Bernardo que agora vem na manchete de Vladimir Catarino. Comandado pelo técnico Ricardo Catalá, que tem conhecidos do torcedor bugrino, né? Romisson passou por aqui, Felipe Azevedo jogou no futebol de Campinas, o Pará também. Mas enfim, o Ricardo Catalá tem lamentado, Roger, que não consegue ainda dar um ritmo para esse time do Campeonato da Série C, que mudou com relação ao time do Campeonato Paulista, mas ainda tem jogadores também entregues ao departamento médico. No último jogo empatou com o Londrina, mesmo dentro de casa, o resultado ruim, mas o rendimento foi bom, segundo o Catalá. E vem a Campinas, não é para buscar empate não, quer a vitória, para quem sabe começar de vez a sua campanha nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Roger. 16h44, hora esportiva do Brasil, aqui no Brinco. Você vai acompanhar todas as emoções de Guarani e São Bernardo, já a bola rola. O quinto sinal marca 4 da tarde, 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Quem vai comentar esse jogo, que pode ser a arrancada do Guarani para a primeira parte da tabela da Série C, é o Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa inicial, CH, boa tarde. Boa tarde, Roger, um grande abraço para você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Eu espero uma vitória mais torcida do que algo concreto, porque pouco vimos ainda do trabalho aí do Marcelo Fernandes. Eu acho que as escolhas que ele fez para os problemas que tem são escolhas corretas. Gosto demais do retorno do Alan Santos, espero que ele esteja bem. Eu acho que o meio campo é isso mesmo. Pablo Baianinho poderia ajudar, pelo menos no banco de reservas. Não acho que está errado o Isaac escalado de começo. Tem que jogar acordado, né? Tomara que a chuva acabe acordando o Isaac dentro do campo. A única coisa que eu não faria é ter escalado o Andrei no gol. Já que ele está escalado, vamos desejar que ele jogue muito bem e que seja um verdadeiro herói em campo. Roger. Valeu, CH, valeu! São 7 jogos na história desde 2010, quando eles estrearam esse duelo Guarani e São Bernardo. Em 2010 pela Série A2, foi a primeira vez que eles jogaram. O Guarani nunca ganhou do São Bernardo, cara. Eu nunca vi um retrospecto desse. São 4 vitórias do Bernô, 3 empates. Nenhuma vitória do Guarani. 12 gols fez o São Bernardo nesse duelo, só 4 fez o Guarani. E hoje vai cair o tabu. Hoje é dia de quebrar tabu, Guarani. Tem outro tabu, hein? Não venceu 2 seguidas ainda o Guarani, jogando na temporada 2025, vai ser hoje também. E aí com o som ambiente do Gilberto Sufi, você já ouviu aquela última corrente do Guarani. Aplausos e tudo mais, o Guarani está pronto, daqui a pouco pinta no gramado. Vai entrar com mamães, viu, Roger? Homenagem ao dia da... Já estão esperando. Informação do Vladimir Catarino, jogadores do Guarani vão subir com mamães. Vão subir com as mães, afinal amanhã é dia dos seres mais importantes das nossas vidas, o dia das mães, de todas as nossas mães. Elas já apareceram ali, já deram um aceno pra cativa. Hoje é o dia de princesa dessas mães aparecendo aqui no Brinco. O Guarani já pinta no terreno, naquela vibração bonita que o Marcelo Fernandes já trouxe para o Guarani, mudando o clima aqui no Brinco. E ele vai acompanhar todas as informações no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Alô, Edu Pinheiro, boa tarde, Edu Zasso. Roger Williams, meu amigo, meu irmão, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, um abraço a todos da equipe, carinhosamente, nossos abraços aí aos ouvintes da Bandeirantes. Olha, vamos com o placar então em dia com a bola. Trabalhos técnicos de quem que é hoje aqui? Pedro Piscinato, o famoso PP. O Danilo Capucci na mesa de som, o PP tá no YouTube. E aí do Brinco, o grande Gilberto Sufi. E tem gol no Brasileirão, hein? Vamos lá, o Em Dia com a Bola. Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. E é gol do Fortaleza lá no Presidente Vargas, Lutero. Fortaleza 1, Juventude 0, 18h30, Mirassol e Corinthians. 18h30, Grêmio e Bragantino. Bragantino bem, tá bem na fita.
vem de 6 vitórias, 18h30, Vitória e Vasco, Vascão numa draga danada, hein? Agora voltou Fernando Diniz, o treneiro. E 9h, Flamengo e Bahia no Maracanã. Amanhã destaque para Palmeiras e São Paulo. Vai ser na Arena Barueri, gramado sintético. Amanhã tem Atlético Mineiro e Fluminense. O Galo voltando a jogar na Arena MRV, agora com gramado sintético. Amanhã no Engenhão, 20h, Botafogo e Inter de Porto Alegre, gramado sintético. Na segunda-feira, Allianz Parque, Santos e Ceará, gramado sintético. E lá no gramado do 15, você viu como é que ficou? Como é que chamou o cara lá, o cantor que estragou lá? MC Rian, hein? Foi fazer um show, deu um cavalo de pau com uma Lamborghini, estragou lá o gramado do 15. Deus do céu. Ó, na Série B, começou na quinta-feira a 7ª rodada com o Atlético Paranaense 1, Chapecoense também 1. O detalhe é que saiu um pênalti, aliás, saiu o gol da Chapecoense foi aos 44. E aos 55 de pênalti, o Juliano empatou para o Atlético, sendo que antes estava 0x0, saiu um pênalti para o Atlético, Allan Kardec cobrou e o goleiro da Chapecoense acabou defendendo, hein? Destaque para a Série C, além de Guarani e São Bernardo, mesmo horário daqui a pouco, Náutico e Confiança, 19h30, Anápolis e Ipiranga, mesmo horário, Brusque e ABC. A Ponte joga segunda-feira, narração de Nando Borges, a Ponte joga em Itu, 19h30, Itone Ponte. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembra de votar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiada.sicredi.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 4 da tarde. Ele marca. 4 da tarde, 53 minutos, hora esportiva do Brasil. Guarani na boca do túnel, São Bernardo também. E a Bandeirantes com a Brasitone escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco.
O brinco de ouro é a Taba. Mais uma vez o time do Guarani para o confronto contra o São Bernardo. Marcelo Fernandes escala o bugre com o Andrei, goleiro 1. 2 para JP Galvão. Rafael, Alan Santos, meia dúzia, Emerson. 5 Natan, 8 Anderson Leite, 10 Caio Melo, 1 Isaac. 7 Rafael Bilu, 9 Júnior. Repeteco do Guarani que entra em campo neste momento com a camisa verde e o calção branco. Andrei, JP Galvão, Rafael, Alan Santos e Emerson. Natan, Anderson Leite, Caio Melo e Isaac. Rafael Bilu e Denis Júnior. No banco, à disposição para 5 alterações do Marcelo Fernandes. 12 para o goleiro Fred Conte. 22, lateral direito Lucas Justin. 13 para o zagueiro Léo Coutro. 14 para o também zagueiro Lucas Rafael. 16, lateral esquerdo Caio Christian. 15, volante Matheus Sarará. 20 para o meia Giovani. 23, atacante João Victor. 17, atacante Luiz Miguel. 21, atacante Cristiano. 18, atacante Samuel. E 19 para o atacante Lucas Macedo. O Tigre do ABC, o São Bernardo escalado por Ricardo Catalá, com Júnior Oliveira 12, 21 Hugo Sanches, 3 Helder, 4 Rafael Forster, 95 Pará, 20 Emerson Santos, 17 Romison, 35 Foguinho, 59 Pedro Felipe, 32 Rodolfo, 11 Felipe Azevedo. São Bernardo Oliveira, Hugo Sanches, Helder, Rafael Foster e Pará, Emerson Santos, Romison, Foguinho, Pedro Felipe, Rodolfo Azevedo. No banco, 84 para Vanderlei, 2 Rodrigo Ferreira, meia dúzia Arthur Henrique, 10 Vitinho, 13 Matheus Salustiano, 19 Henry, 25 Pedro Carrerete, 26 Dudu Miraíma, 30 Silas, 33 Cauã Jesus, 75 Valência e 90 Felipe Garcia. Arbitragem do jogo. O árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos. Bandeira 1, Rafael de Albuquerque Lima. Bandeira 2, Denis Matheus Afonso Ferreira. O quarto árbitro é Murilo Tarrega Victor. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos começar pelo São Bernardo, que tem um time muito experiente. Para você que está desavisado aí, tem o Pará, lateral esquerdo, tem o Romison, que já jogou no Guarani, tem o Foguinho, tem o Pedro Felipe, o Rodolfo e o Felipe Azevedo. Veja que eu falei mais de meio time, além de ter no seu comando técnico o Zanardi, que na minha concepção é um treinador que merece todo o nosso respeito, um cara que arruma time. Eu gosto do trabalho dele. E qual o problema do Guarani? O Guarani precisa ganhar ritmo, entrosamento, e o Marcelo Fernandes, ele desde que chegou, ele está adotando a simplicidade como sentido do seu trabalho. E eu acho que esse é o caminho correto. Eu nem sei o que vai acontecer hoje, mas também não tem tanta coisa para fazer. Ele colocou, que para mim é o mais importante, os jogadores de meio campo, cada um no seu lugar. Natan, primeiro volante, Anderson Leite, segundo volante, e o Caio Melo encostando um pouco mais à frente. O Caio Melo, ele é um jogador inquestionável com a 10? Claro que não. Mas ele tem cacuete de jogar ali por dentro. Eu acho que no ataque não tem discussão. Bilu e Denis Júnior são os dois melhores atacantes que o Guarani tem. E tem o Isaac, que tomara ele esteja acordado para o jogo de hoje. Laterais, eu não vejo maiores problemas. Eu não vejo, por exemplo, uma distância técnica do JP Galvão para o Justin. Não vejo.
Eu até poria mais o Justin do que o JP Galvão. O Marcelo acha que não. Eu respeito, não é? E no lado esquerdo não tem contestação. Na zaga, a grande novidade do jogo é, mais uma vez, voltando à equipe titular, o Alan Santos. A expectativa que eu tenho é muito grande, mas a prática é só assistindo o jogo. Ficou um tempão machucado aí, e ele que é tecnicamente o melhor zagueiro que o Guarani tem. Tomara que ele esteja bem, porque se ele estiver bem e suportar legal o jogo, tá aí mais um titularíssimo pro gol, aliás, para a quarta zaga do time do Guarani. O questionamento, eu desejo muita sorte a ele, é o Andrei no gol. Tem o Arzur que chegou agora, treinador de goleiros renomado, que eu respeito muito. Marcelo Fernandes não rasga nota de R$100, não rasga. Então eles devem estar fazendo um trabalho psicológico e espero que eles saibam o que estão fazendo. Mas esse amigo de vocês colocaria um outro goleiro. O garoto ou o goleiro reserva, mas o Andrei não. De qualquer maneira, repito, sorte a ele, sorte ao Guarani. Não vai ser fácil o jogo, o São Bernardo é um time arrumado, mas o Guarani, nessa empolgação, mais do que parte técnica, tem grandes chances de vencer a sua segunda partida no Brasileiro, Roger Williams. Valeu, CH. Nesse momento, jogadores dos dois times estão respeitando o minuto de silêncio de forma muito peculiar, não, Vladimir? Eles ficam circulando ali o círculo central do gramado. Uma homenagem, um minuto de silêncio diferente, não, Vlad? É, legal também, né? Legal. Normalmente cada um fica no seu campo, os times, né? Agora fizeram círculos, né? Para esse um minuto de silêncio. E agora sim cada um se encaminha para o seu lado. Roger. 17 horas pontualmente, hora esportiva do Brasil. Hoje, de forma diferente, o Guarani começa à direita do seu rádio. Atacando, portanto, no primeiro tempo para o gol do portão de entrada. O goleiro do Bugrão, Andrei, 31 anos, camisa 1, vai defender o gol do placar eletrônico neste primeiro tempo. Guarani com meias verdes, camisas verdes, calções brancos. Já o São Bernardo com meias zebradas em amarelo e preto, calções pretos, camisas amarelas. O goleiro Júnior Oliveira, camisa 12 inteiro de vermelho. O goleiro Andrei com um uniforme bonito, um cinza escuro, um cinza muito bonito. Vai começar o jogo, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série C, quinta rodada, bola rolando em Campinas e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Apitou o árbitro, a administração do estádio ligou a iluminação artificial e não era sem tempo, porque estamos num sábado nublado em Campinas, 25 graus, mas a noite já está chegando mais cedo. Guarani troca passes aqui no setor intermediário, pega na bola o camisa 4, Alan Santos de volta, ele abre a bola para Emerson pela ponta esquerda, escapuliu, a bola foi atrás, consertou, tentou dar a caneta para cima do Hugo Sanches. O Hugo se livra da bola, tocou, mas ela já tinha saído, detorou o bandeira aqui à minha frente. Quem corre por aqui é o Denis Matheus Afonso Pereira. O trio é paulista, comandado pelo andreense Fabiano Monteiro dos Santos. Bola aqui atrás com camisa 3, Rafael, da equipe do Bugre. Ele solta a bola, não para o JP Galvão, era dúvida, mas tá pro jogo. O loirinho, camisa número 2, ele que tem 24 anos, retrocedeu até o goleirão Andrei, bate na bola de perna dele, levantando o Guarani para o campo de ataque. 1 minuto e 15, 0-0. Quinta rodada no campeonato da Série C para você. É a Bandeirantes no rádio, na televisão, hoje com o Bugrão, domina Foguinho, recuperação dos caras, Foguinho tenta passar no meio de dois, foi travado por baixo, é falta, primeira falta pro jogo, é pro São Bernardo na meiuca aí, Vladimir. O Rafael Bilu, né, chegou na marcação no carrinho mais forte, acabou derrubando o Foguinho, o árbitro em cima do lance marcou a falta. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Salvador Lozino, torcendo pelo São Bernardo, o Eduardo Angeli também comigo, o Rodrigo Silva, bora, o Antônio, bora lá, Bugrão, vamos ganhar esse jogo, deixe o seu recado e o seu like pra mim, faça a jornada junto comigo. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102.
2 minutos de bola rolando, o futebol é na Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Tentou evoluir a jogada, o time do São Bernardo, bola com Pedro Felipe, muito forte. Se perde pela linha de lado, já batido o arremesso lateral pelo Emerson. Emerson aciona o zagueirão Alan Santos. Alan toca essa bola, soltando aqui pelo setor esquerdo do campo, tentando meter a bola para o camisa 11 do Guarani, que era o Isaac. Chega bem na marcação para colocar para fora o Hugo Sanches. Canta torcedor do Guarani. Depois da vitória pra cima do Botafogo. É isso mesmo, é virar a chavinha e mudar o clima aqui pelos ares do Brinco de Ouro. Lançamento pela ponta direita, buscando camisa 7, Rafael Bilu. 4 pegou a saída e pegou que a bola tocou por último no Bilu. Bola foi pra fora, arremesso lateral. Lateral no campo defensivo para bater a equipe do São Bernardo. Esse é o futebol da Bandeirantes, é o primeiro clássico paulista do Guarani nesta Série C. Primeiro duelo entre as equipes por uma competição nacional também. Debutando o Guarani contra um paulista na Série C. E é a primeira vez que esses dois se enfrentam em uma competição nacional. Bola lá com o goleiro Júnior Oliveira, dá um passe curto, abre pelo setor esquerdo, bola com Rafael Foster, o zagueirão de chuteiras vermelhas. Ele faz um break na jogada, vai levantar a cabeça, ele busca alguém para passar, não tem pressa, vira lateralmente entregando para o seu companheiro de cozinha, que é o Helder. Helder é o capitão dos caras, já mete à frente essa bola com o Emerson. Emerson volta aqui pelo setor direito com o Hugo. Hugo meteu à frente, botou para correr. Atenção na frente, Azevedo tocou, foi pro solo, Foguinho, tá por lá o jogador do Guarani para tirar, com falta, sem falta, deu falta em cima do Rodolfo, Guilitão experiente, já tá carequinha, é falta pros caras e leva perigo, Vladimir. Falta cometida pelo Emerson, né? No primeiro momento o árbitro não marcou, depois na sequência o Emerson acabou cometendo a falta e dá ao São Bernardo a oportunidade de cruzamento para a área. Roger. É falta para o São Bernardo, 4 minutos, primeiro tempo. Gol da direita, você em casa imaginando o Guarani defendendo o gol do placar eletrônico no primeiro tempo. O gol dos Mastros, que nesse momento tem as bandeiras se movimentando porque venta aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 17 horas e 5 minutos, hora esportiva do Brasil, você comigo na Bandeirantes. Você comigo no YouTube, 24 graus a temperatura, atenção, é falta para os caras, há uma conferência, vários estão para cobrar, Foster tá mais para ele, tá mais pro Foster essa cobrança, Pará também por ali, os dois estão posicionados, o árbitro pede para que a barreira não mande, reposiciona a barreira de apenas 2 homens do goleiro Mandrei, ele vai proteger mais o canto direito, o canto esquerdo, Deus cuida, atenção pra bola, ameaçou, bateu, jogada ensaiada, Foster pro gol, defendeu Andrei, espalma espetacularmente, uma cobrança que tentou me enganar o goleiro do Bugre, Vladimir. Cobrança ensaiada, hein? Que pancada do Rafael Foster, foi no meio do gol, mas lá estava o Andrei para espalmar a linha de fundo, escanteio Bernó. Escanteio para o São Bernardo, atenção, Pará, vai para a cobrança, guarda-chuva aberto aí Andrei. Guarda-chuva aberto aí, Andrei. Vai parar para a cobrança. Momento de expectativa. 5 minutos já o primeiro giro do jogo para você. O árbitro já autorizou. Tá demorando demais o time do São Bernardo. Parar para a bola, meia altura. Chega rasgando o time do Guarani. Agora aproveitar para o contra-golpe. Bilu tentou pegar a bola. Tirou a zaga do São Bernardo. Ela cai de novo pelo setor direito. Pará, rolou até frente. Bateu o Hugo cruzado. Tira de cabeça o zagueiro. E mete para trás num susto terrível. E é novo escanteio, Vladimir. Tive a impressão que foi o Alan Santos quem tava lá, né, do outro lado para fazer o corte, enfim, zaga do Guarani mandou para fora, mais um escanteio, São Bernardo no ataque. Foi ele mesmo, Alan Santos, é momento de pressão, é o segundo escanteio consecutivo, mudou o batedor, Hugo vai para a cobrança, autoriza o bandeira, o árbitro vai lá agora e chama a atenção daquele famoso puxa na grande área. Vai dar bronca e manda o jogador do São Bernardo esperar um pouquinho para a cobrança. Tudo isso já estamos com 6 minutos. 6 minutos de uma pressão intensa do São Bernardo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E agora a torcida fica impaciente. Ele vai lá, chama a atenção. Anderson Leite, o capitão do Guarani. E também o Pedro Felipe. Agora sim, autorizado o Hugo, levantou, mas levantou mal, o time do Guarani tenta pegar o rebote do outro lado, vai proteger para ganhar o lateral, isso que faz o Bilu ganhar lateral do outro lado, é bola para o Guarani bater, tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 6:50, primeiro tempo.
Com Danilo Capucci na mesa de som, com PP no YouTube, com Gil Kleber na técnica central, com Gilberto Sufio Giba aqui comigo na técnica externa, colocando você dentro do brinco. Eu confirmo 7, primeiro tempo. Placar de 0 para o Guarani, 0 para o São Bernardo, Edu. Olha, Brasileirão, segundo tempo lá no Presidente Vargas, Fortaleza 1, Juventude 0 na Série B. Segundo tempo de Avaí 0, Atlético Goianiense também 0. Bandeirantes Campinas com você, 24 graus a temperatura, troca passos do time do Guarani no setor intermediário. Vamos lá, Bugrão, vamos lá. Caio Melo lançou, botou à frente para correr. O Dani Júnior vai nela, o goleiro. Júnior Oliveira encaixa sem dificuldade alguma. Parou de chover, né, Vladimir? O tempo firmou, como a gente fala lá em Americana. Parou sim, Roger. E como tá ventando, o vento acaba levando as nuvens mais carregadas, né? Claro que tá bem nublado, mas nesse momento não chove. Essa faixa nova da Fúria, hein, Vladimir? Novinha atrás de você aí, hein? É, rapaz, imagina o trabalho pra carregar isso aí, né? Mas ficou muito bonita, realmente, a faixa ali da Fúria, a torcida do Guarani. Tem falta em cima do Pedro Felipe aqui na risca divisória, já batida pelo time do São Bernardo. Placar de 0-0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia e para ocasiões especiais também. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 8h23, com ela dominada é Helder, o capitão dos caras, recolhe na perna direita, vai fazer o passe curto, à frente passou para Romisson. Romisson abriu ponta direita, Hugo, tá passando no costado do zagueiro, atenção Pedro Felipe, Hugo levanta na boca do gol, mergulha para tocar de cabeça, tenta enganar o goleiro, o Felipe Azevedo, e não consegue, ela vai direto para fora, Vladimir. É, mas mais uma chegada do São Bernardo, né? Cabeceou ali dentro da área, acabou atrapalhando, na verdade, porque do outro lado estava tentando chegar para terminar ali o Felipe Azevedo, enfim, a bola pela linha de fundo, é tiro de meta Guarani. Aqui em Campinas são 2 empates, 100 gols e uma goleada por 5-1 para o São Bernardo. Jogando em Campinas, o Bernô jamais perdeu, mas hoje esse tabu vai cair. Pode escrever aí que hoje vai cair esse tabu e que cai a temperatura agora, hein? Aquele ventão que bate aqui agora, que gela até a churanha, hein, Catarina? É, já tô com a churanha geladinha mesmo, bem agasalhado, Roger. Domina o time do Guarani no campo intermediário. Bola lá atrás com o Rafael. Rafael solta essa bola lá pelo setor direito do campo. Vem buscar aqui o JP Galvão. Ele faz a tabela, o Natan, na verdade. Nenhum dos dois, né? É o Caio Melo. Caio Melo lá do outro lado vai fazer a soltura de bola. Anderson Leite tentou o levantamento, bateu no jogador do Guarani, vai pra fora, bateu no Bilu. É arremesso lateral para a equipe do São Bernardo. Quase 10 no primeiro tempo aqui em Campinas. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Lateral para o Guarani bater bem na risca divisória do campo. Camisa meia dúzia, Emerson vai para a cobrança, já cobra aqui atrás. Recomeça com Alan Santos, 34 anos, experiente, zagueiro, bom zagueiro do Guarani. Ele trabalha do outro lado para Rafael, esse um pouco mais jovem, 26. Ele abre a bola soltando para JP Galvão. Galvão pelo meio de campo, atenção, uma bola no veneno, mesmo assim consegue escapar o Natan. Natan rola essa bola soltando para Rafael Bilu. Vai passar pela direita, o camisa 8 tocou para ele, abrindo com o Anderson Leite, vai tentar buscar a linha do fundo, estica demais a bola, chega pressionando pela direita, JP Galvão, mas sai pro jogo com tranquilidade depois a equipe do São Bernardo. A bola recuada para o zagueirão, o Foster pelo setor esquerdo com Pará. O Guarani adianta demais as suas linhas, tenta atrapalhar a saída de bola, mas quem desce é o time dos caras, vem com Romisson, engata uma quarta contra-golpe pro Bernô, bola pela direita para Hugo Sanches, devolveu, atenção, chegou batendo cruzado, Romisson vai para fazer a defesa, o goleiro Vladimir. A sorte do Guarani é que o passe feito pelo Hugo Sanches foi muito forte, né? Até tentou, chegou na bola o Romisson, mas não a ponto de cruzar com perigo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11, primeiro tempo. Brinco de Ouro, quinta rodada, Série C, 0 Guarani, 0 São Bernardo, Edu. Olha, ainda em termos de brasileiro da Série C, Náutico e Confiança, primeiro tempo em Recife, 0-0 no Brasileirão. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, 17h30, mas hoje, 18h30, Mirassol e Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
No rádio e na televisão, hoje tem Bugrão na Bandeirantes. Anunciando para segunda, 7h30 da noite, Ituano e Ponte. Duelo de líderes, vale a liderança do campeonato da Série C. Leandro Boles vai transmitir segunda, 7h30, Ituano e Ponte Preta. Mas agora eu quero a análise inicial de Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, como começa o jogo? Você fala já, que Felipe Azevedo vem pela ponta esquerda, rolou foguinho, chegou linha de fundo, bateu cruzado, defendeu o goleiro, ela vai entrando, é gol! É gol, é gol, é gol! Gol do São Bernardo! No bate, rebate pela esquerda, chegou foguinho, chutou cruzado forte, o goleiro foi, mas não pegou. Ela bate no ataque do São Bernardo e entra. Quem comemora de forma mais efusiva é Foguinho. Mas o Pedro Felipe estava na jogada, o camisa 59, ele também cumprimenta os seus companheiros. Eu tô mais com ele, Pedro Felipe, ele não perdoa, ele marca. Fatal, letal, e o São Bernardo, que buscou o jogo até aqui, sai na frente. 1 para o São Bernardo na marca de 12 minutos. Primeiro tempo, 0 para o Guarani. Impressionante, que besteira fez o setor defensivo do Alviverde, hein, Vladimir? Quebrou cabeça, bateu cabeça de novo, né, Roger? O Foguinho teve liberdade lá pelo setor esquerdo de ataque, direito de defesa do Guarani, jogou para a área e também tive a impressão do Pedro Felipe colocando para as redes, mas com muita liberdade, né, com muito espaço. De tanto pressionar, o São Bernardo abre o placar 1-0 no Brinco. Agora, CH, eu ia te chamar num placar de 0-0. Quando o Quincenal marca 5h15 da tarde, quando o Guarani ataca pela ponta esquerda, já o CH. Vamos lá, Emerson. Vamos lá, Guarani. Levantou na área forte, passa sobre o Denis Júnior e vai cair do outro lado. Tem que pegar a bola, senão ela vai sair. É pros caras. Bilu pegou a bola. Ponta direita, vai trabalhar bonitinho. Tentou colocar a bola, bate em Foguinho e sobra para a equipe do Tigre. E aí, CH, e o jogo agora 1-0 pro São Bernardo. Você fez uma observação corretíssima aí. O São Bernardo estava melhor na narração do gol, sempre brilhante. O São Bernardo está com a bola, o São Bernardo está fazendo transição correta, tem um meio campo que funciona, tem atacantes que são incisivos. Agora a Sai jogando errado o São Bernardo, lá vem Guarani, dominou, Denis Júnior virou de fora! Falta. Ele tá marcando uma falta de ataque, é isso, Vladimir? Isso, e aplica cartão amarelo para Denis Júnior, né? Segundo o árbitro, acabou deixando o braço, acertando ali o jogador adversário. Quem estava no lance ali era o Hugo Sanches, amarelo, portanto, para Denis Júnior. Prometo que agora você conclui o seu primeiro comentário, CH. Sem problema. O lado direito de marcação do Guarani tá muito mal. Rafael lento, chegou lento na bola. Foguinho levantou a cabeça, tirou um selfie para fazer o cruzamento. E nas costas do JP Calvão, né? Não funciona, já faz tempo. Isso é um detalhe que o Marcelo Fernandes vai ter que corrigir. Não tem jeito. É o pior dos mundos, né? Você tomar um gol em casa com 11 minutos do primeiro tempo é tudo que o Guarani não precisava. De qualquer maneira, até agora o resultado está correto, porque quem está jogando futebol é o São Bernardo. Estamos no rádio, na televisão e no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Juntando as duas audiências, estamos massacrando muito bem. Muito obrigado você que está pelos dois canais. Deixa o like pra mim. Guarani partia com o Emerson. Jogo de corpo pra cima dele, a torcida pediu falta, o árbitro mandou se levantar, é só tiro de meta, Vladim. Eu também achei apenas jogo de corpo, né? O Pedro Felipe, ele chegou mais forte pra cima do Emerson. Caiu o lateral do Guarani, bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16, primeiro tempo. Do Brinco. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, continua Fortaleza 1, Juventude 0, segundo tempo. Olha, tem gol lá em Recife, eu dependo do VAR, tá? Gol do Náutico, Náutico 1, Confiança 0. Bandeirantes. Carlos Lemos está comigo, boa tarde a todos. Chuva em Itatiba, está em Itatiba acompanhando a Bandeirantes. Gabriel Antônio, bora Bugrão, vencer mais uma. Ricardo Monteiro, 1-0 São Bernardo, que é o dono do Brinco, tá tirando uma casquinha aqui pelo retrospecto do São Bernardo, que é melhor na história contra o Guarani.
O Gabriel tá dizendo o seguinte, de Belo Horizonte, torcendo pelo Bugrão. Gabriel, Vilma e Carol, sucesso aí, Roger e equipe. Valeu, Gabriel. Alô, BH, capital de todos os mineiros. Ô, Roger. Chamou, falou. Não, o torcedor que disse aí sobre ser dono do brinco é a questão da Magno, né? Que é a gestora do São Bernardo e também dona do brinco, né? Eu fui mais pelo aspecto futebolístico e você pelo aspecto econômico. Você é brilhante, Vladimir Catanelo. Roger. E vem os caras, estão dentro da grande área, já a bola com o Rodolfo. Girando ali, afasta a zaga alviverde. Rifando a bola, colocando pra fora, é arremesso lateral. Alguém chamou? Não, eu não dependo do VAR, porque na Série C não tem VAR. Foi gol do Náutico. Por enquanto tá 1-0, Náutico 1 confirmado. Náutico 1, Confiança 0, perdão. Ricardo Monteiro, um abraço pra você, meu amigo. Roger, Churanha aqui em BH é outra coisa, tá dizendo o Gabriel. O que seria outra coisa em BH, hein, Vladimir Catarino? A tal da churanha que você inventou recentemente. Talvez seja... Olha aí o São Bernardo. Bola na frente, atenção, bateu cruzado sozinho, vai pintar Felipe Azevedo, bateu! Defendeu, Andrei! Que liberdade! Dá pra dizer que ele perdeu o gol porque meteu no peito do goleiro bugrino, Vladimir. Eu acho que o próprio jogador do São Bernardo se surpreendeu, né? Olha o Guarani. Nossa, o jogo é lá e cá, o jogo é bom. Pela ponta esquerda, vamos Guarani. Quem sabe tentar o gol de empate, Caio Melo. Perdeu, foi presa fácil pro setor defensivo Aurirrubro, Aurinegro, né? É amarelo e preto, aurinegro, lá do ABC Paulista. Bola com Caio Melo, domina, recolhe na perna direita, abre um pouquinho mais aqui atrás para o camisa 4, Alan Santos. Troca passes da equipe do Guarani, busca o gol de empate, tá perdendo. Gol de Pedro Felipe aos 12 do primeiro tempo. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 18:38. Todo o Guarani no campo de ataque, agora vai ser pressão. Vamos lá, Bugrão, caprichar no passe, caprichar nos cruzamentos. JP Galvão tenta passar, mas não passa do Felipe Azevedo. O vovô do campo tem 38 anos, jogador mais velho nessa partida. Aliás, os mais jovens do São Bernardo têm 28 anos. E o Guarani com Natan com 19, com JP Galvão com 24, com Caio Melo com 25. O Guarani tem uma média de idade muito inferior do que é do São Bernardo. E o Bugrão vem com o Anderson Leite, o capitão hoje. O Anderson Leite rolou essa bola mal! Mas que passe fedorento esse, Vladimir! O Guarani tem esse problema, né, Roger? Quando toma o gol, se abala, né? E tá abalado o time do Guarani, errando passes que normalmente não errava e tá perdendo o jogo. Tá perdendo por 1-0. Guarani que iniciou a rodada na 15ª colocação com 3 pontos. O São Bernardo iniciou na 11ª com 5 pontos. Tá pegando o elevador, tá chegando a 8 pontos, mas tem muito jogo ainda pela frente. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Ponte Pretanos, segunda-feira, 7h30, Ituano e Ponte Bolis transmite aqui na Bandeirantes pra você. Olha o foguinho, o homem que bateu cruzado, deu praticamente uma assistência para o gol do São Bernardo. Há pouco, aos 12 minutos. Essa é a marca de 20 minutos. Capucci marca comigo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, primeiro tempo. No brinco, tá caindo a noite desse sabadão bonito aqui na Princesa do Oeste. 1 pro São Bernardo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, segundo gol do Fortaleza no Brasileirão. Fortaleza 2, Juventude 0, estamos no segundo tempo. E na Série C, o Náutico fez um gol. Na Série C, gol do Náutico marcado pelo Marco Antônio. Náutico 1, Confiança 0. Bandeirantes Campinas, no youtube.com/Portal Carlos Batista, também ao vivo com a gente, muita gente por lá. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí e conheça mais. aromadeservas.com.br. Boa virada de bola da direita para a esquerda, boa virada do Rafael Bino, mas foi forte, não pegou o Emerson. A intenção foi boa, mas a dimensão da força não foi calculada. É arremesso lateral para o São Bernardo bater aqui em frente da cabine da Bandeirantes. E aí, CH21 e o jogo? Mudou pouca coisa, né? Até o Guarani está tentando, mas é uma estratégia do São Bernardo baixar as linhas para tentar colocar velocidade, que é uma das características do time do São Bernardo.
O Guarani não faz um bom jogo, o meio campo não funciona e o meio campo do São Bernardo é o ponto alto da partida, na minha modesta opinião. De qualquer maneira, não dá para contestar o resultado. O Guarani até está com mais posse de bola, mas quem está jogando futebol por enquanto é o São Bernardo. Primeiro time do Guarani vem com o Everson, lado esquerdo do campo, limpa bem, sai da marcação do Pedro Felipe, autor do gol. Ele solta essa bola, tocando aqui pelo lado esquerdo do campo. Vem para buscar a bola o Isaac. Isaac devolve para Alan Santos, aqui na risca divisória do campo, mete de primeira, aqui pela ponta esquerda pro domínio do Caio Melo. Caio puxou para a perna direita, levantou no segundo pau. Subiu o zagueiro Rafael Foster para tirar. O Guarani briga pelo rebote. JP Galvão puxou o seu marcador, juiz deu vantagem, ela cai pelo setor esquerdo com o Pará. O Pará experiente, lateral esquerdo, rolou mais no veneno, a sorte que apareceu o volante Romison, ele empurra no veneno para o goleiro também, que sai jogando com os pés e se livra dali, vai dando sorte também o São Bernardo nesses perigos. O Guarani continua apertando, segue apertando, todo o São Bernardo no campo defensivo, todo o Guarani no campo de ataque, vai Bilu, capricha garoto, arruma alguma coisa aí garoto, ele tocou essa bola, virou Isaac pro gol, carimbou a zaga do São Bernardo, vai tentando chegar o Guarani e deixa o contragolpe para o São Bernardo. Felipe Azevedo engata uma quarta, 85 anos, ele tenta chegar, a bola corre mais do que ele. E ele tá num tronco, hein, Vladimir Catarina? Ó, olha a silhueta do Felipe Azevedo, hein? Eu espero chegar aos 38 com esse físico, hein, Roger? Mas ele corre bonitinho, você parece um robozinho, né? 23, tá 1-0 pro São Bernardo no Canto Brinco, empurra o Guarani para o gol de empate e vem JP Galvão dominando lá pelo lado de lá, pelo setor direito do campo, já passa no foguinho, ele tabela lá na ponta direita, vai deixar a bola sair para ganhar o escanteio, a bola bate caprichosamente no pau da bandeira e sai arremesso lateral, o próprio JP vai para a cobrança, 23 e 25, você ligado no futebol da Bandeirantes, aqui Campinas, aqui é a capital do interior paulista, você ligado no futebol da Bandeirantes, a principal emissora esportiva no interior do Brasil. Vai JP para a cobrança do arremesso lateral, vamos Guarani, tá 1-0 para os caras, levantou a bola na grande área, tirou de cabeça, afastou parcialmente, mas ela volta ainda para o levantamento. O Bugrão tentou uma jogada de efeito lá pelo outro lado, não consegue. Tá com o pé meio descalibrado os caras. O Bilu, por exemplo, já tentou duas e não conseguiu, Vladimir. Exagerou na força nesse lance o Bilu, né? E não tinha ninguém, até porque a bola nem foi na área, foi do outro lado pela linha lateral. Já abraçar aqui o Cleiton da Láqua, o Emílio também, meu tudo tá com problema, não tem comentários aqui, agora tá aparecendo o Emílio, tanto que apareceu aqui os seus comentários. Juvenal Maia, quanto tá o jogo? Tá 1-0 para a equipe do São Bernardo, gol marcado aos 12 do primeiro tempo pelo Pedro Felipe. O CH, tem gente aqui falando de mais uma falha do Andrei no gol do São Bernardo, você achou, CH? Não achei, aliás ele fez uma grande defesa na partida, não achei, ali foi lance, né, de cobertura, de velocidade, de espaço que deram pro Foguinho que fez o cruzamento. Não achei falha do Andrei. CH falou, tá falado. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tenta o Guarani, mais uma enfiada para Denis Júnior, tranquilo para Júnior Oliveira, ele faz a defesa tranquila, para você que ligou o rádio, o seu dispositivo, o seu telefone agora, estamos no Brinco de Ouro da Princesa, público bom, hein, Vladimir? Melhorou bastante, Roger, melhorou bastante, claro que a maioria está se protegendo, né, de uma possível chuva, mas melhorou bastante o público aqui no Brinco. Guarani que tem a 7ª melhor média de público da Série C, com 3.852 torcedores por jogo, num total de 7.704 em 2 jogos, mas hoje a expectativa de aumentar essa média. Vem Guarani, atenção, 1-2, ele Júnior, derrubado! Ele levanta as duas mãos, diz que foi na bola. Na troca de passes com o Anderson Leite, ele fica caído até agora à sua frente aí, Vladimir. No ao vivo eu tive a impressão de uma dividida mais forte, mas sem falta. Claro que talvez o replay desminta, mas é a visão do árbitro ao vivo, por isso acho que acertou, Roger. Não tem VAR, vamos até contar com o CH, com o Edu, com o recurso da Band na repetição, para ver se tá certa a torcida em pedir pênalti. Enquanto isso, Hugo Sanches desce pela direita, tabela com Pedro Felipe, o Tigre é perigoso, tá vencendo por 1-0 o São Bernardo, bola aqui atrás para o Rafael Foster, domina lá pelo lado esquerdo já do campo de ataque, vai encarar a marcação do Denis Júnior, prefere virar, devolvendo para o último homem que é o Helder, o capitão da equipe do São Bernardo, empurra a bola para Hugo Sanches, 26 minutos, tá 1-0 para os caras, tocou no coçado do Emerson, chegou Pedro Felipe, bateu direto para fora pela linha de fundo.
Mas ele ganhou na corrida do lateral esquerdo do Guarani. Assim não pode, assim não dá. É tiro de meta. Teve o replay aí no estúdio, hein? CH, em Edu. Sim. Houve Nada. absolutamente nada. Trombada do Denis Júnior com o zagueirão de São Bernardo. No Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta. 27 minutos, etapa final de jogo. Você está no futebol da Bandeirantes. Primeira, né, Roger? Primeira etapa, 27 minutos. Vladimir. Matar o bugrino do coração. Vladimir, tem jogo ainda, Vladimir? Tem muito tempo. O Bugrão vai virar esse negócio, Vai. Vladimir. Só que assim não pode, né? Fazendo essas besteiras agora que fez, dando a bola de presente para o Foguinho. Assim não vai dar. E foi o capitão Anderson Leite que arrumou essa confusão aí. Bola com o Hugo Sanches pelo setor direito. Limpou, passou de passada o Isaac. O time do São Bernardo joga bonito aqui em Campinas. Bola com o Hugo. Hugo meteu aqui atrás e traz a bola para o Rafael Foster. Foster com o capitão Helder. Vai trocando passes bonito o time de Ricardo Alcalá. Placar de 1-0, eles vencem o jogo e estão pagando aqui, fazendo uma moralzinha com passes bonitos também. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Alô, Enivaldo Milani. Com Anderson Leite e Isaac temos 2 a menos. Realmente hoje eles não estão bem. Abraçando aqui o Juvenal, o Victor Pagliari. Culpa do Klaus. Ô Vitor. Ô Vitor. Cleiton Reis. Eric Amaral. Circo dos Horrores em Campinas está dizendo aqui. O Cleiton está dizendo o jogo de portões abertos ou fechados? Abertos e tem bastante gente aqui. Laércio Nascimento, estamos cantando na chuva, bora Bugrão, é isso aí, bora Bugrão, eu quero o clima positivo. Tem falta o Guarani agora para bater, Vladimir. O Denis Júnior sofreu a falta e quase deu cartão amarelo pro árbitro, pedindo cartão pro jogador da equipe do São Bernardo que estava no lance, o Helder. O árbitro confirmou a falta e o Caio Melo tá ali pronto para cobrar, Roger. Mas não deu cartão, é isso? Não, sem cartão. Por enquanto nenhum cartão mostrado pelo árbitro da partida. Esse árbitro que é de Santo André, do ABC Paulista, portanto tem 27 anos, é administrador de empresas e faz o seu 4º jogo na Série C. O Denis Júnior tomou cartão, viu, Roger? Naquele lance lá que ele cometeu a falta. Perfeito, eu quis dizer que era só nesse lance, mas... Nesse entendi. lance ninguém, mas no jogo sim, o Denis Júnior, um único cartão. Falta para o Guarani, ameaçou, o Emerson deixou a posição da cobrança para o Caio Melo, colocou na área, rifa a zaga do São Bernardo, tira o rebote, volta para Caio, levantou no segundo pau, tirou de novo por cima, Foster voltou, o rebote, bateu de longe, JP, carimbou a zaga dos caras, tira, como pode Hugo Sanches? Deu aquele famoso... taco espirrado, o Guarani vem na pressão para tentar aproveitar ainda o lance, tentou uma frente de cabeça, o Anderson Leite, muito forte, e aí se atrapalha a zaga do São Bernardo e dá a bola de presente pro Guarani, arremesso lateral, já foi cobrado, o Emerson chegou pelo lado esquerdo do campo, levantou no segundo pau, a bola escorada vai sobrar! Agora o Guarani tá querendo, todo lance ele tá querendo um pênalti, né? Todo lance o Guarani abre mão da jogada para querer um pênalti. É o que aconteceu agora com o capitão Anderson Leite, Vladimir. Isso que eu ia dizer, né? Às vezes o jogador ele abre mão da jogada, até poderia ter uma jogada mais perigosa para tentar cavar o pênalti. O árbitro não foi na dele. Meia hora de futebol, já já o giro pra você, deixa eu ver se vai virar ataque aqui no Guarani, não virou. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de jogo, primeiro tempo. Quando volta a chover forte aqui no Brinco, cai a chuva do céu aqui no Brinco de Ouro da Princesa, eu confirmo, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, Edu. 18h30 tem Mirassol e Corinthians, tem Grêmio e Bragantino. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 1 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 Bandei
Para Nalu Boer, para o Pedro, estão lá em Americana acompanhando a gente. O Horácio Zanelato é de Diadema na sintonia. Para o Paulo Bristotti, São Bernardo do Campo. Para o Reginaldo Filipim em Socorro. Para toda essa galera CH, eu quero ouvi-lo. 1-0 para o São Bernardo com chuva e tudo agora, CH. O time não está desempenhando como precisa, né, para esta partida, pela dificuldade do jogo, pela armação tática do São Bernardo. Realmente o ouvinte tem razão aí, o internauta também. O Anderson Leite e também o Isaac fazem uma partida bem abaixo do esperado. Como estão jogando mal JP Galvão e também o zagueirão do Guarani, o Rafael. 31 de bola rolando. Você tá protegidinho aí, Vladimir, ou você tá molhadinho? Não, já estamos numa cobertura aqui destinada à imprensa. Protegidos da chuva. Protegido da chuva. Só que eu olho aqui e vejo o nosso querido Abarca exposto completamente. O homem não tem medo da chuva não, Vladimir? Com aquela capa que ele tá usando. Tá sem capa, né? Tá sem capa. Verdade. Ele tá com uma capa, mas tá embaixo do braço. Capa não é pra ficar embaixo do braço. Vinícius Abarca não quer nem saber, tá fazendo a reportagem pela Band TV e chamou a chuva no peito. O Vinícius Abarca falou, pinga em mim. 32, vem Guarani, vamos lá, capricha Bugrão, capricha nesse passe, boa bola, Bilu abriu a frente, Isaac bateu de longe, pra fora, mas arranca os aplausos da galera, porque é isso mesmo, tem que chutar, Vladimir. O Caio Melo foi quem arriscou, né, ele que tá com a camisa 10, na verdade o Isaac tem razão, chute de longa distância, teve a bola indo. Nessa temporada 2025, o Guarani com 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Fez 18 gols, sofreu 21. Na Série C, fez 4, levou 7. Números do Guarani antes da bola rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E que nós esperamos que mudem esse cenário de uma temporada que, por enquanto, tem um saldo mais negativo do que positivo para o Guarani Futebol Clube. 33 de bola rolando e a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Lateral para os caras baterem, vai para a cobrança. Vai para a cobrança, parar, bate curto até a presença do Foguinho. O Foguinho devolve aqui no campo defensivo. Foster vem com a dominada, abre com o Hugo Sanches, ele recebe do Helder. Passa à frente no comando para Pedro Henrique. Pedro dominou, que belo toque do Robson para Pedro. Tentou passar no comando de ataque, tirou a zaga bugrina. Na sequência, eu tenho um jogador do São Bernardo caído no campo de ataque, que ele não marcou nada. E tem um lateral para o Guarani marcado aqui. Ele vai lá examinar o que está acontecendo com o jogador do São Bernardo, para ver se está tudo certo com Pedro Felipe. Já entra o departamento médico. Departamento médico em campo. Jogo que não teve muitas paralisações, né, Vladimir? No primeiro tempo foi um jogo bem corrido, né? Tanto que, com exceção disso agora, eu ia até te perguntar se nós deveríamos ter acréscimos ou não, mas eu acho que se continuasse da forma como estava, não, né? O primeiro momento com um tempo maior parado, né? Com o departamento médico em campo. 34 minutos. Plantão Esportivo Bandeirantes. Edu. No cacoete, deu um intervalo. Vai, coloca o Gaguinho aí para dar um. Vai. Gol do Náutico, hein? Gol do Náutico de novo. Primeiro tempo. Náutico 2, Confiança 0. São 19 rodadas na primeira fase. Com os 8 primeiros. Garantido vaga no quadrangular final. Se avançar, Guarani, serão mais 6 jogos para subir para a Série B. Tem que passar dessa primeira fase. Tem que virar a chavinha, jogando tanto tempo a Série B, que é turno e retorno. Essa aqui é só um turno. É só uma chance de matar, é matar ou morrer contra os adversários. Não vai ter um repeteco, não vai ter uma nega. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Para o Paulo Bonfim, para o Luiz Felipe Maravilha lá em Minas Gerais. Está acompanhando a gente, desejando boa noite a todos. Boa tarde, boa noite para o Wilson Sanches. Valeu, Wilson, obrigado para toda essa galera, eu confirmo. 35, primeiro tempo.
Brinco de ouro da princesa, aqui na nossa Princesa do Oeste. Com chuva e tudo. 1 pro São Bernardo, 0 para o Guarani do Pinheiro. É uma noite de disputa para a liderança do Brasileirão, hein? 18h30 tem Grêmio e Bragantino. Se o Bragantino pelo menos empatar, pode ultrapassar o Palmeiras. Ultrapassa o Palmeiras, pode terminar em primeiro. Outro que pode terminar em primeiro é o Flamengo. 21 horas tem Flamengo e Bahia. Se o Mengão vencer, também pode dormir na liderança. Alô, torcedor, convocado pelo Carlos Batista, estamos nós mais uma vez aqui na liderança do Rádio de Campinas, na Bandeirantes, 36. Estamos entrando na famosa hora da verdade no primeiro tempo e o Guarani tem que vir, tem que atacar mais, tem que botar mais estatísticas de ataque. Mas, meu Deus do céu, o Natan deu um passe e o Emerson dominou igual um louco, igual um doido. O que ele fez aí, Vladimir Catarino, antes que eu baixe mais o nível do calão? Na verdade, ele não dominou, né? Ele foi com o pé pronto para dominar, a bola passou embaixo do pé dele e foi pela linha lateral. Ô, CH, tem jogador do Guarani que às vezes irrita a gente, hein, CH? Pelo amor de Deus, hein? Ah, é o que eles mais sabem fazer, irritar o torcedor e a gente também. Porque falta qualidade, falta controle emocional. O Guarani tomou o gol, não estava bem antes de tomar o gol e continua jogando de maneira desorganizada. Portanto, primeiro tempo aí deve terminar desse jeito, salvo algum lance fortuito. O São Bernardo merece o resultado e joga melhor que o Guarani. Amarelo. O Rafael Bilu tomou, eu não entendi o porquê, Vladimir. Não, foi na origem da jogada, antes daquela jogada lá na linha de fundo, o Bilu acertou ali o jogador do São Bernardo. O árbitro deu vantagem e agora confirma cartão amarelo para o 7, Rafael Bilu. Já são 2 amarelados do Guarani, os 2 atacantes, Denis Júnior e Rafael Bilu. Isso não é bom, não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 17 horas e 39 minutos. Você está na Bandeirantes Campinas, timaço do Carlos Batista, anunciando para segunda-feira. Ituano e Ponte Leandro Boles transmite 7h30, a bola rola no Estádio Doutor Novelli Júnior. 24 graus, a chuva ainda persiste, mas agora de maneira um pouco mais fininha. Tá mais fina a chuva aqui na cidade de Campinas. E tem jogador do São Bernardo caído, por isso que eu tô aqui trazendo informações paralelas, Vladimir. Paralelas é o Pará quem tá caído, né? Agora a Maca sendo chamada ali para retirar o jogador do São Bernardo. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. O Ricardo, boa narração, Roger, o melhor narrador. Obrigado, Ricardo, um abraço para você. Carlos Lemos Matozinho. Eu vejo que o Matozinho está desejando boa tarde a todos. Valeu, valeu. Narração pelo rádio é sempre mais emocionante. Tá aí o Cleiton, obrigado, Cleiton. Juvenal, esse time é um show de horrores. E olha que o Andrei não entrou em ação. Aliás, tá fazendo um bom jogo até agora o goleiro Andrei, que não teve culpa nenhuma no gol, segundo o nosso comentarista Carlos Henrique. Finalmente a bola vai rolar. Aquele negócio de não ter acréscimo no primeiro tempo, hein, Vladimir? Esquece, hein? Só porque você falou, né? Segundo atendimento médico prestado pelo São Bernardo. O time do São Bernardo, que a única vitória que teve foi fora de casa, hein? Foi contra o Itabaiana, jogando em Sergipe. Tá se valendo mais do fator visitante do que do fator casa, por enquanto, na competição. O São Bernardo que tá vencendo mais uma por 1-0 até aqui. Pois não, Edu? Então, gol do Fortaleza, segundo tempo, Pochettino. Fortaleza 3, Juventude 0. Domina os caras, aqui pelo setor intermediário, vem o Azevedo, toca essa bola atrás, Romisson, ele pega, vira a bola, entrega para Éder, faz boa jogada, o capitão soltou pela direita para Hugo Sanches, boa jogada, afunilou, tocou para Pedro Felipe, lindo passe para ele, quando chegou na linha de fundo já tinha saído com bola e tudo, é tiro de meta para a sorte do Bugrão, vamos lá Bugrão, vamos se recompor, puxa aquele ar, oxigênio, cérebro, pulmão, o sangue. Vamos botar a cabeça no lugar que tem tempo ainda no primeiro tempo para empatar. Tem que chegar com mais carinho, com mais capricho. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos, primeiro tempo.
E pode ser agora. Anderson Leite rolou pra Bilu, vai pela direita, escapou. Atenção, tem óleo no corpo. Colocou na grande área, cortou contra. Quase o Foguinho mete contra, Vladimir, que loucura. Seria o Foguinho amigo, né? Chutou pro lado que tava virado e foi pro seu próprio gol, o Foguinho. Mandou pela linha de fundo, escanteio que o Bilu cobra. Quase no lance fortuito chega o Guarani, mas tá vendo? Funcionou a troca de passes rapidinho pela direita. Toca aqui, já não tô mais, já foi pra área, funcionou e é escanteio para o Guarani. Bilu vai para a cobrança, atenção Bilu, duas mãos levantadas, é jogada ensaiada que vem por aí. Atenção, perna canhota, partiu, levantou no segundo pau, o goleiro não quis arriscar, campo molhado, bola molhada. Ele socou a bola, mas não para longe, ela cai pelo setor esquerdo, o Emerson pega na bola, o lateral esquerdo do Guarani, ele saculeja o corpo, entrega aqui atrás para o camisa 5, Natan. Com seus dreads maravilhosos, ele usa a perna direita, voltou para correr na ponta, conseguiu Bilu chegar, não chega, é muito forte, né? Quer dizer, tava todo mundo na área, os dois zagueiros, tava lá Beto Zini, tava todo mundo, Carlos Gomes, e aí o cara pega e taca lá no último homem atrás. É uma sensação realmente de que o time, quando toma o gol, e como falou o Vladimir Catarino, desconcentra inteiro. Deixa eu fechar o placar, Edu. 41-47, 1-0, vence o São Bernardo, Edu. Olha, Brasileirão, segundo tempo de Fortaleza 3, Juventude 0, 18h30, Mirassol e Corinthians, 18h30, Grêmio e Bragantino, 18h30, Vitória e Vasco, 9 da noite, Flamengo e Bahia. Bandeirantes. 42, reta final do jogo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Você vai ter o bate-papo dele com o comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Banco do Guarani todo de pé, questionando o arremesso lateral. É que o Bandeira deu pro Guarani, o árbitro deu pro São Bernardo, né? Agora o árbitro veio aqui chamar a atenção do banco. Pessoal já tá pegando no pé do árbitro, que até aqui fez uma arbitragem tranquila. CH pode falar disso no intervalo também, mas foi só esse lance isolado pra cima dele. Mas nesse caso ele tava muito longe, né, Roger? Ele não viu. Isso acontece também, por isso ele corrigiu quando o assistente marcou, né? Esse Vladimir Catarino, amigo dos árbitros. A bola pela direita com o Anderson Leite. Fala você aí, Vladimir, senão eu tô ficando estressado com esse time do Guarani, hein, Vladimir? Aí não dá, né? Esse passe não dá pra defender como no lance anterior. 43. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quinto sinal marca 17h45, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Esta é a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bate na bola, levantando o JP para o campo de ataque, o time do Guarani. Tentou subir por lá o Isaac, a bola é colocada para fora. É novo arremesso lateral para o Guarani, em frente ao banco de reservas, onde está Marcelo Fernandes, que faz apenas e tão somente seu segundo jogo no comando do Guarani. Ele já cobra o lateral. Bilu domina pela direita, sempre muito acionado, o camisa 7. Bilu devolve aqui atrás para o Rafael. Rafael movimenta a bola para Alan Santos. Alan chegou, Foguinho para cima dele, volta a bola com o Rafael. Os caras vêm para a cobertura rapidamente, pressionando a saída de bola. Toca essa bola para J. Galvão pela direita. Tocou a bola para Bilu. Mas os passes mal calibrados, né? Não, mas JP Galvão quis dar o de calcanhar agora, Roger. Não dá, né? Joga o simples, garoto. O CH aqui, primeiro tempo triste, hein? Vai ter muito que conversar o Marcelo Fernandes para voltar um outro Guarani para o segundo tempo. O Guarani não veio para jogar a primeira etapa, né? E vários jogadores muito mal. Não sei como é que ele vai resolver o problema. Então tem problema no lado direito, tem problema Olha o Natan, deu a bola pela direita com o Rafael Bilu. Nem do Bilu dá para se esperar. Pois não, CH. Time muito ansioso, né? Mal preparado. A grande verdade é que o time tá correndo, pelo menos, mas para esse jogo contra o time do São Bernardo, só correr não é suficiente. Guarani que venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Aqui no Brinco, o resultado interrompeu uma sequência ruim de 3 derrotas seguidas do Guarani na competição.
3. Tem que manter o ânimo, Guarani tem que manter o ânimo. Vamos até 48 nessa primeira etapa. Estamos com 45-12. Pois não, Edu? Você fala já. E aqui vem Guarani. Olha, o capitão tentou bater pro gol. Anderson Leite, a bola foi travada. Caiu com o Emerson pelo setor esquerdo. Vamos lá, garoto. Levantou. Bateu no seu marcador. Bateu em Pedro Felipe. Ganha arremesso lateral. Torcedor se anima nas arquibancadas. Escanteio para o Guarani, ela saiu ali errante, lhe deu escanteio. É bola parada, a zagueirada do Bugre foi pra área. Capricha na cobrança, Guarani. Caio Melo. Capricha, Caio Melo, vai para a cobrança, o camisa 10 do Bugre. Vai Caio Melo, levanta a mão esquerda. Vai ele com a sua chuteira da cor vermelha. Um vermelho meio alaranjado, meio amarelado. Cor de burro quando foge. Lá vai para a cobrança, Caio Melo, camisa 10 no costado. É de lá para cá, gol do portão de entrada, perna direita, meia altura. Para no primeiro pau, afastada pela zaga do São Bernardo. Pois não, Edu, seu chamado. Não, mas foi bom porque saiu mais uma, hein? Impressionante, mais 2 gols do Fortaleza. Finalzinho, Fortaleza. Caio Melo escorou, bateu pro gol, Rafael! Pra fora, à esquerda do gol! Um lance fortuito. A bola ajeitada de peito, o Rafael meteu com estilo mais longe do gol, Vladimir. O zagueirão, né? Veio aqui pro escanteio, já ficou por aqui. Dominou a bola, mas na hora do arremate acabou tirando muito do gol. Mandou pela linha de fundo. Pois não, Edu? Então, mais 2 gols do Fortaleza. Finalzinho, Fortaleza 5, Juventude 0. Esse é o futebol da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também no youtube.com/Portal Carlos Batista. Entre lá no Portal CB, muita gente acompanhando a gente por lá também. Um abraço para o Edmar Santos. Anderson Leite deve ter um baita de um empresário, e o Isaac tá dizendo aqui morto-vivo. Tá pegando no pé lá no chat do portal carlosbatista.com.br. Tá todo mundo acompanhando e são várias formas de você acompanhar, especialmente pelo 85,7 no bom e velho radinho. Se você quiser interagir também, pode mandar aí seu WhatsApp 19971021493, 19971021493, 47-22, 30 segundos para acabar o jogo, e é o São Bernardo que tá com ela dominada no campo de ataque. Guarani aperta na marcação, ela cai pela direita, Romison abre pela direita com o Hugo Sanches, vem o lateral direito, levantou na boca do gol, o tiro de primeira, defendeu magistralmente Andrei. No chute de primeira ele faz um milagre. Era o gol desenhado do Azevedo. Que defesa monstro, hein, Vladimir? Que defesa digna realmente. Andrei pulou no cantinho para fazer a defesa. A conclusão do Azevedo. Escanteio São Bernardo. Vai dar tempo de cobrar. Já passamos de 48. Levantada a bola, primeiro pau, toca de cabeça. Na rede, pelo lado de fora, de novo, Felipe Azevedo, ela passou isso aqui, ó. O São Bernardo, em 30 segundos, uma vez na rede pelo lado de fora, a outra vez na mão do goleiro que fez um monumento de defesa, quase fez o segundo gol, mas é só aqui, terminou, o árbitro apita, mostra o centro do campo, Fabiano Monteiro dos Santos, e bota um ponto final na primeira etapa. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Vem aí, Edu Pinheiro. Ô, Catarino, esse lance aí, o primeiro foi do Felipe Azevedo, né? Foi uma virada, isso? Isso, para a defesa do Andrei. Defesa difícil, bonita do goleiro do Guarani, Edu. Guarani, o Andrei tá no gol no placar, né? E, consequentemente, o Guarani atacando por gol de entrada. Que defesa do Andrei. E na sequência teve uma bola na rede lá do de fora. Isso, no cabeceio, né? Acabou saindo. Não levou tanto perigo assim, mas tava lá também o goleiro Andrei para caso necessitasse. Termina o primeiro tempo, jogadores saídos debaixo de vaia, viu, Edu? Torcedor bugrino vaiando o time na saída de campo. Os jogadores entraram com a mamãe, não foi isso? Não mamães deles, né? São mamães sócias torcedoras do Guarani, né? O Guarani fez uma seleção, concurso para escolher 11 sócias torcedoras que são mamães. Então elas entraram em campo acompanhando os jogadores nesta bonita homenagem feita aí pelo Dia das Mães. Parabéns à diretoria, foi legal isso aí, né? Lembrando que as mulheres não pagam, né? Também nessa homenagem ao Dia das Mães. Hoje muitas mulheres aqui no brinco, até porque mulher não paga hoje, Edu. Andrei aplaudido, hein? Oi? Andrei sai aplaudido, hein? Andrei aplaudido. Todo mundo vaiado, Andrei, ele é o cara que escapa das vaias e recebe aplausos dos torcedores. Tá tudo virado hoje, hein?
Que coisa impressionante, né? Do dia pra noite a coisa tem que mudar. Porque eu pensei que fossem as mamães dos jogadores, porque senão o jogador tinha que sair e pedir desculpa pra mamãe. Mamãe, convidei a senhora hoje pra vir aqui no estádio, me ver jogar e tal, mas peço desculpas, que realmente... O CH daqui a pouco vai comentar, hein? Bom, o público tá bom no brinco, você acha que tá mais do que contra o Maringá, o Catarino? Porque o público contra o Maringá foi maior do que contra o Botafogo da Paraíba. Você tem o número do jogo contra o Maringá, Edu? Tenho. Aqui contra o Maringá foi 5.700. Eu tá? acho que... Não, Edu, acho que não. Não. Vai se aproximar... Eu sou muito ruim desse chute de público. Mas eu acho que vai se aproximar, mas eu acho que não tem os 5.700 aqui não. Contra o Botafogo da Paraíba foi 3.006 o público total. Na estreia, antes contra o Maringá, foi 5.779, né? Por isso que eu perguntei... Vai ter mais do que contra o Botafogo, mas acho que menos do que contra o Maringá. Choveu, parou de chover, como é que tá, Catarino? Nesse momento não chove mais, Edu. O jogo começou, não estava chovendo, né? Ali por volta de 30 minutos voltou a chover, mas nesse momento a chuva deu outra amenizada, mas pode cair a qualquer momento. Então, por gentileza, escalação do Guarani, Catarino. Vamos lá, Edu. Bugro hoje em campo com Andrei, JP Galvão, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Anderson Leite, Caio Melo e Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. Nesse primeiro tempo, Rafael Bilu e Denis Júnior tomaram cartão amarelo. Perfeito. E o Alan Santos reaparecendo finalmente jogando. Ele que foi contratado exatamente vindo do São Bernardo, né? No início da temporada não tinha tido oportunidades ainda. Agora sim faz a sua estreia com a camisa do Guarani. Bom intervalo, Catarino. Até já, Edu! Eu acho que você vai informar a mudança. Não sei, no cacuete da bola tem que mudar, né? Tá perdendo. Olha, é o seguinte, na Série C, intervalo de Náutico 2, Confiança 0. O Hélio dos Anjos no Náutico ainda não venceu, tá? Vamos ter Anápolis e Ipiranga, Brusque e ABC ainda hoje às 19h30. A Ponte joga na segunda-feira em Itu. A narração aqui vai ser do Leandro Borges. Olha, terminou Fortaleza 5, Juventude 0. Olha, que lavada, hein? 18h30 tem Grêmio e Bragantino, tem Mirassol e Corinthians e tem Vitória e Vasco. E 21h Flamengo e Bahia. E na Série B, nos acréscimos de Avaí 0, Atlético Goianiense também 0. Tá? E teremos ainda na Série B, 18h30, Goiás e Coritiba. Intervalo, faturando o CH, depois dá uma palhinha aqui. 1-0 para o São Bernardo, jogo terrível do Guarani. Agora, 17h54. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A desktop é
Bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, Bicampeã, com a melhor internet do estado de São Paulo. Bem, intervalo, hein? 1-0 São Bernardo. Vamos lá, CH comentando aqui. O Andrei, o único que saiu aplaudido aí. Aliás, o Andrei dá tempo, Pepe. Andrei, logo no comecinho, vamos ouvir aqui, CH. Quer a manchete do primeiro tempo? A manchete. Depois do comentário? Pra dar o sentido. Andrei salva o Guarani no primeiro tempo. Olha só, vamos ver se é isso mesmo, hein, Pepe? Vamos com os dois lances? 4 minutos, Andrei na fita, hein? E aos 47, Andrei fechando, senão poderia ter sido pior. Hein, Roger Williams? Virada Felipe Azevedo em 38 anos, uma bela virada rapidinho, o Andrei no reflexo no cantinho pegando aí, e o gol aconteceu a 12 minutos, né, do Pedro Felipe. Eu não sei se depois, por gentileza, o Catarino vai verificar na súmula para quem é que foi dado o gol, que foi uma pancada aí do Foguinho, né? Aliás, trabalhou a bola em CH, Foguinho trabalhou como quis ali, Foguinho. O JP Galvão acabou não acompanhando. O Foguinho, ele é número 35, ele tabelou com 11. O 11 é o Felipe Azevedo. Aí acabou envolvendo. Felipe Azevedo e Foguinho envolveram aí o Rafael e também o JP Galvão. Entrou na área sem ângulo, mas deu uma pancada, bateu em alguém e entrou. 1-0 São Bernardo, CH. Edu, não dá para contestar o marcador. O Guarani jogou mal no primeiro tempo. O São Bernardo dominou o meio-campo, teve transição mais eficiente. Errou menos passes, o Guarani errou uma barbaridade em relação ao número de passes no primeiro tempo. Você tem que ter minimamente um equilíbrio, né? Esse fundamento essencial no futebol, você tem que executar com o máximo de precisão. E o Guarani no primeiro tempo não fez isso. Não marcou, não teve transição, teve muita lentidão no seu meio campo e vários jogadores estiveram mal no primeiro tempo. JP Galvão, não é? Rafael, no meio campo o Anderson Leite é uma figura decorativa, ele participa mais, mas erra um absurdo. O Isaac teve um chute lá prensado, mas ele não acrescenta nada. Eu tenho a impressão que o Marcelo Fernandes vai voltar com modificação para o segundo tempo. Se ele não fizer, vai errar. Eu tiraria 2 jogadores com toda certeza, o Isaac e o Anderson Leite. O que você faria, Carlos Henrique? Pelas opções de banco, eu acho que o Giovani como segundo volante é uma alternativa, ou você pode trazer o Caio Melo como segundo volante e colocar um meia por dentro. Qual é esse meia? Tem meia? Olha, pode ser que o Bilu jogou por dentro no primeiro tempo. Então, pode ser o João Vitor aparecendo na segunda etapa. O detalhe, Edu, pode entrar o Sarará no meio, não é? Enfim, ele tem poucas alternativas para você bater o olho. Você bate o olho, coloca esse aqui que vai resolver o problema no segundo tempo. Mais do que isso, o Guarani tem que... Uma coisa que funcionou, eu não sei se o time tem preparo físico para isso, porque durante 25, 30 minutos no primeiro tempo, o Guarani marcou saída de bola. Tem que voltar marcando saída de bola para tentar fazer o gol de empate rápido.
para no aspecto emocional, efetivamente, não é? O Guarani volte para o jogo. A informação. Só para informar que Lucas, Justin e João Victor vão vir aí para o segundo tempo. Já estão finalizando aqui a preparação, vou apurar quem vai sair. O Marcelo Fernandes está assistindo o mesmo jogo que a gente, né, Edu? O JP Galvão foi muito mal no primeiro tempo. Pô, ele quis dar uma calcanhar, você lembra que ele furou? Então, ele deve tirar o Leite, não sei se vai tirar o Leite. Exatamente, Anderson Leite e também o JP Galvão saem. Então o meio campo vai ficar Natan, Edu, segundo volante Caio Melo e o João Vitor, fazendo um híbrido aí com o Bilu por dentro para tentar levar essa bola com mais precisão lá na frente para o Denis Júnior. Guarani não mereceu outro resultado a não ser a derrota no primeiro tempo, e se não fosse o Andrei, o Guarani do Pinheiro estaria perdendo pelo menos por 2-0. Olha, agradeço aqui ao amigo Edson Souza, nosso amigo aqui da Bandeirantes, do jornalismo, também do esporte. Ele mandou uma matéria aqui do árbitro de hoje do Guarani, Fabiano Monteiro dos Santos. Ele estreou num jogo profissional em 2021, numa partida aqui em Campinas, Ponte Santo André. E a manchete foi o seguinte: em jogo do Paulistão, o árbitro se emociona com a estreia na elite. Ele tinha 23 anos na época. Fabiano Monteiro dos Santos foi às lágrimas, onde chegou a ser consolado por assistentes. Diante de um ambiente de tamanha pressão para todos os envolvidos no futebol, o árbitro é um dos mais visados e geralmente criticado na partida. Porém, a noite do jovem Fabiano foi apenas de boas e emocionantes recordações. Na noite dessa quinta-feira, ele foi elogiado por um comentarista de arbitragem, pelo Salve Espínola. Foi elogiado. Ele tinha 23 anos, repito, ficou emocionado, chorou e tal. Ao término do compromisso e imediatamente após o apito final, o árbitro não segurou a emoção e chorou bastante, ainda dentro do gramado. Aí, grande Edson, muito obrigado, hein? Sempre colaborando. As equipes então já voltaram, Catarino? O Guarani está voltando nesse momento, Edu, São Bernardo ainda não. Então só o Guarani por enquanto está em campo. Na minha papeleta aqui sai JP Galvão. Isso, entra o Lucas Justin, 22, no lugar do JP Galvão. E o 23, que é o João Victor, entra no lugar do Anderson Leite. Anderson Leite sai e entra João Victor. O que aconteceu com o Pablo Baianinho? Pablo Baianinho entorce no joelho, acabou tirando o Pablo Baianinho, não foi relacionado para esta partida quando volta a chover forte aqui no Brinco, Edu. Volta a chover aqui, que é isso? Você tá onde, Catarino? Em que lugar do gramado? Eu estou aqui atrás do gol do portão de entrada aqui, nessa cobertura que é destinada à imprensa, Edu. Não estou tomando chuva nesse momento. Mas eu falo para você, pela sua tranquilidade, foi gozado. Ele tá no onde é que você tá? Tá no gramado, mas que local? Eu não sabia que tinha essa cobertura, hein? Mas tem uma cobertura. É a experiência do repórter. O repórter experiente do nível de Vladimir Catarino não se aperta, nem com chuva, Edu. Tá chegando aqui também, daqui do estúdio tô ouvindo, hein? Ó, que pancada, hein? Que pancada. Agora, é o seguinte, você não fica com o papel, como é que você faz com o papel quando tá chovendo? Você leva uma capinha plástica? Eu tenho um saquinho, Edu, tem um saquinho onde eu coloco o meu caderninho. Meu caderninho tá aqui bem protegido, não vai tomar chuva o saquinho não, Edu. Sabe esse saquinho um pouquinho com é um plástico duro que você levava na escola? É a capa. Mas transparente. Transparente. Eu usava essa técnica também. Tinha o plástico, mas depois você vai evoluindo, vai recebendo dicas. E me emprestaram, em primeiro lugar, é um plástico realmente para caber uma folha grande. E eu sempre trabalhei com caderno, na verdade. Vai começar. Comece então. Vai começar no segundo tempo para o show continuar aqui por enquanto. Guarani 0, São Bernardo 1. O show continua com ele, o moço de Americana. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vai começar o segundo tempo. Atenção, o árbitro vai autorizar, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Série C do Campeonato Brasileiro, quinta rodada, bola rolando em Campinas. No rádio, na internet, só da Bandeirantes, um dilúvio em Campinas. Programa agora com João Vitor, com Lucas Justin. Mexeu duas vezes o Marcelo Fernandes. Vamos ver se mexe o time do Guarani.
na sua postura em campo para tentar chegar na marcação do gol de empate, mas já sai jogando errado, erra o passe, tentou pela ponta direita, bola levantada para o Hugo Sanches, cortou no meio, caminha a zaga do Guarani, ele para o jogo, marca um puxão antes desse passe acontecer, falta para o São Bernardo bater aqui no setor intermediário. Emerson Santos, próximo da cobrança. 1 minuto, daqui a pouco, 1 minuto de bola rolando, tá 1-0 para a equipe do São Bernardo, placar do primeiro tempo. Lançamento na ponta esquerda, Pará chegou, atenção, para cima dele da marcação, Lucas Jussen, que entrou agora, Pará consegue descolar o passe para Felipe Azevedo, foi para a área, rasga Jussen. Ele tirou dali, rebote, voltou para Hugo, tentou engatilhar para o gol, ele perdeu o time do chute, sobrou para Natan tirou, já abrindo um contragolpe, quem sabe para o Guarani, desarma, Denis Júnior com falta ou sem falta no primeiro lance, depois na segunda derrubou, mas o jogo já estava parado para marcar um arremesso lateral batido pelo time de Guarani, acelera Bugrão, vamos lá buscar o empate para continuar com essa sua subida dentro do campeonato da Série C. Hoje é Band na TV, hoje é Rádio Bandeirantes, todo o grupo Bandeirantes focado aqui no brinco para a transmissão desse jogão para você. E na segunda-feira é a vez da Ponte, 7h30 contra o Ituano. Bugrão vem, lançamento no meio do campo, forte demais para a direita para Lucas Jussen. Passe errado, mais um no campo de ataque, é tiro de meta para o goleirão bater. Guarani com meias verdes, calções brancos, camisas verdes, numeração branca no costado. O São Bernardo com meias amarelas e pretas, calções pretos, camisas amarelas. Goleiro do São Bernardo, Júnior Oliveira, inteiro de vermelho. Goleiro do Bugre, inteiro de cinza preto, uniforme bonito. É cinza ou é azul escuro isso daí, Vladimir? Do Guarani? Do goleiro do Guarani, o André. É um azul escuro, bem escuro, não chega a ser cinza não, Roger. Arbitragem com meias e camisas azuis, calções pretos, sem patrocínio, detalhe, hein? Na Série C, arbitragem sem patrocínio. Arbitragem no Andreense, que hoje está apitando o Fabiano Monteiro dos Santos. E aqui no bate e rebate vem Foguinho, dá um tiro, um chute, ela sobra para parar, chegou a linha de fundo, atenção, lá vem o São Bernardo, bate para trás, bateu em Rafael, ganha escanteio, Vladimir. A defesa do Guarani parou esperando o escanteio, mas o árbitro não deu, né? E quando não dá tem que seguir. O Pará fez o cruzamento, corte da defesa, escanteio São Bernardo. Deixa o like pra mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, like, deixa o joinha aí, também na transmissão do youtube.com/Portal Carlos Batista, Portal Carlos Batista, os dois juntos mostram a força que a Bandeirantes tem nas redes sociais, também compartilhe, atenção, escanteio fechado, tirou a zaga do Bugre, mete pra fora, é novo escanteio, mais um escanteio, o juizão vai lá pra conferir se o jogador, o Hugo Sanches, está colocando a bola dentro do quarto de círculo, e pelo jeito ele concordou. Vá para a cobrança, os dois braços levantados, guarda-chuva aberto aí, Andrei, literalmente o guarda-chuva aberto, fechadinho, no primeiro pau, quase o gol olímpico, ela tá viva na grande área, Foguinho, vai chegar para bater, um strike na grande área, vai voltar para ele, o Hugo bate em cima do jogador do Guarani, bateu em cima do Natan, botou o rebote aqui pelo setor esquerdo, o que aconteceu, Vladimir? Que cobrança venenosa foi essa, Vlad? E ninguém da defesa do Guarani conseguiu tirar, né? Ficou uma sequência de bate e rebate, o último foi o Rodolfo, após o corte da defesa do Guarani. Público bom aqui no brinco. Torcedores buscando um espaço onde não há chuva, porque a chuva cai muito forte. Hoje teve promoção para as mães, promoção para quem vinha de camisa do Guarani. Bom público e todo mundo buscando lugar não ao sol, mas um lugar na cobertura contra a chuva em Catarino. É, somente aqui no setor, na cabeceira, onde não tem para onde correr, né? E é um teste pro gramado também, né, Roger? É muita água. Emerson vem pelo setor esquerdo, vamos lá, garoto, atenção, domina, lá vem Guarani, vai passar pedindo pela ponta esquerda, vai passar pedindo o João Vitor, ele prefere fazer o cruzamento na grande área, toca de cabeça, mal, toca Rafael Biru, ela vai pra fora, tiro de meta, Vladimir. Na verdade ele não cabeceou, né, ele deixou a cabeça, a bola bateu na cabeça dele e não tomou direção alguma, foi pra fora. Otair Lebrão, um abraço pra você, Lebrão, lá de Americana, boa noite, equipe, cuidado, o Marcelo Fernandes sabe o caminho da degola, hein, Otair, bate na madeira, meu amigo. O Carlos Lemos está dizendo que tá mais pro São Bernardo fazer o segundo gol, infelizmente é a verdade. Regis Cunha, time sem vontade de jogar, no primeiro tempo faltou qualidade, mas também faltou um pouco de vontade também, concordo com você, hein, Regis Cunha. Tudo isso que eu tô lendo está no chat do YouTube,
da Rádio Bandeirantes Campinas. 5 minutos e atenção, vem os caras. Hugo, setor direito do campo, ele abraça a bola, descarregando para Romisson. Romisson voltou para Hugo, colocou na grande área, tenta bater de primeira, foi travado pela zaga do Guarani. O árbitro não se entende com o assistente, né? O árbitro deu escanteio e o assistente marcou o tiro de meta. E agora o árbitro confirma que tocou por último no jogador do São Bernardo. E aí ele toma a vaia de um lado, reclamação do banco do São Bernardo no outro. A chuva não tá fazendo bem pro jovem árbitro, não. Tiro de meta já batido pelo goleirão André, o grande nome do Guarani no jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Danilo Capucci na mesa de som no YouTube, o Pedro Piscinato na central técnica, Gil Kleber no comando. Aqui na técnica externa, Gilberto Giba Sufi. Colocando você dentro do brinco, eu confirmo 6. Segundo tempo. 1 pro São Bernardo, 0 para o Guarani do Pinheiro. Ainda a Série C, segundo tempo, de Náutico 2, Confiança 0. Brasileirão encerrado, Fortaleza 5, Juventude 0. 18h30 tem Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino. Bandeirantes. Bandeirantes, comando do Batistão. Aqui Gilson levanta lá no segundo pau. Tirou a zaga do São Bernardo depois de falta batida pelo Guarani. E chega tirando da bola, o Caio Melo colocou na grande área, tá viva. Atenção, Rafael Bilu ajeitou pra área, ninguém do Guarani por lá. Aí a bola ia saindo, o jogador do Guarani chegou para dar um carrinho, caiu de bumbum no chão e o lateral já foi batido. O time do Guarani vem trabalhando a bola aqui no setor intermediário. Atenção com ela, Natan. Natan abre lateralmente, Natan como se fosse agora um zagueiro do jogo. Ele volta agora para recompor o Rafael, já voltou para o seu lugar de origem, que é a zaga central. Ele domina aqui no campo defensivo. Vem para buscar a bola, Rafael Bilu, penúltimo homem do Guarani. Atenção, Bilu sacolejou na frente do seu adversário. Estava cercado, estava marcado pelo foguinho. Prefiro voltar com o zagueiro Rafael. Rafael já entrega a bola para o 10, Caio Melo voltou com ele. Bilu, atenção, foi puxado pelo foguinho. Ninguém para o Bilu. Ele solta para Melo. Melo de primeira pela direita para Lucas Jussen. Vamos lá, Guarani. Jussen cruza muito mal, Vladimir. Cruzamento é básico, é fundamento básico de um lateral, né? Foi assim no primeiro tempo com o JP Galvão, tá sendo assim no segundo com o Lucas Jussen. Cruzou direto para fora. Marcelo Calegaro aqui mandando a mensagem. O Anderson Leite é um horror, verdade. Tanto que já saiu. Nem voltou para o segundo tempo. Alô, Guilherme. Guilherme Kikuchi tá com a gente aqui. O Francisco Fernandes de Souza. O Guarani tá muito mal, tá perdido em campo. O torcedor ouvindo a Bandeirantes pelo YouTube. Tá pé da vida com o Bugre. O José Maduro. Se estivesse jogando os dois artilheiros do São Bernardo, já seriam uns 4. Meu Deus. Os caras são com 9 jogadores fora de combate, incluindo o goleiro Alex Alves, os atacantes Echaporã e Felipe Garcia. Esse aí é um São Bernardo meio mistão que tá jogando aqui contra o Guarani. 8h28, esse é o primeiro tempo, placar de 0 para o Guarani, 1 para o São Bernardo. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. É a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Escanteio para o Guarani. Caio Melo pede a torcida, quem sabe na bola parada, Vladimir Catarino. Aos trancos e barrancos o cruzamento foi feito, corte da defesa. Rafael Bilu cobra o escanteio. Bilu para cobrança, gol do placar eletrônico, bateu baixo, facilita para o zagueiro tirar, afasta do time do São Bernardo. 9h14, estamos no segundo tempo, placar de 1-0 para o Bernou. O Guarani vem na pressão, debaixo de um dilúvio em Campinas. Chove tudo que não choveu nos últimos tempos aqui em Campinas. Quica a bola porque o gramado começa a ficar difícil por aqui. Foi esperto o Rafael Bilu, entregando a bola para Caio Melo, virou o jogo do outro lado para Emerson, já está na ponta esquerda, faz o passe, João Vitor vem, pega a bola, é sangue novo na segunda etapa. Vamos lá, João Vitor. Você manja, eu gosto do seu futebol. Ele abre a bola com Caio Melo, triangula a jogada, abre lá na ponta esquerda. Tá por lá o Emerson, lateral esquerdo, volta com Caio Melo. Aperta na marcação o time do São Bernardo. Fica o Guarani sem condição de entrar na grande área adversária. Toca mal! Que fez esse maluco? Olha o São Bernardo, Felipe Azevedo pega e o maluco do Natan foi obrigado a fazer a falta, ele deu vantagem, tá valendo tudo. Romisson vai pra grande área, atenção, se livrou da marcação, vai nela Andrei, salva o Guarani. E o Natan vai receber cartão.
Mas que idiotice esse cara fez, Vladimir! Perdeu uma bola totalmente dominada. E aí o Guarani estava armado para o ataque. E na base do contra-ataque, o São Bernardo veio com tudo. Pra sorte, o Romerson não conseguiu concluir a jogada. E agora o Natan recebe o cartão amarelo. Até o Natan, CH, tão elogiado por nós em várias jornadas. Hoje ele tá mais perdido do que amendoim na boca do banguelo, viu, CH? É mais um jogador nervoso pra caramba, com a pressão, responsabilidade e o jogo. O Guarani não consegue jogar. O meio-campo do São Bernardo trava o time do Guarani, que só toca pra trás e pelo lado. Por enquanto, no segundo tempo, o São Bernardo não desceu, não é? Tá só preparando o bote e o Guarani, que tem que armar, construir, ainda não está conseguindo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba, encontrando o Iga Atacado. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 11 minutos 20 segundos, segundo tempo. Brinco de Ouro da Princesa, quinta rodada da Série C. Placar ruim para o Bugrão, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Amanhã tem clássico, 17h30 na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Na segunda é que joga o Santos. Na Allianz Parque, 20 horas, segunda em Santos e Ceará. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E essas partidas que o Edu mencionou, amanhã você acompanha pela Bandeirantes Campinas. Roger. No nosso FM no 85,7, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chamou, falou. Foi o terceiro amarelo do Natan, viu? Tá suspenso, não joga contra o Floresta no próximo sábado. Não joga contra o Floresta, Natan, e são 3 amarelos no jogo. Os 3, todos eles pro time do Guarani. CH comenta aí o jogo, segue 1-0 e o Guarani perdido em campo, CH. E o gramado pesado, a chuva, atrapalha mais quem tem que construir, né? Não que o São Bernardo não construa, mas o Guarani voltou pressionando, tem que correr atrás do resultado de empate pelo menos. Então a chuva e o gramado pesado atrapalham muito, só que tem um aspecto. Se um jogador aí qualquer do Guarani chutar de longe, não é? E tem que chutar pro gol, porque eu não conheço nenhuma outra maneira de se fazer um gol, é chutar pro gol. E o Guarani não tá fazendo isso. O gramado pesado pode ajudar. Rafael Bilu, boa visão, meteu na ponta esquerda, João Vitor chegou, rolou na boca do gol, com liberdade para bater pro gol, Isaac bate em cima do zagueiro do São Bernardo, ela vai para fora. Escanteio para o Bugre, Vladimir. Mas alguém tem que ouvir o CH, tem que chutar realmente, né? Tentou fazer agora o corte da defesa. Escanteio para o Guarani na direita, Roger. A chuva derruba a temperatura também, 22 graus em Campinas nesse momento. Torcedor da arquibancada vai se assanhando. É escanteio, é daqui para lá, gol do placar eletrônico, daqui para lá, do meu lado pro lado contrário. Vai Caio Melo para cobrança. Zagueiros do Guarani na grande área. Capricha Caio Melo, que nenhum escanteio até agora foi bem batido pelo Guarani. Vai Caio Melo, perna direita, viajou no segundo pau. Nossa, que pecado. Ela passou no pé do Denis Júnior. Ele pede até desculpa. Ele se assustou com um tamanho mamão com açúcar, hein, Vladimir? É aquela bola, né, que passa por todo mundo, ninguém consegue colocar pra dentro. Mas o Guarani tá no ataque ainda. Guarani no ataque, cobrança de arremesso lateral, ponta esquerda, quase que um latereio. Subiu de cabeça para tirar, o Helder afasta dali. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 14 minutos, quase 15 de bola rolando, lateral para a equipe do São Bernardo bater, lá pelo setor esquerdo. São 7 jogos de 2010, quando se enfrentaram pela primeira vez na Série 2. Guarani nunca ganhou do São Bernardo, são 4 vitórias do São Bernardo, além de 3 empates, 12 gols versus 4, agora com 13 versus 4. Realmente é um tabu que o Guarani precisa se esforçar para quebrar. E vem pela direita, vai servir, boa bola na tabela. Bilu domina, pode ir para cima, pode tentar o drible, perna canhota, levantou no segundo pau, subiu de cabeça, Helder botou, rebate o tiro, para fora, João Vitor. Vai, tá melhorando.
tá melhorando, tá chegando. Aos poucos vai tentando empatar o Guarani, Vladimir. Tá incomodando pelo menos, né? Cruzamento do Rafael Bilu, jogada do Caio Melo e o João Victor foi quem tentou, pegou forte, mas mandou por cima. Tiro de meta. Alô, Geraldo Campanati da Silva, obrigado. Tá relatando aqui as suas críticas à direção do Guarani. Mas vamos lá, vamos ter fé. Vamos ter esperança. Verde, a cor da esperança é verde. Olha o João Vitor domina na ponta esquerda. Boa finta, puxou o pé da direita, levantou na boca do gol. Na trave! Seria um golaço. Ele ameaçou levantar, mas ele viu o goleiro adiantado. Tocou com um efeito tremendo, incrível. Ela bate no travessão e vai pra fora, Vladimir. Ah, um pecado essa bola não ter entrado, né? De novo com o João Victor. Foi com consciência, ele viu o goleiro adiantado e buscou o ângulo. Ela caprichosamente bateu no travessão e saiu. Ficou caído lá o Júnior Oliveira. O jogo tá parado, Roger. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. A visão até fica comprometida daqui de cima de tanto que chove. Tá chovendo demais em Campinas, eu confirmo. 16:20, segundo tempo. Série C, quinta rodada, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, Edu. Olha, na Série B encerrado, em Avaí 0, Atlético Goianiense também 0. E amanhã tem Novo Horizontino e Ferroviário em Novo Horizonte, 18h30. Bandeirantes Campinas, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, na Rádio Bandeirantes tem Nossa Área com Carlos Henrique. Também de segunda a sexta, às 5 da tarde, você tem Esporte e Debate com Carlos Batista. Os nossos 2 programas diários na Rádio Bandeirantes, com a sua participação, com a participação do Vladimir Catarino e as últimas de Guarani e Ponte Preta. Os comentários de Gleger CH e do Tigrão. E a presença sempre do Boles, com as informações do Em Dia e com a ficha. E muito mais para você. Não perca a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. O jogo tá parado porque no jogo, no lance da bola na trave, o goleiro se machucou. E agora foi atendido, me parece que tá tudo certo com ele, hein, Vladimir? Ah, não se machucou também, né? Sentiu alguma coisinha ali, mas já tá tudo ok. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, rochaautopeças.com.br. 17 minutos, CH não dá pra dizer que não melhorou, hein? Até bola na trave teve, que é isso, hein, CH? Melhorou, mas tem que botar a bola pra dentro do gol, né? Não adianta ter volume e não ser objetivo. O Guarani melhorou, as 2 mexidas deram certo. O Caio Melo veio para fazer a segunda volância, ele coloca ora o João Vitor por dentro e faz um híbrido ali com o Isaac, tá funcionando por enquanto, mas o Guarani tem que empatar rápido esse jogo, pelo menos até 25 minutos, para ainda tentar vencer o jogo. É possível. O Guarani, repito, melhorou, mas tem que fazer o gol de empate. No chat aqui do nosso YouTube, o Enivaldo diz o seguinte: hora que melhora, torcida bugrina. Vale tudo nesse momento, até a fé, porque a fé não costuma falhar. 18h38. Eu tô dizendo isso, fazendo esse carnaval todo, que é um campeonato de tiro curto, cara. Ganhou, foi lá pra cima, perdeu. Se os adversários vencem que tava atrás, um abraço. Não há tempo de recuperação na Série C, é tiro curto. Se quiser algo a mais do que isso, do que só brigar pra não cair, precisa fazer o resultado em casa e começa por hoje. E vem Bugrão, Caio Melo dá a bola pela ponta esquerda. João Vitor domina, volta com Caio Melo, porque ele tava cercado, já sai para receber. Prefere o Caio Melo soltar a bola aqui no grande círculo para o jogador camisa 3, que é o Rafael. Rafael de perna direita, arma pela direita pro Justen. Justen abriu de lado, que chutaço do Bilu, à esquerda do gol. O goleiro cai para defender, ela ia no cantinho. Que bola venenosa, o goleiro faz uma defesa importante, Vladimir. É outro Guarani, né? Lucas Justen rematou de longe e o goleiro Júnior foi buscar escanteio para o Bugre. Escanteio Bugrão, toque de cabeça contra o Patrimônio, quase o gol contra, Vladimir. Zagueirão Rafael Foster quase faz um gol contra. É novo escanteio para o Guarani. Torcedor da arquibancada gritando. Atenção, cobrança do escanteio. O goleiro espalmou mal.
Ele saiu caçando borboletas e agora cai. É só apertar, hein, Roger? O que esse goleiro fez, cara? Mão de alface. E faz o antijogo. Cai de novo. Não precisa disso o São Bernardo e nem o jogo, hein, Vladimir? Claramente não. Ele falhou e acabou ali caindo até para dar uma esfriada no jogo. Mas o árbitro não caiu muito na dele, não. Júnior Oliveira, o nome da figura. Podia chamar Miguel. Pro apelido dele ser Miguel. Tá com Miguel demais, olha, se levantou. Levanta pra tomar o gol aí, cidadão. Levanta pra tomar o gol aí. 20 minutos, é novo escanteio, é o terceiro seguido. Bota veneno. Seja fatal, não perdoa não, Guarani. Não perdoa não, Bugrão. Vamos lá, Guarani. Cobrança de escanteio, vem a meia altura. Tira de novo a zaga, é novo escanteio, são 4 consecutivos, Catarino. Se fosse torneio nisso, já seria um gol aí pro Guarani, né? Na pressão, o Bugre vem na cobrança. Vai para a cobrança de novo o time do Guarani. É de lá pra cá. Justen tá na área. Entrou e botou fogo no jogo junto com o João Vitor. Lá vem o escanteio fechado de novo. Tem que mexer na forma de cobrar. 5º escanteio consecutivo. Isso, mudou. João Vitor recebe. Foi passe curto, chegou na linha de fundo. Aí saiu com bola e tudo. Era melhor continuar daquele jeito. Vai mexer o time do São Bernardo. Vai sair o Felipe Azevedo, o velhinho, hein? 38 anos, o mais velho em campo, Vladimir. Para a entrada do camisa 30, que é o Silas. Silas com a 30 vai entrar na equipe do São Bernardo. Silas vem aí na equipe comandada pelo Ricardo Catalá. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 22. Segundo tempo. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, que está na pressão, Edu. Em 2 minutos começa Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Emerson dispara pela ponta esquerda, vamos lá, Guarani. Ele abre essa bola para João Vitor. João Vitor tentou com Caio Melo, passe errado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Seara, hambúrguer Texas. É feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Expulsão em campo. Natan, volante do Guarani, tá expulso. Um circo ali de jogadores do Guarani cercando a arbitragem. Um árbitro, por uma falta ali no meio campo, deu cartão vermelho para Natan. Foi direto ou ele recebeu o segundo amarelo? Ele não mostrou o segundo amarelo, ele foi direto com o vermelho, Roger. Natan expulso. Eu chamava a sua atenção, CH. O Natan não estava num dia com os parafusos apertados, hein, CH? É o descontrole emocional, né? Uma falta do meio campo, nem tinha aqui. Ele deu uma tesoura no jogador do São Bernardo. Não tem que discutir nem reclamar, né? É uma tremenda cara de pau você reclamar depois de um lance, né? Nessa carrinhada selvagem do descontrolado volante do Guarani. 23 minutos. Pô, tava na pressão o Guarani, tava bonitinho. Tava o enredo armado. Pode sair, Natan. Pode sair, Natan. Hoje é pra vocês que teu cabelo tá bonitão com esses dreads aí. Mas o teu futebol hoje é pra se esquecer. É pra se esquecer. Tava o enredo do empate desenhado, agora 1 a menos. Vai ser difícil, mas não é impossível. Aqui ter esperança. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutos da região. Acesse aromadeservas.com.br. O sinal marca 18h30 pontualmente. Segue o jogo parado. Atendimento médico para aquele jogador que recebeu a tesoura. Hein, Vladimir? Não consigo identificar quem é, tá mancando ainda. Vai sair, o atendimento vai ser prestado. Bem, daqui a pouco tem mudança no Guarani. O Matheus Sarará foi chamado pelo técnico Marcelo Fernandes. E o Silas ainda não entrou no São Bernardo, viu, Roger? Já arriscou, mas não entrou. Ué? Não, o árbitro, o Catalá pediu para esperar porque ele quer fazer 2, né? Numa mesma parada, então o Silas ainda não entrou. Eu vou voltar a escrever o Felipe Azevedo aqui, Vladimir. Não, mas ele vai sair agora, que agora vai fazer 3 alterações. Não escreve, não. Então vou apagar. Eu já tinha reescrito. Então apaga. Vai mudar 4 de uma vez o São Bernardo. Nossa, eu adoro.
Eu adoro. E uma Guarani. Eu gasto a minha borracha inteira. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 25 marcou Danilo Capucci. Segundo tempo. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani do Pinheiro. Mirassol e Corinthians começando Grêmio e Bragantino. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, 17h30. Segunda-feira, 20 horas, Santos e Ceará. Alô, Bruce Macedo tá em Amparo ouvindo a gente. Alô, Pedro Fonseca, tem que chutar campo molhado. Obrigado, Pedro, tá dizendo que o goleiro lembra o Glegger. Edmar Santos, coloca o Jaspion. O Roger, o japonês, ele tá aqui, será, hein? Não lembro se ele tá ainda no Guarani. Acho que ele tá se referindo ao meia japonês que está no Guarani. Ao Reginaldo Felipinho, um abraço pra você também. Obrigado a toda essa galera que tá acompanhando a gente no Portal Carlos Batista, lá no YouTube. portalcarlosbatista.com.br. Chamou, falou. Não, vamos lá, senão eu me perco aqui nas alterações. O Emerson Santos saiu para a entrada do Valência 75. 75 Valência no lugar do Emerson Santos. Outra mudança, sai o 59 Pedro Felipe, entra o 19 Henry. Henry 19 no lugar do Pedro Felipe. Já teve a alteração da saída do Felipe Azevedo para a entrada do Silas. Agora outra alteração, esperar a placa ser virada para cá, sai o 32 Rodolfo, entra o 90 Felipe Garcia. Felipe Garcia 90 no lugar do Rodolfo. E no Guarani saiu o Isaac para a entrada do Matheus Sarará. 15 Matheus Sarará no lugar do Isaac. Anotou tudo aí, Roger? Não, claro que não. É. Ó, o Isaac saiu para a entrada do Sarará. O Isaac saiu para a entrada do Sarará no Guarani. Que é o número? O Sarará é o 15. E no São Bernardo? Não, já peguei tudo. Ah, então tá bom. Agora é com você, CH. Quer que fique essa mistura danada no São Bernardo aí, o que pode fazer o Matheus Sarará no Guarani? O Ricardo Catalá tá oxigenando o time. O São Bernardo não quer mais jogo, né, Roger? Vamos combinar assim. Eles estão valorizando cada arremesso lateral, cada bola que vai para a linha de fundo. Não quer saber de mais nada na partida o São Bernardo, que administra. E coloca 3, 4 jogadores de uma vez para dar uma oxigenada, porque o Guarani melhorou no jogo, né? Até achei que empataria a partida. Daí o Natan faz essa bobagem, né? E com um homem a menos fica mais difícil para o Guarani. Atendimento médico para o jogador do Bugre, hein? Uma pancada aqui em cima do Justen. O árbitro tá olhando para ele, já chamou o médico. O Justen vai ter que se retirar do campo para ser atendido. O jogo não acontece. Fica parado com o Maurício CH pela cera, pelo antijogo que faz o São Bernardo. E eu vou dizer pra você, cara, tá certinho o São Bernardo no fundo, viu? Isso aqui é Série C. Isso aqui não é Champions League. Isso aqui é resultado. É resultado. Fez 1-0, fechou a casinha, tá caindo, pega o lateral, o cara cai, desaba no gramado. O goleiro já fez umas 500 cera. Tem que aprender a jogar a divisão também. É isso que o São Bernardo tá fazendo. Agora, bonita a cabeleira do Valência, hein, meu? Lá vem ele aí, ó. Olha aí, domina o Valença, camisa 75, bota só a cabeleira que é bonito, que o pé queimou o cara, hein, o pé tá uma desgrama. Ele chutou, que seria um passe, deu lateral de graça pra sorte da equipe do Guarani. 28 do segundo tempo, tá 1-0 pros caras. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais perto de você e agilize o seu orçamento. 29 minutos agora. O último jogo entre as duas equipes aconteceu no dia 16 de fevereiro desse ano, 16/2, válido pelo Paulistão, e o São Bernardo venceu por 1-0 também. É o tabu que continua sendo mantido. Do Guarani nunca vencer o São Bernardo. E o tempo vai jogando contra o Guarani. E impressionante que a chuva não para, Vladimir. Que chuva é essa? De onde veio essa água toda, Vladimir? Estava previsto, né? Uma frente fria que vem da região sul. Junta-se com uma cumulonimbus também o fenômeno Laninha, traz essa chuva aqui em Campinas. Meu Deus, você é demais, Vladimir. Obrigado. Você é a nossa Ana Nery aqui da equipe de esportes da Bandeirantes Campinas. Quase 30 minutos. Lateral para a equipe do Guarani, lado esquerdo do campo defensivo, em frente ao banco de reservas do Bugre. Emerson levanta, mas dá no peito. No peito do jogador que agora entrou.
que é o Felipe Garcia. Já tenta vir para o campo de ataque, bola foi muito esticada, sobrou com o goleiro Andrei, usa os pés para tirar. Ele levanta direto para o campo de ataque, de goleiro para goleiro. Praticamente um gol a gol. E vai o goleiro do São Bernardo fazer aquela cera danada para deixar o tempo passar na pressão que faz para cima dele o Denis Júnior. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. 1 pro São Bernardo, 0 para o Guarani do Pinheiro. Para encerrado, Fortaleza 5, Juventude 0. No comecinho, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco, tudo 0-0. E 9 da noite, Maracanã, Flamengo e Bahia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E depois do jogo tem um apito final, o melhor pós-jogo do Rádio do Brasil, em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Para Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Apito final depois do jogo para Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Guarani retoma a posse da bola, vem para o campo de ataque, um break do João Vitor, ele passa essa bola lateralmente para Caio Melo, Caio devolve a bola para Rafael Bilu, Bilu domina, vem na perna canhota, domina, estica demais, perde a bola e faz a falta em cima do Silas. O Arthur deu vantagem porque o Foguinho pegou a bola, Foguinho é fogo, fogo da chuva, atenção, ele rola essa bola para Felipe Garcia, passa, grandalhão, ele passa na marcação do seu contrário, só que espera a chegada de alguém, vai aparecer aqui o Pará, ele prefere rolar a bola lá na intermediária, Maro Silas dominou, Silas empurra lateralmente, soltando a bola para Henrique, deixou a bola para Romilson também, perde a bola, o time do São Bernardo, embaçou, penteou demais, o Guarani retoma, tem um jogador a menos do time do Guarani. Se já era difícil, ficou ainda mais com esse campo encharcado, molhado. E eu vejo o Marcelo Fernandes. Me corrija, Vladimir, você tá bem do ladinho dele. Não sentou um minuto no jogo, Marcelo, hein? Em algum momento, aliás, e sem capa, tá totalmente tomando chuva o técnico. E vem Bugrão, dominou na grande área, Denis Júnior. Perdeu o time, tá impedido. Que pecado de bola. Impedimento, finalmente um passe acontecendo. E aí o homem tava em impedimento na banheira, hein, Vladimir? Saiu um pouquinho, precipitou-se um pouquinho ali o Denis Júnior, mas era um lance que prometia, mas o impedimento já estava marcado. Alô, Jurandir Vicente, Juvenal, José Ragazzi, toda essa galera comigo aqui no YouTube, Saraiva. Obrigado, Saraiva, pela mensagem aqui também. O Davi Régio. Obrigado a todos vocês aí comigo no YouTube. É o seguinte, hein? Tem dezenas de pessoas aqui, centenas quase. E tem menos like, hein? Deixa o like, a meta hoje é 100 likes, estamos com 88. 100 likes no mínimo. E aquela famosa figa, passando de 100 likes, o Guarani vai empatar o jogo. Tá duvidando? Então por que não dá um like? Dá um like aí pra mim. 33 minutos, já o CH vai falar do jogo. Mas vem os caras, lançamento pro grandalhão. Olha o Felipe Garcia, entrou na área livre, vai fazer o gol, bateu. Andrei de novo. O homem tá espiritado hoje, pegando tudo. Uma defesaça, entrou na área. Vamos dizer também que o nosso zagueirão não ganhou do cara, hein? Alan Santos deixou o cara pisar como pôde. Achei até que no último momento houve um puxão no próprio atacante, o Arthur não marcou. E depois a defesaça do Andrei, Vladimir. O Felipe ganhou do Alan Santos na corrida, chutou forte, o Andrei defendeu. Escanteio para o time do Bernô. 34 minutos, Andrei, o melhor em campo. Guarda-chuva aberto aí, lá vem ela na cabeça do Valência. Andrei protege, pega a bola ainda dentro do campo. Hoje pode chover canivete, esse homem não vai entregar. CH comenta aí o jogo. Que dureza a vida do Guarani na Série C, hein, CH? Dureza. O time não demonstra até o presente momento uma possibilidade de reação. E você observou com bastante precisão. Nós temos um melhor em campo, apesar do Guarani estar jogando mal. Andrei joga um partidaço. Pegaram o jogador do Guarani ali na ponta esquerda.
falta em cima do Everson, é falta para o Bugrão. Passamos de 100 curtidas. Já fomos para 62, essa galera da Band, eu sou apaixonado por vocês. Já estamos com 102 e subindo. Deixa o like aí, já passamos de 100. Então o meu compromisso é botar pensamento positivo aqui nessa cobrança de falta aí pra sair o gol de empate, Vladimir. Oportunidade, né? Quem tá por lá é o Emerson, também o Caio Melo, Roger. Emerson e Caio Melo, os dois posicionados, o meia dúzia e o camisa 10. Confusão na grande área, o Arthur tá lá olhando tudo, vai chuchuverar na área, o Emerson pra bola, partiu, levantou, o goleiro soca mal, ele tirou mal, vai atrás o Bilu pra pegar o rebote, vai deixar sair pra ganhar o arremesso lateral na ponta. Vai mexer o Guarani duplamente. Isso, duas alterações na equipe do Guarani. A primeira delas está saindo o Denis Júnior para a entrada do camisa 18, Samuel. Um centroavante por outro. Sai Denis Júnior, entra Samuel, 18. E sai o Alan Santos para a entrada do Léo Coutro. Um zagueiro por outro. Léo Coutro, 13 no lugar de Alan Santos. E aí, CH? Mudanças no Guarani. No caso do Alan Santos, ele não deve estar suportando fisicamente o jogo, né? Porque tecnicamente eu não acreditaria que essa substituição seria feita. Tá cansado, tá saindo. Agora tá trocando um centroavante por outro. Denis Júnior também encaixou, né? Cansou também. Vamos ver o que o Samuel pode aprontar aí nos minutos finais. 36, etapa final de jogo. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta! Domina João Victor, rola essa bola pra cá e o Melo vai passar lá pela ponta esquerda, vai passar pra receber, vamos lá, o Emerson dominou, vai levantar, é pra pintar o gol de empate, só que essa foi nas mãos do goleiro Júnior Oliveira. E não para o Samuel, que passava no segundo pau, hein, Vladimir? Faltou direção, né? A força até que teve, mas não teve a direção que ele esperava. Foi nas mãos do goleiro. A internet que conecta seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. 37 minutos, você ligado no futebol da Bandeirantes. Guarani que visita o Floresta sábado que vem, às 17 horas, o São Bernardo, que vai receber o Caxias, domingo 16h30 no seu estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Domina pelo setor esquerdo o time do São Bernardo, Pará, descarrega para Foguinho, deixa a bola passar para Helder, o capitão dos caras domina e vem tocando de perna na direita, bola aqui pelo lado esquerdo do campo defensivo, bola com Foster. Rafael Foster meteu à frente, Foguinho foi pro chão, pediu a falta, o Arthur não marcou, sai da área para receber o Felipe Garcia, centroavantão que entrou agora no segundo tempo, ele protege bem, deu de calcanhar, bolão, para o Pará pelo setor esquerdo, chega a zaga do Guarani para roubar e na sequência Felipe Garcia, uma jamanta. Atropela o Rafael Bilu e é falta, e o Foguinho com câimbras, Vladimir. Isso, até o jogador do Guarani tá fazendo o atendimento ali do Foguinho. O jogo tá parado nesse momento, Roger. E o Ricardo Alcalá chamou mais alguém, hein? Vem mais mudança aí na equipe do São Bernardo. 22 graus em Campinas, a chuva não parou durante todo o segundo tempo, chove demais. Você que tá ouvindo a Bandeirantes no carro, hein? Seja paciente no volante para não virar paciente no hospital. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem prontinha, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Roger. Mas era câmera, precisou do atendimento médico pro Foguinho, hein? Ele vai ser substituído, daqui a pouco tem alteração. Olha, público total hoje aqui no Brinco, 3.719. 3.719 para uma renda de R$ 60.450. É decepção, né? Eu achei que tinha mais. Pra você ver como eu sou ruim de cálculo. Decepção, hein? Abaixo da média do que o Guarani já teve e depois a primeira vitória do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Sai Foguinho no time do São Bernardo, entra o ex-Guarani. Matheus Salustiano, zagueiro ex-Guarani, entra no lugar do Foguinho. Salustiano vem aí com a numeração? 13. 13 para o Salustiano. Vem aí o Salu. Você tem saudade, hein, CH? Nenhuma. Depois que Carlos Batista começou a encurtar o nome de Salustiano, ele não joga mais o mesmo futebol. CH, aproveite aí o microfone aberto da Bandeirantes nos estúdios na São Gabriel.
e comenta o jogo em CH. Só uma bola bandida, um chute desviado, o Guarani não constrói, estava bem no jogo até a expulsão e depois disso o Marcelo Fernandes foi obrigado a mexer no time. As mexidas do São Bernardo também deram outro fôlego para a equipe do Ricardo Catalá. Nesse momento é acreditar muito, ter fé e não parar de lutar. Agora na técnica está muito complicado para o Guarani. Bilu domina, rola essa bola. Entrega lateralmente para Léo Coutro, que entrou para Matheus Sarará. Digo, meteu essa bola lá atrás. Ela cai aqui atrás com o Léo Coutro. Léo Coutro domina, vai apertando o Felipe Garcia na marcação. Ele toca essa bola rolando para Rafael. Rafael entrega a bola curta para Matheus Sarará. Meteu na ponta esquerda, vamos lá, Guarani. João Vitor tá por lá esperando. O Emerson pegou a bola e empurrou a bola curta para Matheus Sarará. Aqui no setor intermediário, vai chutar daí de longe a esquerda do gol. Desperdiçou a jogada. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40 passados. Segundo tempo. No brinco, debaixo de muita chuva, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Edu Pinheiro. Ainda na Série C é o seguinte, segundo tempo, no finalzinho, Náutico 2, Confiança 0, 19h30 tem Anápolis e Ipiranga, tem Brusque e ABC. Aproveito para informar que na Série D de dado final, Monte Azul 1, Cianorte também 1, e lá em Cascavel 2, Inter de Limeira 0. Alô, torcedor, estamos nós aqui. Estamos sofrendo junto, hein, Bugrinos? Mas sempre há espaço para melhorar. Alô, Edivaldo, um abraço para você. Patrícia Jung, Maurício Gomes comigo, Júlio César Oliveira. Toda essa galera, e se eu não registrei, mande mensagem de novo aí. João Melo e toda essa galera comigo. Essa galera que também vai estar na segunda-feira, às 7h30 com Leandro Boles. E o clássico Ituano e Ponte Preta, valendo a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sensação das arquibancadas no seu sentimento aí de baixo, hein, Vladimir? Insatisfação, né, Roger? Insatisfação, críticas do torcedor, claro. Toda aquela empolgação com a primeira vitória está se diluindo com essa derrota para o São Bernardo. Vai sendo a 9ª derrota no ano do Guarani. Foram 4 vitórias, 4 empates e essa vai sendo a 9ª derrota. É impressionante, cara. Impressionante. Anote amarelo aí pro Léo Coutro. Nossa, mais um amarelo. 4 amarelos já para a equipe do Guarani, fora um vermelho. Se eu não estou errado. E no time do São Bernardo ninguém tomou cartão amarelo. Só o time do Guarani. 42 minutos, torcedor do Guarani. Tá acabando o jogo. Guarani com a menos desde a metade do segundo tempo, a expulsão do Natan, que não se ouve bem, aliás, como quase todo o Guarani, com exceção do seu goleiro Andrei, que fez vários milagres. Impedimento no ataque do São Bernardo, o lançamento aqui pelo meio. Estava incompleto, impedimento Cílias, camisa 30, Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Vamos lá, João Vitor, tabelou, botou o Emerson na grande área, encontrão com o zagueiro, rebote, voltou para João Vitor, rolou para trás, é para Rafael Bilu, meteu a bola pela ponta esquerda, Emerson levantou, passou por todo mundo, vai brigar por ela aqui na ponta direita, o Lucas Jussen entrou bem no segundo tempo, Jussen vai colocar lá no segundo pau, quem vai subir, subiu a zaga do Bernô para tirar, mas o Arthur já parou e marcou uma falta de ataque, levou todo mundo a um semi-infarto, Vladimir. O árbitro gosta de marcar esse tipo de falta, principalmente contra o time da casa, né? Não tem muito o que reclamar, não. Falta pro São Bernardo, finalzinho de jogo. 44 CH, fora os acréscimos. O que dá pra fazer, CH? É só na base da fé, realmente, hein, CH? Só na base da fé, da luta. O time tá lutando tudo, mas não tem futebol, né? O time realmente tem muitos problemas. A deficiência técnica do Guarani é qualquer coisa de muito complicado. Muito complicado. Veja esse lance anterior que o amigo acabou narrando do Sarará. Ele foi chutar de fora da área, a bola foi bater na bandeira de escanteio. Lamentável. Então, o segundo tempo que começou bem, termina mal. E também não dá para ficar discutindo aqui. Apesar do volume, o
Guarani não teve a precisão e a competência para poder empatar o jogo. Alô, Douglas Gaudêncio, obrigado pelo carinho, também está comigo aqui no portal Carlos Batista, no YouTube, em nome da Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo do sabor para suas receitas, presente nos melhores hortifrutis e supermercados, aromadazervas.com.br, entra lá e saiba mais. 7. Vamos ter 7 minutos de acréscimo, dá tempo, Guarani! É só caprichar mesmo com um a menos e vai ser heróico se isso acontecer. Um latereio cobrado buscando a frente o Samuel, camisa 18, a zaga do São Bernardo tira. Agora contra-golpe, Justen vem na sobra na cobertura. Empurra a bola para o goleiro Andrei. Recomeça aqui o camisa número 1 da equipe do Guarani. Ele toca essa bola com o Justin, bola perigosa. Chegou o zagueiro travando. Falta feia demais. Ele vai dar um amarelo ou vai expulsar direto? Vamos Amarelo, ver. né? Amarelo, né? O Henry, camisa 19. Só que num campo molhado como esse foi muito imprudente o atacante do São Bernardo, para não dizer o mínimo, Vladimir. Poderia ter sido rigoroso o árbitro, mas acabou dando apenas o amarelo para o Henry. 46, já tem o apito final, já tem Vladimir ouvindo os personagens do gramado, se é que vão falar. 46, ele deu 7 minutos. Portanto, vamos a 52. Você em casa, você ligado no rádio, você comigo na FM 85,7, em qualquer um dos aplicativos, no radios.net, onde a Bandeirantes é a mais ouvida de Campinas em todos os segmentos, obrigado. Tá no aplicativo Radiosnet, tá no TuneIn, obrigado. 46, agora ele tem a bola levantada para a grande área, toca mal de cabeça, 18. O Samuel tentou, ele tá reclamando com alguém, né? Tá pedindo o escanteio, né? Cobrando o escanteio, o árbitro deu apenas tiro de meta. Mas eu tive a nítida impressão que ele foi quem tocou por último, sim. E pra dizer que não falamos de flores, Vladimir, tá lá a torcida do São Bernardo, hein? Um montinho ali, chama guerreiros, não é isso? Isso, estão reunidos ali, juntinhos para se proteger da temperatura baixa e da chuva. E obviamente estão felizes da vida com a vitória parcial do Pernod, 1-0 para cima no Bugrão, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem tempo, Guarani 47, tem arremesso lateral para bater lá pelo setor esquerdo, o Emerson vai para a cobrança, ele bate curto até o Léo Coutro domina, voltou com o Emerson, tenta passar do seu contrário. O juizão marcou uma falta de ataque. Tá caído por lá o camisa 17, ex-Guarani, Romilson. É falta no campo defensivo para a equipe visitante bater. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Carlos Henrique, eu tenho a impressão que até o Guarani não acredita mais no empate, porque não tá criando mais nada, CH. É porque o time também tá cansado, né? Esse gramado pesado, ele desgasta todo mundo. E é natural que alguns jogadores que não foram substituídos, que eles estejam pregados em campo. Então o Guarani tem um homem a menos, tá jogando mal, e alguns jogadores perderam completamente a condição física para tentar empatar. Pode acontecer, espero que aconteça, mas é pouco provável. É muito pouco provável. 48, 4 por jogar. Mas tem que apertar. O Guarani tentou um lançamento agora do campo defensivo pro ataque e foi mal feito. E aí os caras vão demorar um minuto para cobrar o arremesso lateral. Essa que é a grande verdade. Tem lateral, bola, o time do Guarani. Lado esquerdo do setor intermediário. Vai, Emerson, acelera, meu filho, que o placar não é seu. 48, você ligado no futebol da Bandeirantes. Já tem apito final. A Band que também tá mostrando esse jogo com o Batista, com o Gleger e com o Tigrão. TV aberta para toda a região e parte do Brasil. Com a transmissão de até aqui, São Bernardo 1, Guarani 0. E você comigo no rádio, firme, fiel, escudeiro, ouvinte da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho do rádio ligado e do seu dispositivo também. Lateral para os caras bater, vai o baixotinho, o Hugo Sanches. Se tiver 1,70 m é muito pro Hugo, é muito diminuto ele, né, Vladimir? É bem pequenininho mesmo, hein, Roger? Um dos mais baixos, se não mais baixo aí do campo. Ele é compacto toda vez, cabe em qualquer lugar. É lateral para o time da cidade de São Bernardo. Batida a bola até o Felipe Garcia, chegou linha de fundo, a bola tocada para fora pela zaga do Guarani. Vai ganhando lateral e lateral o São Bernardo e vai permanecendo, alugando essa ponta direita ofensiva. E vai deixando o tempo passar, 49 e 50. É
Finta bonita que vem pela direita do São Bernardo, tentou o Henry. Foi desarmado no momento que ele ia fazer o passe, mas fintou bonito aí pertinho de você, hein, Vladimir? Com pouquíssimo espaço, conseguiu passar pelo jogador, mas na cobertura perdeu a bola. Guarani vai permanecendo com 3 pontos. A saber qual a posição com esses 3 pontos, porque começou em 15º. E aí aquele fantasma, né? Volta a aterrorizar. Se a turma de baixo ganha, o Guarani vai despencar. Isso é fato. Esse tipo de competição é preciso saber jogar, entender e jogar com matemática também. É falta para o Guarani. 50 minutos, só tem 2 minutos. Levanta Couto, a bola para a grande área. Ela vai sobrar. Sobra com o João Vitor. Capricha. Ah, fala aí, Vladimir. Fala, porque senão eu seria censurado. Tinha 24 jogadores do Guarani dentro da área. O cruzamento foi direto pela linha de fundo. Ô, CH, você tem maracujina aí, não? Eu tô precisando, hein? Olha, na verdade, o que está acontecendo, você sabe, me acompanha todo dia, não é nenhuma surpresa pro amigo de vocês aqui. O time na partida contra o Botafogo, ele teve bastante disposição, teve até alguma arrumação, mas o time do Guarani é muito fraco, né? Tecnicamente, você olha para o banco de reservas, você precisa mudar um jogo, uma característica não tem o que fazer. Então eu lamento muito falar isso, mas essa é a realidade. O Guarani perde para suas próprias deficiências técnicas, emocionais e de organização. E o João Vitor, cara, que a gente sempre pede para entrar, né? Tem uma bola dessa aí, o cara isola. Bom, 30 segundos para terminar. Aí, um passe desgranhento desse. Tira a zaga do São Bernardo. Falta pro Guarani. Lado esquerdo do campo defensivo. Até o próprio Marcelo Fernandes chuta a bola para dentro do campo. Só tem 15 segundos, Bugrão. E aí? Ou faz ou desocupa a moita. Ele pode terminar a qualquer momento. Todo mundo foi para a área. O chutão do Couto lá para a grande área. Desvio de cabeça acontece e vai nas mãos do Júnior Oliveira. E é fim de jogo do Brinco. Fabiano dos Santos apita o jogo. Mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. Vaias pesadas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Seria aquela vitória contra o Botafogo apenas e tão somente um lampejo? Um sonho de uma noite de inverno? Porque o que se viu aqui hoje é tenebroso. Vladimir, e o seu trabalho no gramado? É, a gente tá na zona mista, né? Mas eu acho muito difícil que alguém pare para falar, né? Jogadores do Guarani ainda estão lá dentro do campo, cabisbaixos, torcedor vaiando bastante. Vamos ver se alguém vai passar por aqui para falar com a gente. Alguns vão lá conversar com a arbitragem, outros cumprimentam jogadores do São Bernardo. Difícil, vamos ver quem está passando por aqui. Muita vaia, né? Jogadores, torcedores xingando muito, reclamando bastante do time. O João Vitor saiu aqui, não quis parar para falar. Rafael também não. Acho que ninguém aqui vai parar aí, ninguém. Pessoal, Anderson Leite vai parar aqui, vamos ouvir o que diz o volante do Guarani. Preocupante do Guarani na Série C. Temos que reagir. Não tem desculpa, temos que continuar trabalhando. É um momento difícil, delicado, aqui é muito mais difícil ainda e temos que reagir e sair da situação o mais rápido possível. Palavras curtas do Anderson Leite, tem que reagir e sair o mais rápido possível. O Alan Santos também vai parar por aqui, ele que está voltando, né? Fez sua estreia hoje com a camisa do Guarani. Triste pelo resultado, né? O jogo dentro de casa. Feliz por voltar depois de um tempo com a lesão no tendão de Aquiles. Né, tava sonhando com esse momento de poder estar junto com meus companheiros, poder ajudar. A derrota dentro de casa deixa a gente triste, mas a gente não vai parar, a gente tem uma mentalidade que a gente vai prosseguir. E fora de casa a gente vai buscar ponto para que a gente possa conquistar o nosso objetivo de classificar o Guarani primeiro, para depois a gente pensar no acesso, que é nosso objetivo final, e isso não sai da nossa cabeça. Alan Santos, o goleiro Andrei também vai falar. Nosso grupo é um grupo guerreiro, é um grupo trabalhador, não merece esse momento que está vivendo. A gente sabe que futebol, as cores, infelizmente,
não sai como a gente espera, mas vamos manter a cabeça erguida, continuar trabalhando, que tem muito campeonato pela frente, nós vamos tirar o Guarani dessa situação e botar ele onde deve estar. Andrei, último jogador a passar por aqui, Roger. É guerreiro, trabalhador, mas é fraco tecnicamente, né? É difícil. O Guarani caiu para a 16ª colocação com 3 pontos. E realmente, hein? Muita gente até falando no chat aqui, pô, o Guarani fez a gente de mulher de malandro, hein? Ganhou lá do Botafogo, ficamos todo mundo ficou empolgadinho. E aí voltou à normalidade. Não jogou nada e a realidade é que 1-0 ficou baratíssimo. Baratíssimo. Andrei fez no mínimo 2 defesas fundamentais que teriam nota superior a 8 pelo Gleger Zorzinho, nosso analista especialista de goleiro aqui, como goleiro experiente que foi, ele dá a nota, o conceito e o grau de dificuldade para as defesas dos goleiros. 1-0 ficou barato. Mas tudo isso vai ser falado a partir de agora, no maior e melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí a assinatura premiada do apito final, com a apresentação do inigualável, o incomparável Edu Pinheiro. O futebol não para na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Público 3.719, 3.700, renda 60.450 a 60 mil. O gol foi a 12 minutos do primeiro tempo, um chutaço aí do Foguinho, não tinha ângulo, dentro da área, chutou, perto da risca aí. E aí chutou, bateu em alguém, deve ser no Pedro Felipe. Único gol do jogo, hein? Olha, primeiro tempo, o CH já comentando, primeiro tempo nada a acrescentar. Quando termina o primeiro tempo, o time é vaiado, apenas o goleiro Andrei recebe aí alguma referência da torcida. Andrei que fez uma boa defesa no comecinho e no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Guarani vem para o segundo tempo com uma alteração, aliás duas, né? João Vitor no lugar do Anderson Leite e do Lucas Justen no lugar do JP Galvão, lateral direito por lateral direito. O Guarani começa a pressionar. Aos 15 minutos, João Vitor chuta no travessão. A pressão continua, mas aos 22 minutos, Natan é expulso. Bugre com 10, ele já tinha amarelo, levou vermelho direto. Então ele levou amarelo, é o terceiro, e o vermelho. Então nos próximos 2 jogos, Natan não vai atuar. E aí, o técnico São Bernardo aproveita na expulsão do Natan, já coloca 4 de uma vez só no São Bernardo. Muita chuva, ficou por isso mesmo, nada, muita coisa a acrescentar aí. CH, Guarani 0, São Bernardo 1, Bugre volta a se complicar. É o 16º com 3 pontos, o Confiança está abaixo,
mas perdeu, só que o ABC, o Anápolis e o Figueirense vão jogar e podem ultrapassar o Guarani, que se ultrapassado, volta para a zona de rebaixamento. CH. A vitória do São Bernardo foi absolutamente correta de um time que mereceu o resultado. Foi mais organizado, o Guarani não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. O Guarani assistiu o São Bernardo, e se não fosse o goleiro Andrei, o Guarani teria virado o placar no final do primeiro tempo, pelo menos com 2 gols de vantagem, né, para o adversário. Eu lamento muito falar isso, mas o Guarani hoje, não é, apresentou a qualidade que tem para entregar, quase nenhuma. No segundo tempo, com as mexidas do Marcelo Fernandes, o time melhorou. Ele tirou os 2 piores jogadores do jogo no primeiro tempo. Ele tirou o Anderson Leite e tirou o JP Galvão, que, aliás, né, o primeiro gol do São Bernardo aconteceu pelo setor ali do JP e também do Rafael. No corredor, que foi assim, né, que foi criando uma chance após a outra, o São Bernardo pelo costado, pelas costas do JP Galvão, que não esteve bem, como o Anderson Leite, não marcou, não organizou, não passou a bola com qualidade, fez absolutamente nada, tanto é que saiu, não é? E quando o Guarani, que teve volume e teve chance para empatar o jogo com as mexidas e principalmente a entrada do João Vitor, que entrou muito bem, vem o seu Natan de maneira irresponsável, dá uma carrinhada selvagem e é expulso de campo. O jogo mudou, né? O Guarani tinha a chance de poder produzir mais e talvez tivesse feito o gol de empate. Aí vem esse garoto que hoje também caiu na vala comum, ele que foi bem contra o Botafogo, foi muito mal hoje, como o Anderson Leite foi muito mal, o JP Galvão foi muito mal, Caio Melo absolutamente apagado, muito por conta também da marcação, da recomposição defensiva do São Bernardo, não é? Bilu não luziu hoje, muito marcado também, não conseguiu jogar, a bola nem chegou para o Denis Júnior. Então o Guarani apresentou na partida de hoje, o Edu, muitos problemas defensivos, problemas de ordem de cobertura, de falta de atenção, um excesso de passes errados, uma quantidade enorme, principalmente no primeiro tempo. E repito, depois da expulsão, o Guarani perdeu muito a força, né? O treinador teve que fazer a recomposição, né? Não teve jeito, tinha que mudar de qualquer maneira. Não culpa o Marcelo Fernandes, não é? Olhando para esse banco aqui, Edu, falar, poxa, mas se tivesse colocado aquele ou esse, não dá para dizer isso. Sabe por quê? Porque esses jogadores que estão no banco, por exemplo, o João Vitor, que entrou muito bem, quando ele teve a oportunidade de ser o titular, o que aconteceu com ele? Ele não foi bem. E hoje ele entrou bem. Então são jogadores irregulares, são jogadores que têm o aspecto emocional em frangalhos. Eu lamento também falar muito isso, mas a parte anímica do time ela é desastrosa. Depois que tomou o gol no primeiro tempo, o que estava ruim piorou ainda mais. E se não é, repito, o Andrei, para mim o craque do jogo, salvou o Guarani de ter tomado mais gols, o Guarani já tinha decretado a sua derrota no primeiro tempo. Com toda certeza. Com toda certeza. Quando criou um pouquinho e foi lampejos de 20 minutos, não é um time estruturado ainda, nem esperava encontrar e assistir isso hoje. O Marcelo está apenas no começo, mas eu quero reiterar aquela conclusão que eu já tirei na montagem desse time, nas 3 primeiras partidas. O problema, quando o Maurício Souza caiu, eu disse insistentemente e continuo com a mesma opinião. O problema não é o comando técnico do time. O problema é o time que foi montado. Um time muito fraco tecnicamente até para a Série C. Tomara que no futuro o Guarani encontre um outro caminho. Mas hoje o São Bernardo venceu com absoluta justiça, Edu. É complicado, hein? O time também impressionante. Fica aquela interrogação, que time é esse, né? Comecinho, 3 derrotas, nada a acrescentar, péssimo. Aí vem o Botafogo Paraíba, mudou de treneiro e tal, faz 1-0, vai ao segundo tempo contra o Botafogo, o goleiro pega pênalti do Guarani, aí o Guarani faz 2-0, aí toma o gol, altos e baixos, mas tudo bem, no geral mais alto do que baixo, venceu por 2-1. Agora hoje, CH, pelo primeiro tempo, nada a acrescentar.
E o comentário, pensa o pessoal do YouTube aí, um time sem vontade, mas não acertou passe. Anotei aqui, o Natan virou o jogo pro Emerson, o Emerson foi matar a bola, escapou do pé dele, foi pra lateral. O Anderson Leite foi dar um passe, e entregou de graça pro Foguinho, tá aqui 27 primeiro tempo, o Natan errou a 36. JP Galvão, 44 primeiro tempo, foi dar de calcanhar, furou, errou. O Natan, o que ele fez a 9 do segundo tempo? Ele deu de presente, lembra o lance? Ele deu no meio de campo. Eu não sei o que ele quis fazer. Ele foi a 9, ele foi expulso aos 22. Aqui ele já tinha amarelo. O passe que o Natan deu, o Andrei que quebrou o galho, porque deu contra-ataque. Aí o cara do São Bernardo entrou na área, só que ele adiantou a bola. O Andrei deu um pulo danado de gato e pegou, evitou. O primeiro escanteio que o Guarani acertou, CH, foi a 13 do segundo tempo. E você teve, aos 19 aos 21, o Guarani cobrou 4, 5 escanteios. Aí começou a acertar. Eu tô falando de escanteio, hein? Escanteio. Então fica essa interrogação, CH. Que time é esse, né? Agora pega o Horizonte, é isso? É o Floresta. O Floresta na cidade de Horizonte, lá no Ceará. Edu, então, não tem. O que eu tô falando faz tempo, você sabe disso. E tem a semana inteira para trabalhar. Não tem o que fazer, Edu. E vai trabalhar. Mas para chegar hoje, contratar, chegar. Não dá para contratar, precisa abrir a janela. E até chegar a janela já tá no final do campeonato. 2 de junho tem a janela, né? Complicado demais. Mas é uma semana só. Então, já tem que contratar agora. Para ver se dá para salvar lá na frente. Eu tô falando só para manter na Série C, tá? Tem gente ainda projetando, e eu respeito, absolutamente respeito a opinião de todos, mas com esse time é muito difícil acreditar que o Guarani vai sair dessa situação. Porque não há qualidade técnica, é só pegar do goleiro ao ponto esquerda. E os jogadores que estão no banco, esse é o elenco. Então eu não vou ficar falando aqui de categoria de base, de sub-20, que isso aí depende do comando do treinador que está vendo. Hoje, mais uma vez, ele tirou o Anderson Leite no intervalo do jogo. Foi assim contra o Botafogo e foi na partida de hoje. Se a próxima partida ele começar com o Anderson Leite, tem que internar o Marcelo Fernandes. Não é? Porque nem de segundo volante ele está conseguindo jogar. Lamentável, Edu. Aquele menino Léo Porfírio, que fim deu, lembra dele, Léo Porfírio? Disputou a Copa São Paulo, só que no finalzinho do ano passado ele marcou o gol lá em Brusque, depois voltou e tal, sumiu, rapaz. Ele fez os 2 jogos finais 2024, a Série B, e entrou 2 partidas no Paulista agora desse ano. Nem no banco tem ficado o Léo Porfírio. Precisa dar uma verificada, refazer a base aí. Olha, gol do Vasco, hein? Gol do Vasco, Vitória teve um jogador expulso, o Mateuzinho, né? Foi expulso e aí o Vasco se aproveita com a mais e faz 1-0. Primeiro tempo lá em Salvador, Vitória 0, Vasco 1, Mirassol e Corinthians 0-0, Grêmio e Bragantino 0-0. O Fortaleza goleou 5-0 o Juventude, 9 da noite tem Flamengo e o Bahia. Na Série B, encerrado aqui, Avaí 0, Atlético Goianiense também 0, em andamento Goiás e Coritiba, final do primeiro tempo 0-0, e na Série D de dado, Monte Azul 1, Cianorte 1, Cascavel 2, Inter 0, voltando um pouquinho aqui, esse é na Série D, né, de dados paulistas, tivemos na Série C, Náutico 2, Confiança 0, 19h30, daqui a pouco vai começar Anápolis e Ipiranga, Brusque e ABC. A Ponte joga na segunda-feira, 19h30 em Itu. O Leandro Borges narra aqui na Bandeirantes. Vamos ao craque público no brinco, 3.719. E a renda, 60.450. O Pedro Felipe marcou a 12 do primeiro tempo, 1 São Bernardo, 0 Guarani. E agora o craque. O craque do jogo. Roger Williams, que narrou aqui 1-0 São Bernardo. Tá na cara quem é o craque, hein, Roger? Oi, Edu, de volta aqui da cabine da Bandeirantes para votar no melhor em campo e não tem outro. Andrei, mas jogou uma partidaça. Hoje até brinquei, né? Pode chover canivete que ele não vai entregar hoje. Realmente fez a partida que todo bugrino espera de um goleiro que tá envergando a número 1 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Andrei salvou, no mínimo, em 3 grandes oportunidades e foi seguro em outras 4. No mínimo. Andrei, camisa 1 pra mim,
o craque do jogo, Edu. Um abraço pra você, até a próxima, meu irmão. Até a próxima, meu querido amigo Roger Williams, parabéns pela narração, hein? Andrei, o primeiro voto, CH, o craque. Andrei, conceito regular. Já cantou a bola. Oi, Vladimir Catarino. Andrei. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Olha, por exclusão, né, eu vou votar no Andrei. O Andrei impediu aí que o Guarani perdesse até de mais gols, né? Por isso meu voto vai para o goleiro Andrei, Edu. Eu errei, ia falar o craque, falei Andrei, até eu votando, hein? Olha, pra falar em Curitiba, vamos pra Curitiba então? A coletiva do técnico Marcelo Fernandes do Guarani. Guarani 0, São Bernardo 1. A coletiva, falando do Marcelo Fernandes, primeira pergunta.
Aí do técnico do Guarani, o Marcelo Fernandes. Depois de Guarani 0, São Bernardo 1. Impressionante, o Guarani não consegue ganhar do São Bernardo, hein? Eu acho que foi o 8º confronto. Só que, Edu, tem um detalhe, hein? O São Bernardo, com 9 desfalques, é muito mais time que o Guarani. Teve 9? 9. É muito mais time. É um time estruturado, não vive um bom momento, é verdade. Vai a 8 pontos, está tentando se achar na competição. Mas se você pegar o elenco do São Bernardo, não dá para comparar com o elenco do Guarani. Não dá. Pelo menos tecnicamente, na minha opinião, o São Bernardo é mais time que o Guarani. É mais velho, né? O time no geral mais velho, mas a experiência do São Bernardo, olha, foram 8 confrontos, né? 5 vitórias do São Bernardo e 3 empates. Olha, é o seguinte, o São Bernardo, lembrando que no Paulistão desse ano, sabe que o São Bernardo se classificou, teve a segunda melhor campanha quando terminou a fase de classificação. Só ficou abaixo do Corinthians. Só que depois ele pegou o Palmeiras, né? E aí a coisa mais em cima. Aí foi eliminado do Paulistão. Mas o histórico do São Bernardo o Grupo Magno assumiu o São Bernardo em 2019. O Roberto Graziano, que tá envolvido aí com essa história do Brinco, mais o CT, que vai construir um novo estádio, um novo CT, que vai ficar com a área onde hoje é o estádio do Guarani. Esse aí é um assunto realmente dificílimo de decifrar. Mas a Magno pegou o São Bernardo em 2019, aí quando chegou em 2020, o São Bernardo foi semifinalista da Série A2 e foi semifinalista da Copa Paulista, quer dizer, quase subiu para o Paulistão. Chegou 2021, foi campeão da Série A2 e foi campeão da Copa Paulista. E como campeão da Copa Paulista, ele foi disputar a Série D em 2022. Não deu outra. Em 2022, subiu para a Série C, onde está até hoje. E, aliás, a Magno, o patrocinador do São Bernardo é a Magno Bank. Vai vendo. E realmente não sabia de tantos desfalques assim. Em comparação, a equipe que fez o Paulistão está jogando desfalcado, mas consegue a segunda vitória na competição. Olha, é o seguinte, gol do Corinthians, hein? Gol do Corinthians, partida emocionante lá em Mirassol. Teve um pênalti, é isso, Pepe? Um pênalti para o Corinthians, Memphis Depay cobrou e Walter defendeu, é isso? O PP me ajudando aqui. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Memphis Depay cobrou escanteio e Kaká, zagueiro de cabeça, faz Mirassol 0, Corinthians 1. Grêmio e Bragantino está 0-0. E lá em Salvador teve uma expulsão do Mateuzinho do Vitória. O jogo estava 0-0. E aí o Vasco se aproveitou e faz com o Vegete. Ele sempre Vegete. O gol foi a 41 minutos. Vitória 0, Vasco 1. Estamos no intervalo agora lá em Salvador. 21 horas tem Flamengo e Bahia. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência eu volto com a ficha técnica em nome de Brasitone. Você quer saber como é que começou jogando? As alterações por ordem cronológica. Quem ficou no banco e não entrou? Renda e público. Já já eu volto com Guarani 0, São Bernardo 1 e a ficha técnica em nome de Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, no Brinco, brasileiro da Série C, quinta rodada, começou o Guarani com Andrei no gol, JP Galvão, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Anderson Leite e Caio Melo, Rafael Bilu, Denis Júnior e Isaac. A novidade foi Alan Santos, zagueiro contratado no início do ano, mas se machucou, já ficou no banco contra o Botafogo da Paraíba, hoje finalmente fazendo a sua estreia nessa temporada. Olha, as alterações por ordem cronológica no intervalo, já estavam 1-0 para o São Bernardo, aí sai Anderson Leite e entra João Vitor para deixar o time mais agressivo, e saiu o JP Galvão, lateral direito, entrou Lucas Justen também, lateral direito. Depois tivemos a 26 minutos, assim que o Natan foi expulso, o Marcelo Fernandes colocou Matheus Saralá no lugar do Isaac. E depois tivemos a 35 mais duas aqui, sai Alan Santos e entra o zagueiro Léo Coutro, fez a sua estreia, ele veio do Náutico, e saiu Denis Júnior e entrou Samuel. Técnico Marcelo Fernandes, ficaram no banco e não entraram o goleiro Fred Rincon, o Lucas Rafael, zagueiro, o Caio Christian, que é lateral esquerdo, o Giovani, o Giva, meia e volante, Luiz Miguel, atacante, Cristiano, atacante, e Lucas Macedo também, atacante. Vamos aqui, a equipe do São Bernardo, cheio de jogadores que passaram por aqui. Júnior Oliveira no gol, Hugo Sanches, Helder, Rafael Foster e Pará, lateral esquerdo, ex-Guarani, Emerson Santos, ex-Ponte, depois Valência, Romisson, ex-Guarani, Foguinho, depois Matheus Salustiano, ex-Guarani, e Pedro Felipe, depois Henri, Rodolfo, depois Felipe Garcia, Felipe Azevedo, ex-Ponte, depois Silas, e o técnico Ricardo Catalá, que já foi técnico do Guarani. O apitou Fabiano Monteiro dos Santos, aqui de São Paulo. Olha, cartão amarelo, Denis Júnior, Rafael Bilu, Natan e Léo Coutro. Para o São Bernardo, só amarelo, o Henri. E o Natan levou o terceiro amarelo. Depois, aos 22 do segundo tempo, o Natan foi expulso direto. Direto, repito, 22 o segundo tempo. Então o Natan vai cumprir 2 jogos. Bom, vamos ao gol da partida, foi marcado a 12 do primeiro tempo por Pedro Felipe. Público 3.719, renda 60.450. Guarani 0, São Bernardo 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, antes da defesa aqui, os resultados dos paulistas na Série D de dados, só a Portuguesa ganhou, CH. Portuguesa 2, Rio Branco do Espírito Santo 1, o jogo foi no Canindé.
O Água Santa foi jogar em Cariacica, perdeu. Porto Vitória 2, Água Santa 0. O Monte Azul em casa empatou com o Cianorte. Monte Azul 1, Cianorte também 1. E a Inter de Limeira perdeu no Paraná. Cascavel 2, Inter de Limeira 0. Vamos lá. Guarani 0, São Bernardo 1, a defesa logo de cara, 4 minutos, Andrei, lá no gol do placar eletrônico, um chute de Rafael Foster, foi o seguinte, era uma falta pro São Bernardo, ensaiadinha, aí um toque, outro toquinho e de repente Rafael Foster e Andrei na jogada em Roger Williams. Foi pelo alto essa bola aí. Bom, aí 1-0 São Bernardo, gol a 12 minutos, essa defesa foi às 4. Aí, finalzinho do primeiro tempo, Andrei na fita novamente. Aí foi o Felipe Azevedo, com 38 anos, Felipe Azevedo, passou por aqui, muito tempo de América Mineiro, mas lá no gol do placar, ele deu uma virada, cara, tem um cruzamento, um giro rápido e Andrei, hein, no cantinho, voou! Milagre mesmo, hein? Olha, terminou o primeiro tempo, o time vaiado, somente Andrei foi referenciado, hein? Aplaudir Andrei, o resto tudo vaiado. E aí vem o segundo tempo, Guarani com o João Vitor, né? Entrando no lugar do Anderson Leite. Olha, o quadro aqui é a defesa, mas quando tem na bola da trave no travessão de brinde, você leva uma, escuta uma aqui, 15 do segundo tempo, poderia ter sido um empate. Bom, 4 minutos depois, às 19, segundo tempo, um chute de Rafael Bilu, de longe, hein? E aí o goleirão no cantinho, qual é o nome do goleiro do Júnior Oliveira, olha, aterrissou no cantinho, hein? Roger Williams. Bom, aí é o seguinte, aí a 30, o que aconteceu? Depois, na sequência, o Natan, 22, foi expulso, né? Guarani com 10, aí o São Bernardo já colocou 4 em campo para substituir, oxigenou, chovendo, só queimando o tempo, mas aí, de repente, um tal de Felipe escapa pelo lado esquerdo, ganha na corrida aí do Alan Santos, chuta e de novo, hein? Quem é que quebrou o galho? Quem foi que quebrou o galho? O craque do jogo, hein? Roger Williams. Foi o último lance do Alan Santos, zagueiro, né? Ele perdeu na corrida aí pro Felipe Garcia e Andrei Pimba quebrando o galho. CH, qual foi a defesa do jogo? Me ajuda, Edu. Eu gostei muito da segunda, que tem uma bola, vai para a direita, cruzamento para dentro da área, um chute de primeira do jogador do Felipe Azevedo, né? Felipe Azevedo. Final do primeiro tempo. E no puro reflexo, o Andrei fez a defesa. É o lance 4, a defesa do jogo. Eu só informo o seguinte, que Grêmio e Bragantino tá 0-0, estamos no segundo tempo, começa o segundo tempo, Mirassol 0, Corinthians 1, gol do Kaká, assistência de Memphis Depay, mais um que vai ter que pagar para ele, que a assistência ele ganha também.
E segundo tempo de Vitória 0, Vasco 1. E a defesa, o jogo de Guarani 0, São Bernardo 1. Foi essa, finalzinho do primeiro tempo, no gol do placar. No momento, tem 2 jogos em andamento. O time do ABC vai jogando, né? Na Série C, os jogos em andamento é Anápolis e Ipiranga, Brusque e ABC. Os 2 jogos 0-0. Mas nesse momento, o Guarani entra na zona de rebaixamento, porque o ABC empatando, ele vai a 4 pontos. O Guarani tem 3, o Guarani é o 17º com seus 3 pontos, tá bom? A Ponte joga na segunda-feira em Itu, 19h30, Ituano e Ponte. Quem narra é Leandro Borges. E jogo terrível, difícil para marcar isso aqui também. Vamos lá, eu volto já já, o gabarito em tintim por tintim, jogador por jogador, 19h43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, tem gol, hein? Tem gol do Mirassol? Gol do Mirassol, hein? Aqui eu tô mais rápido que a TV. A TV tá mostrando o jogo ainda, mas eu sou Edu Diogum. Presente, passado e comigo é comigo, hein? O presente, passado e futuro é comigo. Na TV tá 1-0 Corinthians, mas tô recebendo aqui uma intuição de que o Mirassol empatou. Edson Carioca que passou pelo Guarani. Vê pra mim a ficha dele, o PP, você que é bom na internet. Edson Carioca, ele passou, teve um gol que ele fez aqui contra a Chapecoense, que até então daria ao Guarani o direito de ir pra Copa do Brasil. Deu uma confusão danada, aí foi pra sorteio, lembra? Foi pra sorteio? 2022 jogou no Guarani, né? Edson Carioca. Quem que ficou pro sorteio? O Guarani, Criciúma. E aí o Criciúma ganhou no sorteio.
Diria CH, invenção da CBF. Ah lá, cruzou e foi mesmo. Tá, isso aí fumaça, rapaz, lá do gol, hein? Gol do Mirassol, depois o CH informa quem fez. Vamos lá, 1-1. CH, Guarani 0, São Bernardo 1, público 3.700, 60 mil de renda. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo ruim, Edu, melhor o segundo tempo. Bom, vamos lá. Andrei, eleito o craque do jogo, você mais uma vez explicando o porquê, CH. Porque ele fez defesas importantíssimas em momentos cruciais do jogo, principalmente no primeiro tempo. Ele se redimiu das duas péssimas partidas que ele atuou com a camisa do Guarani, mostrando que o Marcelo Fernandes estava certo na escolha do seu goleiro titular, não é? Conceito para o Andrei no jogo de hoje, regular, Edu. Bom, então Andrei, por enquanto, ganha corpo, se recupera então. Sim. As laterais é um problema seríssimo. Aliás, são vários problemas que tem o Guarani. Uma delas, a lateral, que eu tô aqui por ordem cronológica, laterais, zagueiro, meio de campo, vamos lá, JP Galvão, no intervalo já saiu. Eu falei pra você que a 44 do primeiro tempo, o JP Galvão, que dá uma de calcanhar, furou. Além do que, no gol do São Bernardo, ele foi envolvido, porque tava o 11, qual é o número do 11, São Bernardo? O 11 é o Felipe Azevedo. E o 35, o Foguinho. O Foguinho e o Felipe Azevedo, eles fazem a jogada. Em cima de quem? Em cima do JP Galvão e também em cima do Rafael. Fizeram 2, aí o Foguinho entra na área, não tinha ângulo, risca da linha de fundo já no pé dele, ele deu uma cacetada, aí bateu no Pedro Felipe e entrou. Vamos lá, CH, JP Galvão. Depois entrou Lucas Justen. Para o segundo tempo, Lucas Justen, errou, isolou aí um cruzamento logo a 7 no segundo tempo, depois acertou alguns cruzamentos. Vamos lá, CH, lateral direita. JP Galvão, ruim. Justin, regular. Tá aqui, Edson Carioca confirmando o gol do Mirassol. Vamos lá, a zagueirada aí. Alan Santos finalmente aparecendo. Ele foi contratado no começo do ano. Hoje, estava no banco do Botafogo da Paraíba, hoje jogou. Foi até 35 segundo tempo. E o Rafael e Alan Santos, a dupla de zagueiros. Bom, o lado direito tava uma gracinha, né? Entrava tudo por ali, pelo setor do JP Galvão e também pelo Rafael. Rafael, conceito ruim, muito mal. E o Alan Santos, um regular para ele. Que bom que ele está voltando, porque ele tecnicamente é o melhor zagueiro até agora que o Guarani tem no seu elenco, Edu. Você sabe que o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, jogou o tempo todo. Ele fez o gol contra o Botafogo da Paraíba aí. Tem um lance que eu anotei aqui. 36 do primeiro tempo. O Natan virou o jogo. Aquela virada meio de campo pro Emerson, né? Emerson, ele foi parar a bola. Acabou furando, foi para lateral. A torcida era 36, primeiro tempo, já estava 1-0. Você já viu. Não me lembro dele apoiando muito bem. Vamos lá, Emerson Barbosa. Muito tímido, diferente da partida contra o Botafogo. Conceito ruim. Vamos para o meio de campo, hein? Natan. Eu só vou dar a entoação que um amigo me ensinou, tá? Já tinha amarelo, 22 segundo tempo, deu um carrinho, expulso direto, né? Além do que, ele teve um passe, repito, 9 do segundo tempo, no meio de campo, ele simplesmente deu um tapa na bola assim, entregou para o adversário. Um baita contra-ataque, o André quebrou o galho, porque o cara do São Bernardo, quando entrou na área, ele adiantou a bola. E o André deu um pulo e acabou evitando. Essas e outras, Natan. Vamos pro prêmio individual? Natan. Péssimo, Edu. Se ele não tivesse sido expulso, talvez o curso da partida seria outro, porque naquele momento da expulsão, o Guarani estava melhor no jogo. Ele arrebentou com o time do Guarani pela sua falta de controle emocional. Conceito péssimo para ele. Olha, o Vitória empata, mesmo com a menos, o Vitória empata no segundo tempo em Salvador, Vitória 1, Vasco também 1. Continua Mirassol e Corinthians 1-1 e Grêmio e Bragantino 0-0, Fortaleza meteu 5-0 no Juventude. E 21 horas tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Anderson Leite, número 8, saiu no intervalo, entrou João Vitor. João Vitor chutou uma no travessão. Vamos lá, CH, eu anotei aqui, Anderson Leite, 27 do primeiro tempo. Passe errado, deu de graça pro Foguinho. Vamos lá, CH, Anderson Leite e o João Vitor. De novo, Anderson Leite, conceito ruim. Tanto é que saiu, né? Infelizmente,
A gente espera muito, mas ele entrega muito pouco. Conceito ruim. E Caio Melo, você perguntou? Não, o Anderson Leite e o João Vitor. João Vitor entrou bem. Entrou bem no jogo. Entrou bem. Mexendo doce, entrou bem. Conceito regular para o João. Só teve um problema do João Vitor, CH. Estava nos acréscimos, ele foi fazer um cruzamento e isolou. 50 minutos. Faz parte, estava nervoso. Caio Melo, jogou com a número 10 mais uma vez. Ele faz papel de meia, ele alterna como segundo volante. Caio Melo jogou o tempo todo, CH. Começou como homem de armação, como meia e terminou como segundo volante, mas cansou no segundo tempo, né? Conceito regular, Edu. Tá. Isso, exatamente. Repetindo aqui, meu caro Vladimir Catarino, eu tenho exatamente, ele levou o cartão amarelo, ele fica suspenso por 2 jogos, né? Ele tem o terceiro amarelo expulso direto. Então... Precisa ver a súmula, Edu. Precisa ver a súmula. Precisa ver a súmula. Porque se ele foi, que ele levou o amarelo, era o terceiro. E se ele for expulso direto, seriam 2 jogos, então nós vamos dar uma verificada aqui na súmula se saiu. CH, eu tô aonde aqui? Não, vamos lá, agora a comissão de frente, tá? Rafael Bilu, que foi amarelado também, ele joga muito atrás, né? Ele tentou um chute, eu até reprisei aqui, foi no segundo tempo, no cantinho pegou o goleiro do São Bernardo, mas ele joga muito recuado, não jogou, CH? Vem buscar muito jogo. Porque a marcação também do São Bernardo não permitiu que o jogo desse fluísse, o jogo dele fluísse. Essa é a grande verdade, ele não teve espaço para jogar. E não foi bem, não. Como o restante do time, o conceito é regular, assim, com bastante boa vontade. O Denis Júnior, olha, eu não anotei nada, o Denis Júnior. Pegou na bola, Edu. Não pegou, né? Não pegou na bola, não tem nem conceito. E Samuel que entrou também a 35 segundo tempo. Sem conceito, Edu, não pegou na bola. Isaac também questionado. Esse tem conceito. Foi até 26 segundo tempo. Isaac, depois entrou Matheus Sarará. Eu não sei o que vai precisar acontecer no Guarani para os comandantes. Tudo bem que o Marcelo está no começo, então dá para dar um desconto. Continuar acreditando que o Isaac vai resolver alguma coisa. Ele se desconecta do jogo. O problema dele é emocional, viu, gente? O problema dele é que ele está com a cabeça em outro planeta, em outro time, ou está com algum problema particular. Mas no campo, no jogo, ele não consegue desenvolver absolutamente nada. Isaac, conceito ruim, Edu. Olha, é o seguinte, eu já falei os que entraram, já fui colando aqui. Então sobrou agora o Marcelo Fernandes. Se você concordou com a escalação inicial, ele só fez uma alteração aqui na zaga, entrando Alan Santos e deixou no banco o Lucas Rafael, que inclusive teve um problema no pênalti do Botafogo da Paraíba. Você lembra que ele perdeu na corrida, né? E o André acabou fazendo o pênalti. Essa foi basicamente a mudança mais notória aqui, né? No mais ele prosseguiu, mas continua insistindo com o Anderson Leite e tal. Marcelo Fernandes, 2 semanas de Guarani, Ceará, o CH. Bom, ele trabalhou a semana toda e eu já tenho convicção. Tem uns jogadores nesse elenco do Guarani, Edu, que são leões de treino. Eles treinam uma barbaridade. Na hora do jogo viram todos gatinhos e dos bem pequenininhos. Essa é a grande verdade. Então, ele ainda não tem tanta culpa no cartório assim. Tá chegando agora, tem que dar tempo ao tempo. Ele não tem um grupo confiável. Eu vou dar um regular também para ele, com bastante boa vontade, mas eu tenho certeza que ele foi embora para casa muito preocupado, Edu. E São Bernardo, jogadores experientes, muitos passaram por Campinas. Qual é o conceito do São Bernardo? Regular, Edu. Vai estar entre os 8. É um time experiente, bem dirigido pelo Ricardo Catalá. Eu acho que vai estar entre os 8 melhores do campeonato. E tem a Magno por fora, né? Tem como apoiador. Eles têm elenco, Edu. O treinador olha para o banco de reservas, tem o que fazer no jogo. Diferente do Guarani. Eu comentei contigo, CH, o Guarani não tem, quer dizer, todo mundo sabe disso, né? Mas hoje eu dei uma olhada, mas que banco que tem o Guarani? Não tem. Na verdade, não tem. Não tem. Lucas Justen, com todo respeito, o Léo Couto está chegando agora. Cristiano, Lucas Macedo, Samuel. Luiz Miguel, Samuel. Não dá. Não dá. Com todo respeito a esses profissionais. Claro, nós estamos falando tecnicamente. Tecnicamente. Não é do profissional que nós estamos falando. E tem gente trabalhando sério no Guarani, trabalhando duro, mas o problema é a montagem, todos, né? É a montagem. Esses jogadores, eles não têm culpa.
Alguém contratou. Quem escolheu esse time, montou esse elenco, é que é o grande responsável. Bom, a Série C não tem VAR, então gostaria de saber o seu conceito do árbitro e, segundo a lenda, vai ter VAR na segunda fase, valendo acesso. Fabiano Monteiro dos Santos. Deu o quê? 4 amarelos para o Guarani, Denis Júnior, Rafael Bilu, Natan, Léo Coutro e um apenas para o São Bernardo, o Henry. E teve a expulsão do Natan. Se você acha que foi correta, ele já tinha amarelo e foi expulso direto. Foi. Conceito do árbitro? Como é que é o nome dele? Fabiano Monteiro. Conceito bom, Edu. Bom, CH, para você então, bom descanso, bom retorno na Edu. Jundiaí. Muito obrigado pela sua presença, muito legal ter você aqui no estúdio. Fica mais dinâmico, fica melhor. Muito obrigado pelas guloseimas, você sempre muito... Você é um lorde, né, Eu Edu? que agradeço da Além de oportunidade. incomparável, a sua educação é de um lorde. Não, eu que realmente agradeço, CH. Olha, gol do Goiás aí na Série B. Goiás 1, Coritiba 0, tá no segundo tempo, Se eu hein? não estou enganado, o Goiás com essa vitória é líder do campeonato, hein? Deixa eu dar uma clicada aqui. É Goiás e Vila Nova que estão lá na ponteira, da Série B. A vera rivalidade. Você tem toda a razão. Com esse gol, o Goiás vai à liderança da Série B. E o Vila Nova vai jogar o segundo. Então, Goiânia, né? Em festa. Em festa. Goiânia em festa. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. O Botafogo do Ribeirão Preto que se cuide também. Tá lá embaixo. Tá no 16º, é o primeiro fora da zona. Tá bom. Né? Mas é o seguinte, é difícil. Olha, CH, falando com você. O Greger falou uma coisa na primeira... acho que tá na segunda rodada que o Greger trabalhou aqui na rádio. Eu falei que sufoco, acho que foi Ponte e Retrô. A Ponte venceu, mas foi também aquele sufoco. Ele falou para mim, Edu, pode cravar aí. A Série C vai ser assim o campeonato inteiro. Eu não tinha a menor ideia de que esse campeonato fosse tão difícil do jeito que é. É brincadeira. Ou, tudo bem, as nossas equipes de Campinas, claro, que também tem uma parcela de culpa em termos de futebol apresentado e tal, mas eu não sei. Essa Série C, vai ser um inferno, hein, CH? Tomara que não seja, mas tudo indica que sim. Então, Edu, grande abraço. Um grande abraço. Bom final de semana e para as mamães que estão nos ouvindo até agora, um beijo no coração de todas. Realmente, mãe é um negócio precioso demais. Você ainda tem a sua mamãezinha, graças a Deus. Graças a Deus, isso. E a minha tá morando no céu faz tempo, a dona Helena, que faz uma falta tremenda. Que ano que faleceu, CH? Poxa, Edu, eu sou ruim. E o seu pai data, também cara. já se foi? O meu pai foi 2 anos depois da minha mãe. Então foi... Meu pai não chegou nessa casa onde eu resido em Jundiaí, ele não chegou nem a conhecer. Então a minha mãe foi em 2002, um ano depois que eu casei. Não, meu pai não foi 2 anos não, foi um pouco depois. E depois veio falecer meu pai. Foi tal um negócio, é muito tempo junto, quando dá certo, né, CH? Um vai, logo o outro vai. Vai. É impressionante. É casamento das almas, né? Das almas. Uma vai e a outra coisa alma vai difícil atrás. hoje. Então, para você, um bom domingo, bom descanso. Na segunda, você está firme aqui. Se Deus quiser. Nossa área, às 11h30. Você está no programa do Batista todo dia? Todo dia. Dá 12h, 1h, os donos da bola, TV Bandeirantes. E é 11h30, meio-dia aqui com nossa área. E à tarde você também está aqui todo dia. Sim, senhor. Então, uma boa semana. A serviço Cuida do da rádio. saúde, tomou vacina, tudo certinho? Tudo certíssimo. Precisa mesmo. Até de dengue eu já tomei. Tudo. Tchau, Edu. Um abraço. Gente, eu volto já no Em Dia com a Bola, agora 20 horas pontualmente. Guarani 0, São Bernardo 1, público 3.700, renda 60 mil. E o gol foi a 12 do primeiro tempo do Pedro Felipe, lá no gol do placar eletrônico. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. E tem gol do Mirassol, vira o Mirassol, Gabrielzinho, hein? Gabriel, 19 segundo tempo, agora 21, Mirassol 2, Corinthians 1. Olha o Mirassol aí, gente. Vamos lá, por ordem de precedência, começando aqui pelo Brasileirão, tivemos no Presidente Vargas, Fortaleza 5, Juventude 0. Luceiro 1-0, Breno Lopes 2-0, Pochettino 3-0, Luceiro 4-0, Caleb 5-0. Fortaleza descarregou no segundo tempo, hein? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A maioria, os gols foram na maioria no segundo tempo, mas que descarregada do Fortaleza. Tava morno e tal. Eu acho que o Luceiro faz 1-0 no primeiro tempo. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Nesse 5-0 para o Fortaleza, né? O gol foi a 2 minutos de jogo. 1-0 Luceiro. 1-0 o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Breno Lopes a 17, o Pochettino a 36, o Luceiro a 40 e o Caleb a 43. Quer dizer, descarregou os 3 últimos gols, 36, 40 e 42, né? Fortaleza 5, Juventude 0. Bom, aqui Mirassol vai vencendo 2-1 o Corinthians. Estamos no segundo tempo, estamos com 23 do segundo tempo. Tava 0-0, 40 do primeiro tempo, pênalti pro Corinthians. Memphis Depay cobrou e o Walter defendeu. E aí ainda no finalzinho do primeiro tempo, escanteio pro Corinthians, Memphis Depay cobrou e o Kaká, zagueiro de cabeça, faz 1-0 Corinthians. Começa o segundo tempo, Edson Carioca, ex-Guarani, a 4 minutos se empatou para o Mirassol e o Gabriel agora a 19, 2-1 virou. Grêmio e Bragantino tá 0-0, estamos no segundo tempo no Barradão. O Vitória tava 0-0, teve Mateuzinho expulso, depois o Vegete a 41 do primeiro tempo, 1-0 Vasco, e o Renato Kaiser, que deu uma passada rápida aqui pela ponte. O Renato Kaiser empatou para o Vitória. O Fernando Diniz fazendo a sua estreia como técnico do Vasco. O Vasco tá muito mal, tá passando vergonha na Sul-Americana, no Brasileirão também. E o Diniz agora já foi técnico do Vasco, mas fazendo a sua estreia hoje, né? 9 da noite tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Olha, amanhã, 16 horas, na Ilha Sport Cruzeiro, né? O Sport contratou aí o Antônio Oliveira, o português, saiu o Pepa, que é português, e entrou o Antônio Oliveira, também português, tá? O Sport é o último colocado, situação terrível também. Cruzeiro também, passando vergonha na Sul-Americana, já tá eliminado da Sul-Americana o Cruzeiro. Vai vendo. 17h30 na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo, gramado sintético. 17h30 amanhã, Arena MRV,
Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético, depois de muito tempo jogando na sua casa, e reformou o gramado, agora é grama sintética, autorizado pela FIFA e tal, olhando muito bonito. Mas você viu que a Lira Pereira falou, né, Pepe? É, gramado sintético, porque ela, presidente do Palmeiras, aí ela pegou para administrar a Arena Barueri e colocou o gramado sintético. Ela já falou, o jogador tem que aprender a jogar no gramado sintético. O Lucas do São Paulo meteu a boca, que é outro jogo, é diferença, tem muita diferença e tal, mas a Leila Pereira não brinca com ela. Bom, falei aqui, 17h da manhã, Atlético Mineiro e Fluminense. Amanhã, 20 horas, hein? Exótico, no Engenhão. Também gramado sintético, Botafogo e Internacional. Na segunda-feira, no Allianz Parque, é que vai ter um show amanhã, ou hoje, no Allianz Parque. É hoje, né? Por isso que o jogo do Palmeiras passou para a Arena Barueri. Na segunda-feira, o Allianz Parque já está liberado. E o Santos pediu para jogar lá. Santos e Ceará, Allianz Parque, grama sintética também, às 20 horas da segunda-feira. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Brasileirão. Eu tenho a impressão que o Palmeiras terminou como líder. O Palmeiras vai jogar, tudo bem. Mas o Bragantino, com esse 0-0 lá em Porto Alegre com o Grêmio, vai a 17 pontos e nesse momento é líder. Em segundo o Palmeiras, 16. O Flamengo tem 14. Se o Flamengo ganhar do Bahia, o Flamengo pode dormir na liderança também. Em quarto, o Cruzeiro também no Brasileirão, 13 pontos. Em quinto, o Fluminense com 13. Em quarto, Bahia com 12. Em sétimo, o Ceará com 11. Olha, o Corinthians, nesse momento, é o oitavo colocado com 10. O Mirassol é 10º, está indo para 10 pontos. Deixa eu ver o que mais aqui. O São Paulo é 14º com 9. Botafogo é o 15º com 8. 16º Vasco com 8. Vai jogar, né? Os outros vão jogar. Os 4 últimos, Juventude, que perdeu 7, o Vitória tem 7, vai empatando, o Santos tem 4, Sport com 2. O Santos, segunda-feira, né? O Ceará precisa reagir urgente. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos na quinta-feira, começou a 7ª rodada, quinta-feira na Liga Arena, em Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. O jogo estava 0-0, 21 do segundo tempo, pênalti para o Atlético. Allan Kardec cobrou e perdeu. Ele perdeu. Aí, aos 44, o gol da Chapecoense, Walter Clar. Mas nos acréscimos, gol do Atlético Paranaense, Juliano de pênalti. Aí cobrou, aí mudou o cobrador, né? Juliano bateu e empatou 1-1. 1-1, gols no finalzinho, hein? Olha, tivemos hoje Avaí 0, Atlético Goianiense também 0. O Goiás vai vencendo o Coritiba. Gol do Rafael Gava. Foi no segundo tempo. Goiás 1, Coritiba 0. Amanhã tem 16 horas, Criciúma e Volta Redonda. 18h30 em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá e Operário. 18h30 amanhã. Encontro de paulistas aí em Novo Horizonte em Ferroviária. Na segunda-feira, Ribeirão Preto, 19 horas, Botafogo e Atlético de Minas Gerais. 21 horas na segunda-feira, Arena Amazonas e CRB. Na quarta-feira, 19 horas, Mangueirão, tem Remo e Vila Nova. 19h30 da quarta-feira, América Mineiro e Paysandu. Nossa, mas extensa essa rodada, hein? É a 7ª rodada que só vai terminar na quarta-feira. Brasileiro da Série B. CH tinha razão, no puro reflexo, o gol do Goiás aí coloca o Goiás na liderança. 16 pontos, o Vila Nova só joga a quarta, tem 13. O Avaí é o terceiro com 12, em quarto Remo com 12, em quinto Cuiabá com 12, em sexto CRB com 11. As principais colocações. O Coritiba é o oitavo colocado, está sendo derrotado com 10 pontos. O Atlético Paranaense, olha, crise no Atlético, hein? Porque o Atlético, ele demitiu o técnico Maurício Barbieri. E ontem, na quinta-feira, contra o Chapecoense, já foi o auxiliar. O Atlético até esse momento ainda não contratou treneiro, tá? Chegou no comecinho a liderar a Série B. Depois despencou o Atlético Paranaense. Quem tá no Atlético trabalhando há muito tempo é o Gersinho. Campeão brasileiro de 78 pelo Guarani. Jogou na Ponte em 85 também o Gersinho. Gersinho jogou no Vasco, né?
grande meia, Gersinho, está há 10 anos trabalhando na base do Atlético Paranaense. Ele contou a história de que foi ele que levou o Elano da Inter de Limeira para o Santos. O Elano se profissionalizou no Santos, porque o Elano, ele só teve uma partida no profissional do Guarani. Foi Guarani 0, Portuguesa Santista 0. Essa partida foi em 2001. O Elano é da base ainda. Aí o Elano, acho que foi em 2000. Aí o Elano foi da base do Guarani para a base da Inter de Limeira. Esse jogo foi em 99, perdão. 23 de maio de 99, Guarani 0, Santista 0. Único jogo do Elano no profissional do Guarani. E o Greg Zorzeno, o goleiro do Guarani esse dia aqui. Então foi para a base da Inter e o Gersinho que levou o Elano para o Santos, toda a carreira que todo mundo conhece. Bom, o Botafogo de Ribeirão Preto é o primeiro fora da zona com 6 pontos. Os 4 últimos, Volta Redonda 4, o Atlético tem 3, o Paysandu tem 2 e o Amazonas, hein? É o último colocado na Série B. Vamos aqui para a Série C. Aqui a Série C, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tivemos hoje Guarani 0, São Bernardo 1, gol do Pedro Felipe a 12 do primeiro tempo, público 3.700. Náutico 2, Confiança 0. Primeira vitória de Hélio dos Anjos, do comando do Náutico, Marco Antônio e Thalisson, os gols do Náutico. Tá 0-0 Anápolis e Ipiranga, está 0-0 Brusque e ABC. Jogos que estão no finalzinho do primeiro tempo. Amanhã, 16h30, tem Caxias e Retrô. 16h30, João Pessoa, Botafogo e Floresta. Teremos amanhã, 19 horas, CSA e Maringá. 19 horas, Londrina e Tombense. Na segunda-feira, 19h30, Ituano e Ponte. Quem narra aqui é Leandro Bolis. E 19h30 da segunda-feira, Itabaiana e Figueirense, lá em Itabaiana. Classificação da Série C. Olha, são 19 rodadas, são 20 equipes, 19 rodadas, turno único. Terminando a 19ª, 8 se classificam. E os 4 últimos serão rebaixados para a Série D. E aí tem uma fórmula já no regulamento, o primeiro colocado, vão ter 2 grupos de 4 depois, 4 e 4. Já está no regulamento, o primeiro é o primeiro, o oitavo, o terceiro, aí... Entende? Tem a formação dos 2 grupos, aí turno e retorno dentro do mesmo grupo, e aí 2 de cada sobem, 4 sobem para a Série B. Bom, o Ituano e Ponte tem 10 pontos, o Ituano ganha no Gols Pro, empata em pontos, empata em saldo, número de vitórias também, que é o primeiro critério, mas Gols Pro por 1 gol, o Ituano está na frente da Ponte. Terceiro, Maringá com 10, em quarto, Caxias com 9, em quinto lugar, o Brusque com 9, em sexto lugar, o Londrina com 8. As principais colocações aí, o São Bernardo com a vitória é o 7º colocado com 8, em quarto, Tombense com 7. O que acontece aqui? O Guarani, como o ABC está empatando, o ABC está jogando fora de casa, né? O ABC está jogando com o Brusque, lá em Brusque, está 0-0. Então, com esse resultado, o ABC soma 4 pontos nesse momento e coloca o Guarani na zona de rebaixamento como 17º. Tem que terminar ainda para ver como é que fica, tá? O Confiança perdeu, vai ficar com 3, então não tem como ultrapassar o Guarani. O Anápolis, porque aqui é o seguinte, o Anápolis joga com o Ipiranga, tá 0-0, tá? Se o Anápolis fizer 1 gol, ele vai aí a 5 pontos, também ultrapassar o Guarani. Enfim, vamos esperar para ver essa Série C. Na Série D, de dados paulistas em ação, olha, todos jogaram hoje, só a Portuguesa venceu. No grupo 6 são 8 grupos de 8 equipes. Turno e retorno, 4 de cada grupo se classificam para a próxima fase. No grupo 6 estão Portuguesa e Água Santa. Hoje no Carité, Portuguesa 2, Rio Branco do Espírito Santo 1. 2-1 para a Portuguesa contra o Rio Branco do Espírito Santo. O Água Santa jogou em Cariacica. Porto Vitória 2, Água Santa 0. No grupo 7 tem Monte Azul e Inter de Limeira. Monte Azul jogou em casa e recebeu o Cianorte. Monte Azul 1, Cianorte 1. E em Cascavel 2, Inter de Limeira 0. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola, só deixa eu ver aqui no Brasileirão. Continua Grêmio e Bragantino 0-0. Mirassol de virada 2, Corinthians 1.
E Vitória 1, Vasco também 1. Atenção, hein? Tá pintando o gol no Brasileirão. Tá pintando o gol no gol do Grêmio. Eu dependo do VAR. Gol do Grêmio. Isso aqui é bom pro Palmeiras, né? Porque tira momentaneamente o Bragantino da liderança. Bom pro Flamengo também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com esse 1-0 do Grêmio. Como é que fica? O Grêmio com esse gol foi a 8ª colocação, tá? Então, o Grêmio 1, Bragantino 0. Palmeiras tem 16, Bragantino tem 16 em segundo, o Flamengo com 14. O Flamengo joga logo mais no Maracanã contra o Bahia. Então, se o Flamengo vencer, se terminar do jeito que tá, o Flamengo vai de 14 para 17 pontos, dorme na liderança, mas o Palmeiras tem um clássico amanhã contra o São Paulo, tá? Por enquanto, tá aqui o golzinho do Grêmio pintando, né? O VAR ainda tá confirmando, sim ou não. Daqui a pouco informa, hein? Bom, 20-17, tá confirmado o gol do Grêmio, 1-0 no Bragantino. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. O gol do Grêmio foi aos 41 do segundo tempo. Meus amigos, olha, hoje aqui, Guarani 0, São Bernardo 1. Quem narrou foi Roger Williams, comentou CH, reportagens de Vladimir Catarino. Nossa equipe técnica, Gilberto Sufi na técnica externa no Brinco. Aqui comigo, Pedro Piscinato no YouTuber. Valeu, Pepe, muito obrigado, hein? E na mesa, Gilberto Sufi. Obrigado, Sufi, sensacional. O comando técnico de Gil Kleber. Bom, seguimos em rede o Rogério Assis, hein? Rogério Assis, ele... Quanto tempo tá? Tá 36, Pepe, é isso? 37 do segundo tempo, lá em Mirassol, de virada. Mirassol 2, Corinthians 1. Olha, o Bragantino chega a empatar lá no Grêmio, vai pro VAR. Deixa eu ver aqui esse lance, só para não perder esse lance aqui. Deixa eu ver como é que fica essa história aqui. Se o VAR vai confirmar aqui o gol do Bragantino. Já pensou em empatar? Bragantino vem de sequências de vitórias, hein? Bragantino vendendo o cara, uma ótima estrutura. Os caras reformaram o estádio municipal de Bragança Paulista para que o Bragantino jogue nesse estádio enquanto reforma o seu estádio lá, né? O Nabi Abichedi. Olha, deixa eu ver aqui. VAR em ação. Chegou a empatar realmente Chegou a empatar o Bragantino e vendo se o Pita estava impedido, né? E o VAR confirma o gol de empate. Olha, o Bragantino empatando aos 43 na sequência. Tomou o gol e empatou. Que fase do Bragantino, hein? Sensacional o Bragantino empatando aí. Então o Bragantino volta à liderança momentânea do Brasileirão, hein? Deixa eu ver aqui. Isso, gol do Grêmio, tá? Foi, mas você já empatou aí o Bragantino. Meus amigos, então seguimos em rede nacional. Rogério Assis, por enquanto, Mirassol de virada 2, Corinthians 1. Eu volto na segunda-feira, hein? Segunda-feira tem Ituano Ponte. Eu volto na segunda. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida